tocar no seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. Essência! A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Essência! Hora certa. Exatamente, 14 horas 47 minutos em Campinas. Lucas de Souza. Meu instrumento é a voz, minha alegria é narrar. Feliz e contente até minha vida acabar. A você ligado e conectado nos canais Futebol Interior, no YouTube, no Facebook, no Rumble, também na rádio Essência FM e daqui a pouquinho na Dali App. Que beleza! Seja muito bem-vindo a mais uma jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Daqui a pouquinho, a partir das 15h45, você acompanha todas as emoções de Guarani e Tombense, 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partir desta rodada, faltarão 10 jogos, 30 pontos em disputa, para descobrirmos quem é que sobe e quem é que desce no Campeonato Brasileiro da Série B. Muita emoção, muita lágrima derramada, seja pela vitória, seja pela derrota, seja pela alegria de voltar à Série A, seja também pela tristeza de acabar caindo para a Série C. Vem comigo, família, com a melhor transmissão de rádio, com a melhor transmissão também com imagem logo mais, né? Porque agora é tudo híbrido, né? É o rádio com imagem, sensacional. Então, eu já convido você a estar no Facebook e também no YouTube, para você na Rádio Essência FM, em 102.5 em Campinas e região, 98.5 no Circuito das Águas. Alô, você de Águas de Lindóia, Amparo, Olambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro. E na região metropolitana de Campinas, em Campinas, Americana, Arthur Nogueira, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Olambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Montemor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara do Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos, Vinhedo e Morungaba. Um Brasil de audiência para acompanhar mais um show de transmissão aqui nos canais Futebol Interior. Eu sou Lucas de Souza, conto com os trabalhos técnicos de Felipe Samurai Marques e também do Bolacha, hein? Nesta super transmissão, sempre no oferecimento de Construtora Patriani. Quem compara, compra um Patriani. Acesse lá, construtorapatriani.com.br. Iga Atacado, maior variedade e os menores preços em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte pra você. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Pizzeria Papagaios, domingo, final de semana, dia de pizza. E pizza lá na Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Café Canecão, café no seu melhor momento. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridger, comunicação integrada. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Restaurante do Dadá, Avenida Padre Manuel Bernardes, 1085, pertinho da Lagoa do Taquaral, ou peça pelo delivery. Os canais Futebol Interior, na coordenação de esportes de Carlos Corsato, direção comercial deste que já nos ouve, hein? Alô, Claudinei Corsi. Força, viu, Ney? Dedicamos esta jornada esportiva a você, querido amigo. Toda a nossa força aqui da equipe dos canais Futebol Interior, todas as nossas orações dedicadas a você. Ele que está enfrentando novamente, né, sessões de quimioterapia, né, desse problemão chamado câncer que ele está enfrentando novamente. Mas, Ney, tamo junto. Conte com as nossas orações, conte com as nossas preces para você, Ney. Força, dedicamos a jornada a você mais uma vez. Um beijo no seu coração, ele que já está aqui no nosso WhatsApp. Direção executiva de Elcio Paiola, o pequeno grande homem. Direção geral de Arthur Eugênio Matias. E lá na rádio Essência FM, hein? Contamos com os trabalhos técnicos do Lucas Boa Pessoa, a direção do Gil Kleber e o pastor Josimar Ferreira. Na presidência, na direção geral lá da igreja Família da Fé Church, com a rádio Essência FM. Um grande abraço
para a Rádio Essência FM já em cadeia conosco aqui nos canais Futebol Interior para este grande jogo entre Guarani e Tombense. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Essência, a frequência da vida. A partir de agora, eu começo a girar as vozes e os primeiros e principais destaques. Como chega o Guarani, como é que vem o Tombense, é briga da parte de cima contra a parte de baixo. E começando com o bravo Bugre Guerreiro, eu escalo ele, hein? O melhor locutor de Valinhos, aquele que foi eleito também como o repórter mais bonito da região, segundo Marcelo Corsato. Quem que é ele, Bolacha? Albert Cavalcante. Uma ótima tarde pra você, meu querido Albert Cavalcante, parceiros de jornada aqui no Futebol Interior. Seja bem-vindo a mais uma jornada, 28ª rodada Campeonato Brasileiro da Série B. Sua expectativa e também, né, como é que chega esse Guarani pro jogo contra o Tombense? Albert, boa tarde. Boa tarde, Lucas legal, de Souza. Né? Opa, legal, que depois dessa apresentação, meu Deus, hein? Se a turma acreditar no que o Lucas de Souza fala, meu Deus, próximo candidato a prefeito. Mas vamos lá, opa, legal, boa tarde, Lucas de Souza, o nosso querido presidente, e a você, amigo internauta, conectado nos canais Futebol Interior, você também que está na Rádio Essência FM 102,5 e 98,5 e a nossa dupla de DJs, né? O Bolacha e o Felipe Marques. O Guarani conseguiu, né, na última rodada aí, né, a duras penas, entre aspas, entrar no G4. Porém, entretanto, com a rodada que tivemos, essa 28ª rodada que já foi aberta, o Guarani caiu para a 5ª colocação, com 47 pontos, né? E o Guarani tenta, né, manter o embalo para se manter lá. Então, o Guarani vencendo o Tombense, e até mesmo depois iremos passar aqui, dependendo da quantidade, né, do saldo de gols, o Guarani pode terminar ou na primeira posição, ou também dentro do G4. E o técnico Humberto Louser, né, já definiu e escalou o Guarani para a partida de hoje, Lucas de Souza. Então vamos conhecer as feras do Bugre, como é que Humberto Louser escala o Guarani para o jogo de daqui a pouco, Albertinho. Só lembrando, né, que os desfalques do Guarani para essa partida, o goleiro, o Pegorari, né, levou o terceiro cartão amarelo, junto também com o Matheus Barbosa, ou mais conhecido como Matheus Sniper Barbosa. Então ele manda a campo, né, para a partida contra o Tombense, 28ª rodada, o Guarani tentando se manter lá, né, lá dentro do G4 com Douglas Borges, Diogo Matheus, Alan Santos, Lucão e Mike, Matheus Bueno, Lucas Araújo, Bruninho, Bruno José, João Vitor e Derek Lucas de Souza. No pique do rádio, a escalação do Bugrão para enfrentar o Carcará, Alberti. Douglas Borges, Diogo Matheus, Alan Santos, Lucão e Mike, Matheus Bueno, Lucas Araújo, Bruninho, Bruno José, João Vitor e Derek Lucas de Souza. Este é o bravo Bugre Guerreiro que vai enfrentar o Carcará, é o Tombense. Como é que chega a equipe de Minas Gerais, Alberti? O Tombense segue na luta contra o rebaixamento e vem de uma grande vitória por 3-0 sobre o ABC após 50 dias sem vencer. O Carcará, com 25 pontos, aparece na zona da degola e mira um novo resultado positivo para respirar um pouco mais. Na última vez que jogou em Campinas, como visitante pela Série B, em julho, o Tombense voltou para casa com 3 pontos na mala, ao vencer a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. O time do Tombense, que vem de grande vitória. O Fernandão, experiente Fernandão, passou pelo Bahia, né? Jogou no Palmeiras também. Aqui principalmente também, aqui, né? Exatamente. Então é um time que chega embalado para tentar dificultar a vida do Guarani. Muito bem, os primeiros e principais destaques do Guarani também do Tombense e transmissão dos canais Futebol Interior em cadeia com a Rádio Essência FM. Tem análise, tem opinião e opinião é com ele, o nosso querido Wagner Ferreira. Nosso presidente Wagner Ferreira, a voz da experiência. Como eu aprendo com o Wagner Ferreira, viu, Albert? É sensacional. Cada jornada é um aprendizado diferente. E outra coisa, eu tive essa semana, né, final dessa semana, eu estive também com o Wagner Ferreira também fazendo uma resenha com o J. Júnior. Wagner Ferreira. Sensacional, sensacional. O J. Júnior trabalhou junto com o Wagner Sim. Ferreira, então ali eles trocando aquela ideia. Relembrando, né? Cara, o Wagner Ferreira, pra quem não conhece, ele é simplesmente sensacional. É uma honra dividir o microfone com essa fera, né? Sensacional. Tem história esse homem. Faço das palavras do Albert as minhas, principalmente pra mim, que sou da nova geração, poder dividir a nossa transmissão com o Wagner Ferreira. Se você é da nova geração, eu sou o quê? Você eu também sou nova geração. Bom. Já quer arrumar confusão comigo logo de cara. Boa tarde, presidente Wagner Ferreira. Sua expectativa para Guarani Tombense? Vocês dois aí, menos um pouquinho, por favor. Olha, eu quero dedicar também essa nossa participação aqui na transmissão do jogo Guarani Tombense ao nosso querido Claudinei Costa, né, que se recupere rápido. Ele tem muita fé. Eu tenho
tenho quase certeza que ele vai passar por essa e superar e vai estar logo conosco aqui novamente. Um abraço pro pessoal da técnica ali hoje em dupla. Olha, é um domingo especial, né? Para todos nós, aqui de Campinas, pelo menos para metade verde da cidade de Campinas, porque o Guarani pode assumir a liderança da Série B. Basta uma vitória contra o Tombense, um tropeço do Vitória e uma vitória diante do Tombense com uma diferença aí de 2 gols. O Guarani estará na liderança, coisa que, olha, todo burguês está desejando, inclusive hoje, apesar do calor, estamos aí com 37, por aí, 37, 38 graus, uma coisa desumana, né, para a prática do futebol. Mas é o que temos para hoje, e ninguém ia adivinhar que nessa época de inverno teríamos uma temperatura dessa. Realmente está muito calor, eu espero que... Né, 32 graus em Campinas. 32, dependendo de onde está essa marcação aí também, né? Você vai lá dentro do campo... Né, a sensação térmica é muito maior, né? Você vê numa corrida de Fórmula 1, a temperatura na pista é uma e na cabine o pessoal transmitindo é outra. Então, trazendo aqui para o nosso futebol novamente, o Guarani tem tudo para trazer alegria para o seu torcedor e levar o Bugre à liderança do campeonato. Olha, não está dentro do G4, né? Está na 5ª colocação, mas está tudo junto e misturado ali. Questão de 1 ponto, ou então diferença de saldo de gols, do número de vitória, aquele negócio todo. Mas o Guarani tem time para ganhar o Tombense, com todo o respeito. Um briga para ser campeão, ou para classificação, e o outro briga para não ser rebaixado. Então, acredito num bom jogo, não acho que os 2 jogadores que não atuam hoje sejam desfalques. Pegorari pelo Douglas Borges, acho que, não vou dizer que fica do mesmo tamanho, mas numa posição de goleiro, eu acho que realmente não vai ter muita diferença. Pode haver uma diferença de rendimento no meio campo, porque o Araújo não tem a mesma qualidade que o Barbosa, que está suspenso. De qualquer maneira, é o time base do Guarani que vai levar o Guarani, sem dúvida, à Série A do ano que vem. É isso, Lucas de Souza. Tá aí a análise de Wagner Ferreira, também os destaques de Albert Cavalcante, eu, Lucas de Souza, contando com os trabalhos técnicos do Bolacha, também do Felipe Marques e da galera lá da Rádio Essência FM. Este pré-jogo inteligente, o pré-jogo animado aqui dos canais Futebol Interior. Hoje você pode acompanhar por 3 vias a partida entre Guarani e Tombense, hein? Que beleza! Aqui no YouTube você acompanha eu, Wagner Ferreira e o Albert na Rádio Essência FM, para você que está no seu carro aí, um ótimo domingo, você passeando com a família aí no seu veículo. Se você também está em casa, gosta de ouvir aquela boa e velha transmissão no rádio, e daqui a pouco, né? Já com imagens também na Dália App, a partir daqui a pouquinho das 15 horas, você também na Dália App. Não baixou a Dália App ainda? Corre lá, baixa a Dália App no Google, na Google Store, né? Na Google Play, para você poder fazer o seu cadastro rapidamente ali, acompanhar os principais jogos do Campeonato Brasileiro da Série B, inclusive este Guarani Tombense com imagem totalmente de graça para você. Vamos fazer o seguinte, vamos para uma rápida pausa. Na volta, mais discussão, na volta os resultados da Série B e mais expectativa para esse grande jogo entre Guarani e Tombense, 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Faltam 10, hein? Faltam 10 rodadas pro fim da competição. Voltamos já, canais Futebol Interior Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável.
Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Essência FM. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida, viu? Estamos de volta, pré-jogo inteligente aqui do Futebol Interior. Daqui a pouquinho, Guarani e Tombense, Campeonato Brasileiro Série B 2023. Galera, você que tá na rede social, você que tá no YouTube, no Facebook, deixa aquele comentário esperto, participe da nossa jornada, hein? Lá no Facebook, eu daqui a pouquinho dou uma passadinha por lá, mas aqui no YouTube, o Leandro R. já manda o seu boa tarde, então faça como ele, já deixa o seu comentário, curta, compartilha a nossa transmissão, eduque o algoritmo do YouTube, hein? O que é educar o algoritmo, você me perguntaria? Toda vez que você comenta, compartilha ou curte um conteúdo, né, em qualquer rede social, a própria plataforma entende que é um conteúdo relevante, é um conteúdo legal de acompanhar e vai multiplicar essa audiência. Então, nos ajude a crescer cada vez mais para entregarmos um produto cada vez melhor para você, tá bom? Só estamos aqui porque você aí do outro lado está prestigiando o nosso trabalho. Então, nosso dever também é prestigiar você. Então, mande o seu comentário, fala de onde você está nos acompanhando, da sua cidade, do seu bairro, do seu país, do seu planeta, por que não? Afinal, o universo é muito grande, né? Temos inúmeros planetas por aí, então você na Via Láctea, quem sabe, acompanhando a nossa transmissão, tá bom, galera? Curta, compartilhe, comente contigo, nós somos muito mais fortes. Vamos agora com a palavra dele, né? Do nosso diretor-geral Arthur Eugênio Matias, ele que é uma enciclopédia, o que conhece Arthur Eugênio Matias de futebol é sensacional, sempre trazendo informações muito legais em todas as rodadas do Brasileirão e hoje trazendo destaques de Guarani e também de Tombense. Fala, Arthur! Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, eu vou aproveitar este momento para fazer uma seleção curiosa e interessante. Eu vou fazer uma seleção do Guarani de jogadores nascidos em Minas Gerais. Todos que eu vi jogar. Eu peguei como referência 20 anos, de 1972 até 1992. Anos fantásticos do Guarani, anos dourados do futebol de Campinas. E olha como ficou esta seleção. No gol, João Leite, goleiro da seleção brasileira, o goleiro de Deus. João Leite jogou no Guarani em 1989. Na defesa, Gustavo, Batista, Chico Canhani e Cláudio. Meio campo, Flamarion, Zé Carlos e Lola. No ataque, Catatal, Evair e Hernani Banana. Treinador, Carlos Alberto Silva. Um time interessante. Daqui a pouco eu vou falar aqui no Futebol Interior de jogador por jogador. A seleção mineira que vestiu a camisa do Guarani. Agora eu vou falar de posição por posição. No gol, João Leite, goleiro da seleção brasileira. Ele nasceu em Belo Horizonte em 1955. João Leite. Pouca gente lembra de João Leite jogando no gol do Guarani. O Guarani contratou o João Leite em 1989. Ele voltava do futebol português, mas não teve um bom momento no Guarani e depois de um 3-1 para o Corinthians contra o Guarani no Brinco de Ouro, João Leite acabou sendo dispensado. Depois retomou a carreira, foi bem no América Mineiro e retornou também ao Atlético Mineiro. João Leite, hoje deputado em Minas Gerais. Olha a foto de João Leite jogando no Guarani. João Leite, Robson, Nenê, Vitor Hugo, Pereira e Betão. Agachados, Marcos Roberto, Ayrton, Washington, Pita e Wagner Mancini. Na lateral direita, Gustavo, lateral revelado pelo Guarani, jogou em várias equipes de expressão, como Palmeiras, Portuguesa, Internacional, Cruzeiro.
Gustavo jogou no Guarani em 1992-93. Ele é nascido em Campo Belo, no dia 1º de maio de 1972. Na zaga, Batista, que nasceu em Uberlândia no dia 20 de julho de 1961. Batista jogou no Guarani no início dos anos 90. Olha essa foto. Batista e João Leite, os dois que jogaram no Guarani. Na quarta zaga, Chico Canhani, Francisco Antônio de Oliveira Canhani, sobrinho de Mauro Ramos de Oliveira, da seleção brasileira. Chico Canhani nasceu no dia 12 de setembro de 1951 em Poços de Caldas. Morreu também em Poços de Caldas em 22 de novembro de 2020. Tinha apenas 69 anos. Recentemente, olha uma foto minha com o Chico Canhani em Poços de Caldas. Eu encontrei com o Chico Canhani há uns 5, 6 anos atrás, numa partida da Caldense. E eu fiz questão de tirar uma foto no estádio Ronaldo Junqueira com o Chico Canhani. Quem tirou essa foto foi o narrador André Luiz. Para mim, um dos melhores, se não o melhor narrador de Minas Gerais. Na lateral esquerda, Cláudio Batista Coelho, veio para o Guarani para ser um reserva de Bezerra. Fez várias partidas como titular do Guarani, o Cláudio Sapo. Ele nasceu em Jaboticatubas, no dia 29 de maio de 1953, e morreu em Belo Horizonte, no dia 11 de agosto de 2003. Era um lateral razoável, depois jogou na Francana, no Comercial de Ribeirão Preto, e foi revelado pelo Atlético Mineiro. O meio-campo ficou fantástico, né? Flamarion, Zé Carlos e Lola. Flamarion, um dos primeiros ídolos do Guarani, nasceu em Ouro Fino em 1951 e morreu em janeiro de 2020, também em Ouro Fino. Um dos jogadores mais importantes da história do Guarani. Outro jogador importante, Zé Carlos, que nasceu em Juiz de Fora em 1975 e que foi um jogador muito importante na conquista do título brasileiro em 1978. Depois, Zé Carlos, em 1983, também foi treinador do Guarani. Completando o meio-campo, Lola. Como jogava bola, Lola. Lola foi um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, mas não tinha disciplina suficiente para ter chegado a grandes equipes e a seleção brasileira. Lola, que chegou ao Guarani para o Campeonato Brasileiro em 1973, vindo do Atlético Mineiro. Lola nasceu em Barra do Paraopeba em 1950. No ataque, Catatal, que nasceu em Paracatu em 1962. Catatal foi bem no Guarani, 1986, aquele timaço que só não foi campeão brasileiro porque foi roubado por José de Assis Aragão. Centroavante também naquele time, Evair, que nasceu em Ouro Fino em 1965. Olha Evair disputando bola com Zenon. Ele nasceu em Crisólia, mas Crisólia não é município, é um distrito de Ouro Fino. Completando o time, Hernani Banana, que jogou no ótimo Guarani de 1982. Hernani Banana jogou naquele time que tinha Jorge Mendonça e Careca, e que também foi prejudicado na arbitragem por Carlos Sérgio Rosa Martins, que roubou o Guarani no dia 15 de abril de 1982. Hernani Banana nasceu em Araguari em 1955. Treinador, Carlos Alberto Silva, da minha geração de burinos, o maior ídolo de todos os tempos. Meu maior ídolo no futebol, Carlos Alberto Silva. O mito, o Deus,
mineiro, nasceu em Bom Jardim de Minas no dia 14 de agosto de 1939 e faleceu no dia 20 de janeiro de 2017 em Belo Horizonte. Eu fui no velório, eu fui no enterro. Olha esta primeira foto, eu que tirei. Eu ia a Belo Horizonte visitar Carlos Alberto Silva. Esta foto é no escritório que Carlos Alberto Silva tinha na capital mineira. E na outra foto, 1986, a primeira vez que eu tirei uma foto com o meu ídolo Carlos Alberto Silva. Ficou interessante, ficou curiosa essa seleção. Vamos repetir no pique o técnico lógico, o deus, o mito, Carlos Alberto Silva e o time João Leite, Gustavo, Batista, Chico Canhani e Cláudio, Flamarion, Zé Carlos e Lola, Catatal, Evair e Hernani Banani. Vários outros jogadores ficaram de fora dessa seleção, como Cleiton, Jader Washington Cleiton Mingo, outro atacante que teve uma fase espetacular no Guarani em 1985, Edmar, mineiro de Araxá, Paulo Isidoro, Zezé, Ângelo e até jogadores menos conhecidos, como Dilson, como Myron César, mas aqui no futebol interior, uma seleção mineira de jogadores que vestiram a camisa do Guarani. Você quer falar comigo? Quer discutir algum assunto da história? Entre em contato pelos canais do futebol interior. Futebol interior cada vez maior, cada vez valorizando mais o futebol brasileiro. E você sabe, se a notícia é de futebol e não está aqui no portal Futebol Interior, é fake news! Sempre aqui no Futebol Interior. Tá aí, que beleza, né? Que bela seleção montada aí pelo Arthur Eugênio Matias. Presidente, antes de eu pedir mais um destaque pro Albert aqui, duas coisas, né? O João Leite, que ele cita, né? Goleiro que fez nome no Atlético Mineiro, né? Pra galera que não conhece, né? Principalmente pra geração pra frente da minha, né? De 95 pra cá, que não conhece, João Leite era considerado até melhor que Valdir Pérez, né? Naquela seleção de 82 e tudo mais. Muita gente questionou até na época o Tele Santana do porquê não ter levado o João Leite, que realmente era um grande goleiro, né? E em relação ao Carlos Alberto Silva, né? Que foi campeão com o Guarani em 78, e o pessoal às vezes se questiona, mas poxa, como um treinador desconhecido pegou um time também desconhecido e foi ser campeão? O senhor lembra bem como é que era, né? O estilo do Carlos Alberto Silva, treinador do Guarani, que foi eleito aí pelo Arthur Eugênio como o treinador dessa seleção aí de Minas Gerais, que passaram aqui por Campinas. Primeiro o João Leite, né? Um jogador não só excepcional debaixo do gol, mas também uma excelente pessoa, muito religioso e realmente uma pessoa extraordinária. E se destacou, não é por isso, né? Mas pela sua produção como goleiro. Agora, com relação ao Carlos Alberto Silva, ele teve passagem pela Ferroviária de Araraquara, estava na Caldense e veio para o Guarani como ilustre desconhecido. Pegou um time, né, que ninguém botava a fé e acabou acertando um time base. E como está acontecendo agora, justamente isso. Manteve aquele time, um ou outro que entrava, e o time deu conta do recado, deu liga. E alguns jogadores experientes com jogadores novos, e essa foi a receita perfeita para o título, né, que acabou acontecendo no final da temporada. Então foi isso que aconteceu. Tá aí, a receita do sucesso do Guarani naquela época e que tá se repetindo hoje, né? E se Deus quiser ir pro torcedor do Buca, aqui pra nossa equipe com certeza também, o Guarani na Série A a partir de 2024. Albert Cavalcante, vem comigo, vem pra mais um destaque do Bugre, pra daqui a pouquinho a bola rolar pra Guarani Tombense. Vai lá, Albert. O maior, né? O maior técnico, né? O técnico com o maior número de partidas no Guarani no século XXI é nada mais nada menos que Oswaldo Alvarez, o Vadão, com 150 partidas. Na segunda colocação está Jair Pisserni com 69 e ele, Humberto Louser, também com 69. Ou seja, com essa partida, Humberto Louser passará a ser o segundo treinador com mais partidas no século XXI, tá? Com maior número de partidas à frente do Guarani. Na quarta colocação, por incrível que pareça, amigos, Daniel Paulista, o Dani Paulista, o técnico do CRB, que, querendo ou não, pegou também o trabalho do CRB
do Humberto Lousa, né, que foi campeão invicto com o CRB esse ano. Humberto Lousa, então, vem com 69 partidas, quando o juiz apitar, ele vai para 70, hein? Aí vai passar o Jair Pisserni, vai ficar na terceira colocação, e na quarta colocação, o Daniel Paulista com 58. Lembrando que o maior, né, o maior de todos os tempos é ele, né, o Zé Duarte, 404 partidas no Guarani, 245 partidas defendendo a Ponte Preta. Por isso ele é conhecido como o Zé de Campinas. Muito bem, que beleza, hein? Grande técnico também o Zé Duarte, né? Ele que foi vice-campeão paulista em 87, só trazendo aqui pra galera... 81 foi nós, hein? Então, exatamente. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro Leandro R aqui no chat, ele chega falando aqui do Valdir Pérez, né? A gente chegou a citar ele. Valdir Pérez não era um goleiro de mão cheia, né? Pois Paulo Rossi que o diga. Paulo Rossi, todos sabem, né? O carrasco italiano na tragédia do Sarriá. Fez os 3 gols da Itália contra o Brasil lá em 82 na Copa do Mundo. E o Carlos Lemos Matozinho, tamo junto, Carlos, ele mandando a sua mensagem aqui, tá secando o Guarani, falou que vai ser 0-0 o jogo. Vai lá, presidente. Então, com relação ao Valdir Pérez, recentemente foi feita uma enquete, acho que foi o próprio Arthur Eugênio, de uma seleção de jogadores feitos em Campinas, revelados. Foi na live pré-derby isso, Pois né? E foram citados vários goleiros, entre elas eu citei Valdir Pérez. Aí, passou alguns minutos, já veio no meu WhatsApp aqui a correção do Arthur Eugênio. Não, o Valdir Pérez não foi formado na Ponte Preta, ele foi contratado. Muito bem. Não é da casa. Não é da casa, o Valdir Pérez depois fez carreira no São Paulo, né? Em tantos outros clubes também e também na seleção brasileira. Felipe Marques, tem mais um teaser pra pagar? Vamos pagar esse teaser, daqui a pouquinho a gente volta em definitivo para todas as emoções de Guarani e Tombense. Canais Futebol Interior, Rádio Essência FM, aqui nós torcemos por você. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Lucas de Souza. Estamos de volta em definitivo agora para até o final do primeiro tempo você acompanhar todas as emoções de Guarani e Tombense, 28ª rodada Campeonato Brasileiro. Albert Cavalcante, algum destaque do Tombense para daqui a pouco?
O Tombense que vive aí está aí na zona do rebaixamento, porém, entretanto, vamos ficar aí de olho, porque a Tombense, nada mais, nada menos, que vem aí, conseguiu 5 pontos em 3 partidas, tá? Veio de 2 empates, empatou, tava perdendo pro Ceará por 2-0, conseguiu empatar por 2-2, depois empatou com o Londrina por 1-1, e na última rodada venceu o ABC por 3-0. E o técnico Moacir Júnior, que está aí no banco de reservas, ele tem aí a sua 6ª passagem na equipe da Tombense, e aí tem toda a expectativa dele, né? Ele mesmo disse em suas palavras, em Tombos, né? Em Minas Gerais, que tem tudo que o clube, né? Que os times, os jogadores estão aí todos em prol de tirar a Tombense dessa posição. E lembrando que o Fernandão já passou por aqui, né? E o Fernandão, você sabe, bola na área é perigoso e eles apostam nessa jogada, sabendo que o Guarani é rápido. Eles estão apostando naquela famosa bola bandida, viu, Lucas de Souza? Muito bem, tá aí a expectativa do Tombense para tentar sair dessa situação. Mas o nosso papo aqui é Guarani. E falando em Guarani, o Marcelino Fernandes, que está lá no estádio, mandou 2 fotinhos pra gente aí, pra você que tá acompanhando no Futebol Interior, no Facebook e também no YouTube. Tá aí o Marcelino Fernandes com a galera do Tobogã, né? E a torcida, né, que vem chegando. Relatos que chegam pra nós aqui do Guarani é que ainda há poucos torcedores e a expectativa era de pelo menos 10 mil lá no Brinco de Ouro hoje, né, Albert? Até a última parcial que eu vi, 7 mil, né? Tinham sido feitos os check-ins, né? Fora que a turma que vai chegar agora aí perto do horário do jogo, que a bilheteria tá aberta no horário do jogo, né? E lembrando que hoje teve 2 horas da tarde começou o show do Sam, né? Que era o antigo ex-vocalista do Sambô, né? Então ele aí, antes de começar a partida, também no intervalo, ele também vai aí agitar a torcida. Então o Guarani se preparando mesmo aí a tábua para receber um ótimo público e, obviamente, atrás dos 3 pontos que interessa, né? Porque lembrando que o Guarani tem 6 partidas dentro de casa. E aí, pelos matemáticos Wagner Ferreira, 6 partidas em casa a partir de hoje são cruciais. Aí você já pode já matar no ninho o acesso para a Série A. Antes de chamar o Wagner Ferreira, já estamos com imagens na Dália PP. Alô, você ligado, conectado na Dália PP. Hoje uma transmissão Omnichannel, né? Você pode acompanhar Guarani e Tombense. Como? No Futebol Interior, canais Futebol Interior no YouTube, Facebook, na Rádio Essência FM 102.5 para Campinas região, também no Circuito das Águas em 98.5 e claro, você na Dália PP, um abraço do tamanho do Brasil. Lucas de Souza na voz, estou ao lado de Wagner Ferreira e Albert Cavalcante. Começando aqui com o nosso comentarista Wagner Ferreira. Uma ótima tarde pra você, Wagner, agora com imagens na Dália PP. Quer dizer, só não acompanha nós quem não quer. Quem não quer, exatamente. Os caminhos estão abertos aí, os canais, né? Agora até com imagem, é brincadeira, hein? Muito bem, e realmente um domingo que pode ser especial pro torcedor do Guarani, no caso de uma vitória por diferença de 2 gols e dependendo do resultado do jogo do Vitória, o Guarani pode assumir a liderança da Série B. É um objetivo que vinha sendo tentado já há várias rodadas, né? Mas por um motivo ou por outro, sempre batendo na trave, mas agora que entrou, ficou fora realmente. Está aí em 5º lugar, mas diferença de 1 ponto, ou diferença de saldo de gols e tal, então mantém o Guarani em 5º. Mas como eu disse, uma vitória hoje, por diferença de 2 gols e um tropeço do Vitória, e o Guarani estará na liderança da Série B. Aliás, com méritos, né? Porque é um time que vem buscando com muito entusiasmo essa condição, né? de integrante dos 4 que vão subir. E mais, né, agora com aquele problema de rebaixamento afastado, né, 45 pontos já superou, e agora a meta é atingir 50, 60, porque evidentemente é pontuação que vai levar o Guarani não só à Série A como integrante dos 4, como também ao título. Venho falando isso já há muito tempo, que o Guarani está preparando já o uniforme com uma 2ª estrela amarela no escudo. Já pensou, Guarani campeão brasileiro da Série B? Boa tarde a você, Albert Cavalcante, agora com as imagens da Dália PP. Opa, legal, boa tarde, Lucas de Souza, o presidente, a todos vocês que estão nos acompanhando pela Dália, hein? Imagens, nós somos aí multiplataformas, né? Canal de áudio, você falou vídeo. Do Omnichannel, Omnichannel é exatamente isso, multiplataforma. É que eu não conheço você não conhece essa terminologia? Eu não conheço, exatamente. Nem eu, nem o presidente conhece, eu não conheço, mas só aí, né, ratificando o que o presidente disse, né? Se quase o Guarani vencer, né? Ele assume aí, ele fica dentro do G4. Se o Guarani vencer a Tombense por 2 ou mais gols, ele assume a vice-liderança definitiva na rodada. O Guarani vencendo por 2 gols ou mais de diferença e o Vitória empatar com o Avaí no Barradão, o Guarani fica na 2ª posição com pontuação de líder.
Olha só. E o Guarani vencendo o Tombense por 2 ou mais gols de diferença e o Vitória perdendo em casa, o Guarani assume a liderança. Exatamente, Então, jogando Barra Brava. Exatamente. Então, assim, o Guarani, ele tem 3 opções. Mas todas elas levam a um lugar só, que é permanecer no G4. Lembrando que o Campeonato Brasileiro é o seguinte, meu amigo, são 4 campeões, mas aquela a estrela dourada, como disse o presidente, ficaria linda, linda no nosso uniforme. E é a expectativa da torcida, a expectativa da nossa equipe. E falando em Série B, vamos dar uma passadinha na rodada, né? Rodada essa que começou no último dia 14, também conhecido como quinta-feira, né, da última semana. O Londrina empatou com o Ituano 2-2 o jogo em Londrina, no Estádio do Café. O que foi, Albert? Boa, boa. Você viu? Bem bolado. Bem bolado. Bem bolado. Na sexta-feira, Ponte Preta empatou com Vila Nova, jogo transmitido aqui pelos canais Futebol Interior com Carlos Corsato. Jogo lá no Oba, hein? O Kaique Uma mãozinha França. pro Guarani. É, isso aí. O ABC perdeu para o Sport jogando em casa por 1-0. No final do jogo, no finalzinho. Diego Souza. É. Aliás, o Diego Souza na reestreia dele, né? Estreia dele. Reestreia Tá dele. meio gordão, mas... Deu um bichochó na última partida, né? O Criciúma Sport, né? Jogo que transmitimos aqui pela Dali, né? Também pela Dali aqui. A turma queria pegar o Anderson Moreira pelo pescoço. Pelo pescoço, é Só que verdade. já estava combinado que ele iria, né, jogar, ele ia reestrear mesmo contra o ABC. Só que ninguém avisou os torcedores, né? E quando houve Muito menos a imprensa, né? Exatamente. Aí a turma tava querendo matar o Anderson Moreira. Mas aí, ó, colocou, marcou e conseguiu a vitória. E com estrela, né? Ele entrou no lugar do Jorginho, né? Aos 25 do segundo tempo e foi dele o gol da vitória do Sport contra o ABC. O Criciúma e o Mirassol se enfrentaram ontem, né? Neste sábado, vitória do Criciúma por 2-1, uma falha bizonha do Alex Muralha em um dos gols do Criciúma, né? O Sampaio Corrêa venceu a Chapecoense, olha nesse time do Sampaio Corrêa que se recuperou bem, hein? 2-0 em cima da Chapecoense, um jogo de 6 pontos pra Bolívia querida. O Botafogo venceu o Atlético Goianiense, resultado que foi bom pro Guarani, porque o Atlético Goianiense vinha numa toada. Na rodada passada venceu o Juventude por 3-0 e por falar no Ju, o Juventude venceu o CRB por 3-1, jogo em Caxias do Sul. Por conta desse resultado, o Juventude passou o Guarani. Esse não foi bom. Esse não foi nada bom. Agora, esses dois últimos resultados, antes, aí, o do Vila Nova e do Atlético. E do Atlético eu acho Goianiense. que são 2 fora do baile, hein? Pois só complementando aqui, logo mais às 18 horas tem Vitória e Avaí. E Novo Horizontino e Ceará encerram a rodada amanhã a partir das 21 horas, o jogo que é lá no Jorge Ismail de Biase, em Novo Horizonte. Classificação de momento, né, do Campeonato Brasileiro da Série B, o Sport é o líder 50 pontos, pode ser ultrapassado pelo Guarani, também pelo Vitória, que aparece na segunda posição com 49 pontos, o Criciúma vem logo em terceiro com 48, fechando o G4 agora o Juventude com 47. O Guarani tem os mesmos 47 pontos, todavia, entretanto, um número de vitórias menor. O Guarani tem 13 e o Juventude tem 14. Por esse motivo, o Guarani aparece na quinta posição com 47. Vila Nova é o sexto, 46, sétimo é o Novo Horizontino, 45, pode voltar ao G4 ou não, dependendo do que acontecer no jogo de amanhã diante do Ceará. Dando a sequência aqui na tabela de classificação. O Atlético Goianiense agora é o oitavo com 44, o CRB é o nono 42, fechando a primeira página do Campeonato Brasileiro da Série B, o Ceará com 41. Mirassol, 11º com 40, o Mirassol parece que agora já não briga mais pelo G4, já ficou um pouco mais afastado, né? Assustou bastante, agora isso aí... O Botafogo, 38 é o 12º, Ituano, 13º, 33, Ponte Preta, 14º, também com 33 pontos. O Sampaio Corrêa pulou para a 15ª posição, 31 pontos. E o Avaí é o 16º com 30. Na zona da degola, a Chapecoense aparece com 27. O Tombense com 28. Não sai da zona de rebaixamento do Tombense nesta rodada, mesmo que vença o Guarani. Afinal, vira essa boca pra lá, pelo amor de Deus. O Avaí tem 30 pontos, né? Mas o Guarani amplamente favorito. O Londrina com 21 e o ABC com 16 pontos. Esses dois últimos, né, Wagner Ferreira, já aparecem, né? Só lembrando, né, que você citou aí o Juventude como quarto colocado, é isso? Isso. Só tá lá porque o Guarani colocou ele lá. Todos se lembram do resultado Delivery. do brinco, né? Todo mundo lembra o Delivery, Aliás, os né? dois, né? Porque o Guarani joga o primeiro turno com o Juventude numa draga danada. Nenê. Né? O fator Nenê desequilibrou 1-0 lá no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. E no jogo do Brinco de Ouro, realmente uma situação complicada. Presente, literalmente, né? Entregada de quem, o Albert? Alan Santos Delivery? Alan Santos Delivery. Mas todo respeito ao Alan Santos, depois ele se firmou. Sensacional. Depois agora tá como? Agora é o Alan Maldini Santos. Tá comendo a bola. E falando em jogo importante, a gente tá aqui discutindo, né? Porque agora todo jogo no Campeonato Brasileiro é importante a partir de agora.
Só que hoje é o primeiro jogo também, né? Acontece o primeiro jogo da grande decisão da Copa do Brasil. Daqui a pouquinho a bola rola. O nosso placar ao vivo vai informando o que de melhor acontecer no jogo entre Flamengo e São Paulo, viu, Albert Cavalcanti? Eu acho que Curitiba e Palmeiras em 2012, se eu não me engano. Sim, foi exato, 2012. Eu acho que depois dessa final de 2012, acho que essa aqui é de 2023 é a mais conturbada que tem, que os dois times estão também, que eu vou falar pra você, viu? É o Dorival Júnior e também o Sampaoli, né? Com mais que, obviamente, o Flamengo é em vista favorito, né? Mas estão naquele... Você considera o Flamengo favorito em relação ao Flamengo, Albert? O que? O Flamengo? Em relação ao São Paulo? Em relação ao São Paulo? Sim, claro. Se você colocar no papel ali... Se você tirar... olha só, se você tirar o Sampaoli e deixar os 11 jogadores em campo, o Flamengo vai. O Flamengo vai. Agora, se você tirar o Dorival Júnior, o banco de reserva do São Paulo e deixar os jogadores, não vai, não. E aí, presidente? Qual a sua opinião em relação a essa final? O Flamengo é um negócio estranho, né? Tem hora que arrebenta, tem hora que ele se complica, ele mesmo, com todas as estrelas jogando. Não sei se é o técnico que atrapalha. Inclusive o ambiente está tão ruim, ou esteve ruim, ou se é que não tem nada disso. Porque o Gabigol outro dia veio a público aí dizer aqui que... defendendo o Sampaoli. Mas o Gabigol fazia esse papel de advogado. Sendo que muito que sai na imprensa é mentira, mentira, coisa inventada pela imprensa. Mas ele dizia muito isso também em relação ao Vitor Pereira, né? Ele gostava muito de defender treinador. É porque tava todo mundo contra o Gabigol e ele arrumou então um parceiro, né? No caso, então são dois. Ele... Boa, presida. Essa foi bem. Ele e o Sampaoli. Agora a maioria dos jogadores entende que ele não tem comando. É meio esquisitão mesmo, né? O Sampaoli, diga-se de passagem. Eu acho que sem técnico o Flamengo jogaria da mesma forma. Falando nessa questão do Sampaoli, para finalizar, ele que em 2018 treinou a Argentina, inclusive na última rodada da fase de grupo daquela Copa da Rússia, houve um papo aí dele com o Messi pedindo, né, orientando o Sampaoli a como escalar a seleção da Argentina. Fora, vaza. Agora falando em treinador, né, o tal de Ancelotti lá, né, o queridinho da CBF. Pois é. Saiu a relação aí dos indicados aí para o The Best da FIFA. E sabe quem é o técnico em primeiro lugar, né? Fernando Diniz. Não, o Pepe Guardiola. E o Ancelotti não é nem citado. Inclusive, sabe quem tá nessa lista? O Silvinho. Ele... O Silvinho, atual treinador da Albânia. Albânia é o país do leste europeu. Exatamente. Que tá fazendo uma baita de uma campanha nas eliminatórias pra Euro. Pode ir pra Eurocopa. Vocês sabem quem que está na lista, na comissão de eleição, né? Quem? Um brasileiro e um argentino. O Kaká, que é o brasileiro. O Kaká e o Camps. O Mário Camps, artilheiro da Argentina em 78. Muito bom. Primeira Copa do Mundo da Argentina. Silvinho, essa daí... Silvinho, como é que é lá? Silvinho, calma aí, peraí, eu não tô ouvindo. É isso aí. Vamos. Silvinho, apaga. Esse vídeo muito bom, né? Esse vídeo. Sensacional. Né? E é nesse clima gostoso, nesse clima animado, esse pré-jogo de Guarani e Tombense. Acompanhando, claro, o que de melhor acontecer no primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. Deixa o seu like, participe da nossa jornada no Facebook, no YouTube. Você também na Dália app, daqui a pouquinho acompanhando com imagens. Você na Rádio Essência FM. Alô, você da Rádio Essência FM, lá no Circuito das Águas. Um abraço especial para Águas de Lindóia, Amparo, Olambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro, na região de Campinas, né? Você de Campinas, Americana, Arturo Nogueira, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Olambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Montemor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara do Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos, Vinhedo e Morungaba. No Circuito das Águas em 98.5 FM. Você em Campinas e região em 102.5 FM com a Rádio Essência FM, a frequência da vida, a frequência da bola. Albert Cavalcanti, 10 minutinhos pra bola rolar. Guarani definido. Escalado. E o Tombense escalado. Definido. E a arbitragem? Na pedra. Para a Prone Alimentos, em 30 segundos você confere a ficha técnica completa de Guarani e Tombense. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Humberto Louser vem definido e escalado assim. Douglas Borges, o goleiro, camisa número 31.
Na lateral direita, Diogo Capitão Matheus, o camisa número 13. A dupla de zaga do Bugrão, Alan Santos, camisa número 12, e o Lucão, camisa número 3. Na lateral esquerda é o Mike, o camisa número 6. Os homens do meio-campo do Bugrão, Matheus Bueno, 18, Lucas Araújo, 21 e o cérebro pensante na partida de hoje, Bruninho, 27. Os homens de frente do Bugrão, Bruno José, 17, João Vitor, 19 e o matador artilheiro Guarani no Campeonato Brasileiro com 8 gols, Derek, o camisa número 11. Repeteco do Bugrão, Douglas Borges, Diogo Matheus, Alan Santos, Lucão e Mike, Matheus Bueno, Lucas Araújo e Bruninho, Bruno José, João Vitor e Derek. Caso o técnico Humberto Louser queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Álvaro, Pablo Tomás, Bruno Mendes, Wenderson, Bernardo, Isaac, Ian, Gustavo França, Valber, Kaique, Iago Teles e Regis Lucas de Souza. É o bravo Bugre Guerreiro, é o Guarani na expectativa de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. 13 vitórias, 8 empates, 6 derrotas, 33 gols marcados, 20 gols sofridos. É o Bugre que joga em casa e a próxima partida é fora contra o CRB. Futebol Interior. E o Tombense do técnico Moacir Júnior vem definido e escalado assim: Felipe Garcia, o goleiro, camisa número 1. Pedro Costa, o lateral direito, camisa número 2. A dupla de zaga do Tombense, Augusto, camisa número 3 e Roger, camisa número 4. Na lateral esquerdo, ele, Egídio, camisa número 6. Os homens do meio campo do Tombense, Bruno Silva, camisa número 5 e Bruno Matias, o 8. O cérebro pensante, Matheus Friso, camisa número 10. Os homens de frente do Tombense, Robert, camisa número 7, Cleiton, camisa número 11 e ele, o matador, já passou aqui pelo Guarani, Fernandão, camisa número 9. Repeteco do Tombense, Felipe Garcia, Pedro Costa, Augusto, Roger e Egídio, Bruno Silva, Bruno Matias, Matheus Friso e Robert, Cleiton e Fernandão. Caso o técnico Moacir Júnior queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Léo Liang, Ednei, Matheus Buiati, João Pedro, Guilherme, Daniel Amorim, Rafinha, Alexandro, Alexandre Jesus, Marcelinho e Lucas Marques, Lucas de Souza. Ah, é o Tombense, é o Carcará Mineiro. 27 jogos, 6 vitórias, 7 empates, 14 derrotas, hein? É o terceiro time que mais perdeu neste Campeonato Brasileiro da Série B. São 30 gols marcados, 38 gols sofridos, 25 pontos na tabela. Na próxima rodada, a equipe do Tombense enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto em casa. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje é o senhor Maguielson Lima Barbosa, do Distrito Federal, com seus auxiliares, Alerri Souza Silva, do Distrito Federal, e o Wagner Júnior Bonfim Ledo, do Paraná. O quarto árbitro é o Pablo Rodrigues Soares de Oliveira, de São Paulo, e o árbitro de vídeo, na salinha da TI, Carlos Eduardo Nunes Braga, do Rio de Janeiro. Ficha técnica do jogo. Daí a ficha técnica completa para o confronto entre Guarani e Tombense. As equipes já entrando no gramado, você na Dália app acompanhando as imagens. Você ao fundo ouvindo o som ambiente do Brinco de Ouro. Mais uma festa bonita, promovida aí pela torcida do Guarani, que prometeu um bom número de torcedores, o clima perfeito para você poder jogar bem o futebol, o clima ensolarado. Não sei se a gente vai ter parada técnica, né, por conta do sol que é muito forte. Mas expectativa de um grande jogo, o Guarani que vem de verde, camisa verde, calção branco, meia verde, o time do Tombense com seu uniforme todo vermelho. Camisa vermelha, calção vermelho, meia vermelha também. Realmente um grande espetáculo, um show de bola, um show de transmissão para você nos canais Futebol Interior no YouTube, Facebook, também no Rumble e também na Rádio Essência FM e também na Dali app. É transmissão, é futebol que não acaba mais aqui nos canais Futebol Interior. Você no YouTube, no Facebook, deixa a sua mensagem, deixa o seu comentário, abraçando aqui o Domingos Bergantin Júnior. Esse time do Guarani, esse time do Tombense sempre atrapalhando o Guarani. Haja vista, né, que no primeiro turno os dois times ficaram no empate. O Guarani treinado ainda pelo Bruno Pivetti, presidente. E na época, o Marcelo Chamusca era o treinador do Tombense. Pelo menos jogando lá em Minas, o time do Guarani costuma ter dificuldade, mas quando joga no Brinco, o Guarani ampla vantagem, né? Parece que o Tombense está num bom momento. Inclusive, a escalação é o time base das últimas 2 ou 3 partidas. Só uma alteração. Com relação à última partida do Tombense, esse Alexandre Jesus vai para o banco, jogador que
jogou no Fluminense, e dá lugar para o Robert. Nas demais posições é o time base do Tombense. Mas com todo o respeito ao Tombense, Guarani, não há como discutir o favoritismo do Guarani na partida de hoje. Joga em casa, embalado, busca o acesso, enquanto que o Tombense busca sair da zona de rebaixamento. E com relação à escalação, ninguém pode discutir que esse não é o melhor time do Guarani. Evidentemente, guardadas as ausências aí, né, do goleiro e do volante. Mas os que entraram aí, eu acho que vão dar conta do recado. Então, alguém pode discutir que esse time, algum jogador que está no banco do Guarani, merecia lugar nesse time titular para começar a partida? Acho que nenhum torcedor vai discutir. São jogadores que têm aí uma ligeira condição de suplentes, né? Entrar no segundo tempo, por qualquer iniciativa do treinador. Mas para começar como titular, esse é o time ideal do Guarani, que eu acredito que vai levar o Guarani à Série A do ano que vem. Um abraço aqui pro Flecha Verde. Alô, Flecha Verde, tamo junto e misturado. Ele manda aqui, Balão Kennedy é Guarani. Wilson Correia. Rapaz, tá difícil a vida da Ponte, né? Ele dizendo aqui que os Ponte Pretanos têm que torcer pro Guarani para tentar se livrar do rebaixamento. O Ponte ainda há uma certa distância aí do Z4. A gente espera que, enfim, né? O Guarani vença o jogo, o Albert acima de tudo, até porque o foco do Guarani é na parte de cima da tabela. Assim, independentemente da rivalidade, né? Cada um buscando seus objetivos. O Guarani buscando o objetivo do quê? Dos 3 pontos e buscar o acesso. E os adversários, né, assim vão buscando seus pontos para outros objetivos. Lembrando que se o Guarani tiver aí o presidente Lucas de Souza e vocês que nos acompanham pelas multiplataformas, se o Guarani se o Humberto Lousa der uma de Mozart Santos, meu amigo, a pontuação será perfeita. Dos 33 pontos disputados, o Guarani, o Mozart Santos, conseguiu 25. Isso aí seria sensacional para o Guarani subir. Pois não, presidente. Eu tenho aqui um recado do Edivalmir Massa. Perfeito, vamos lá. Tem uma empresa de contabilidade aqui em Campinas, muito conceituado, né, nos ramos esportivos e nos meios esportivos de Campinas. Ele me pediu aqui para a gente dar um alô para essa iniciativa de torcedores do Guarani que fizeram uma vaquinha para ajudar o Júnior Tavares da Ponte Preta. Eu disse para ele o seguinte: se o negócio for sério, tudo bem, louvável atitude. Agora, se for para tirar uma, né, aí já não concordo. Na tela da Dália para você, a escalação do Guarani: Douglas Borges, Diogo Matheus, Alan Santos, Lucão e Mike, Matheus Bueno, Lucas Araújo, Bruninho, Bruno José, João Vitor e Derek. Escalação do Tombense: de Felipe Garcia, Pedro Costa, Augusto, Roger e Egídio, Bruno Silva, Bruno Matias e Matheus Friso no meio, Robert, Cleiton e Fernandão. É o time do Tombense pra você na Dália App, porque hoje a transmissão é com áudio na Rádio Essência, no Futebol Interior e com imagem na Dália App. Que beleza, hein? É a transmissão Omnichannel, multiplataforma do Futebol Interior. Pinga 3 também ou não? Poderia, né? Pinga 3 também, né, Presida? Tá bom. O Presida já balançou aqui, já estregou as mãos. Eu sei, presidente. Pinga 3, isso é bom. Abraçando aqui o Claudemiro Marchini. Pedrolino, alô Pedrolino, nosso repórter itinerante, tá em tudo que é lugar o Pedrolino. Eu vi ontem. E o Ellison Valmir, né, falando aqui que vai ser 2-0, mas vai ser 2-0 pra quem, Ellison? Mande aqui no chat. Pra quem você tá torcendo. Aliás, falando nisso, tem enquete no YouTube e também no Facebook. Participe da nossa enquete. Quem que vai vencer o jogo? Vai dar Guarani? Vai dar Tombense? Vai ser empate? Deixe lá a sua opinião. Curta, compartilhe e comente a nossa transmissão. Você na Dália App também deixa o seu recadinho. Ao longo do intervalo a gente dá uma pausa para poder ler a sua mensagem. Vai rolar o Milão, vai começar a emoção no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. E aí a confirmação na tela aí da Dália App. O Maguelson Lima Barbosa é o árbitro do jogo. Leí Souza Silva, o assistente número 1. E o Wagner Júnior Bonfim Ledo, do Paraná, é o assistente número 2. Wagner Ferreira, arbitragem lá do Maguelson Lima Barbosa. Esse nome não me é estranho em jogos do Guarani, viu? Já apitou o jogo do Guarani. Ele é do Distrito Federal, tem 32 anos, professor de Educação Física. E terá um auxiliar, o primeiro assistente, que também é do Distrito Federal, funcionário público, tem 32 anos, é lá de Sobradinho. Agora, por que os 3 não do distrito, né? Tiveram que chamar um do Paraná para completar o trio. Bom, não dá para entender esse tipo de escala, mas o Wagner, meu xará, ele é um funcionário público em Siqueira Campos, no Paraná. Muito bem. Você conhece Siqueira Campos, Albert Cavalcanti? 300 quilômetros de Curitiba. Então, olha, não conheço, mas eu sei que ali tem uma rodoviária ali, que tem aquele aquela famosa coxinha, meu tem Deus, aquela... com catupiry, que eu vou falar pra você, é uma delícia. É na região de Venceslau Brás. Muito. Venceslau Brás. Aí sim, hein? Agora, aí sim, presidente.
Aí eu me acabei aí me situando. Se não fosse esse ponto de referência, eu não saberia. Muito obrigado, Presida. Presida, você é sensacional. Ajudou pra caramba. Muito bem. Eu fiquei na mesma. Ó, o Moacir aqui, pra quem tá na Dali, né? O Moacir Júnior que voltou, né? Ele que estava no Amazonas e agora voltou. Ele que é o técnico com mais vezes treinou a equipe do Carcará. Ele está de volta com aquela missão, né? De tirar o Carcará dessa situação. 56 anos, ex-zagueiro central, né? No tempo de futebolista, né? E começou bem, né? Começou já vencendo o time do ABC em casa por 3-0, num jogo de 6 pontos importante para o time do Tombense, mas é como nós dissemos aqui há pouco no nosso destaque, no nosso pré-jogo. O Guarani briga pela parte de cima, joga em casa contra um time que briga na parte de baixo da tabela. A obrigação do Guarani é vencer hoje, Albertinho. E o Bruno Mendes, que está no banco de reservas, está com a camisa número 100, né? Aí a alusão, a sua marca, né? Ele chegou a 100 jogos com a camisa do Guarani e ele agora usa a camisa número 100. Que coisa, hein? Vai começar a emoção, vai rolar o melão. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, a Taba é o palco do espetáculo. 1 minuto de silêncio sendo respeitado no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Quem dá a saída de bola é o time do Tombense. Quem vem pro primeiro tapa na bola é o camisa número 9, o Fernandão. O Guarani de Lucas Araújo, também do Douglas Borges no gol hoje, porque o Pegorari tá fora e também o Matheus Barbosa. Porém, entretanto, a família bugrina, a nação bugrina espalhada em Campinas, em todo o Brasil, espera um grande jogo, espera uma grande exibição do Guarani. Trila o apito árbitro, apita o senhor Maguielson Lima Barbosa, tá rolando, tá valendo, boa sorte, Guarani! Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, família. Vem comigo, torcedor espalhado no Brasil, no mundo inteiro. Curtir a primeira etapa de Guarani Tombense. Trabalho de bola do Guarani, campo de defesa. Quem domina a parada é Alan Santos. Solta a bola na ponta direita com o Diogo Matheus. Devolve com Alan Santos, zaga central. Ele faz a virada de jogo da direita para a esquerda. Acha Lucão na quarta zaga. Lucão na intermediária, campo defensivo. Solta de lado a parada com Mike. 2 toques na bola, volta com o quarto zagueiro do Bugre. Troca passes, roda a bola o Bugrão. 30 segundos passados já do primeiro tempo e quem toca na bola é o Guarani, o Tombense marcando em bloco baixo, esperando o momento certo para dar aquele bote para tentar o contragolpe, mas é o Guarani que tem a posse da bola na quarta zaga com o Lucão, gira o corpo pro lado direito, acha a jogada com Alan Santos, intermediária, campo defensivo do Bugre, daí para Alan Santos, na linha lateral dos técnicos, bem pertinho do Moacir Júnior, ele engata a primeira, segunda marcha, para na altura da metade do campo, na frente do Matheus Friso, solta a pelota com o Matheus Bueno, o carteador do jogo do Guarani, ele que distribui a parada no meio campo do Bugre, ele volta a jogada lá com o Alan Santos, dentro do lado esquerdo para Lucão, Lucão passa a metade do campo, engata a primeira, segunda marcha, lançamento em profundidade para Mike, se chegar pode ser perigo, a bola passa, vai pela linha de fundo, tiro de meta em favor da equipe do Tombense, Canais Futebol Interior, Dali app e Essência FM, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Trabalho de bola do time do Tombense no campo de defesa, sobe a marcação, sobe as linhas de ataque o time do Guarani, tenta marcar a saída de bola do Carcará, que consegue escapar da bola esticada no comando de ataque, pintou o domínio ali do Fernandão, foi pro chão, é falta. Falta marcada, jogo parado, falta, primeira falta do jogo em favor do Tombense lá pela meia esquerda, Albertinho. Ali o Fernandão, né, usou todo o seu corpanzil ali pra poder, proteger a bola. O Matheus Bueno, hein, chegou por baixo tentando dar acertar a bola, acabou acertando o jogador. A primeira falta da partida, hein, 2 minutos do primeiro tempo, segue no Brinco de Ouro, 0-0 a informação para a Construtora Patriani. Trabalho de bola do Tombense, vem o Carcará pro campo de ataque, bola solta com o Augusto, zaga central, domina, tá sem espaço, gira o corpo, lado esquerdo, inverte a página, vira a folha, domina parado, Roger, marcado lá pelo platinado Derek, cabelinho loiro dele hoje, tentou esticar a jogada, dá certo o lance, ele faz a tabela lá com o Bruno Matias que volta o lance, volta a jogada lá no campo de defesa, domina a parada, o Augusto, zagueiro central, camisa 3, domina, para na intermediária, não tem com o que jogar mais à frente, vai lá, Wagner. É interessante dosar energias, hein, por causa do calor demais. Então, tá tudo agora, não sai o gol no segundo tempo, pode cair o rendimento. Então, pois é. Eu acho que, não sou eu que vou dizer isso, eu acho que os fisiologistas estão lá para orientar o time. Então, e a semana foi cheia, né, Presida? E a semana foi cheia, Foram 12 dias sem jogos, exatamente, né? O jogo do Guarani no dia 5 contra a Chapecoense. Isso, e o Guarani ele, focou bastante, viu? Quando voltou, ali os preparadores físicos, ali junto com o técnico Humberto Louser, focaram nesse problema, entre aspas, né? Que é saber dosar aí os jogadores quando vem o Carcará. Vem o Carcará, bola esticada na ponta esquerda, domina a parada, Cleiton, chute de fora pra defesa do Pegorari. E que gramado, hein?
Que tapete, Coisa né? linda. Tapete. Show de bola, né? E teve Quem show, reclamar de jogar num gramado desse aí, como é que faz, hein, Albertinho? Exatamente. A gente vai olhando assim o gramado. Nenhuma falha, então, e a gente vai olhando no estádio Brinco de Ouro aí, vai lembrando o derby, né? Exato. E aguentou bem, né? Todo mundo. A gente falou do drenagem jogo. do derby, Exatamente. sensacional. A gente falou do golaço do Bruno José quando o Guarani vem aí, Lucas. E vem com o João Vitor, boa bola pra Bruninho do Rabisco, carregou pela esquerda, veio o chute de fora pra defesa do Felipe Garcia. Teve chute do Carcará de um lado, o Bugre na flechada do outro. Bom chute do Bruninho. Tava bem colocado, o Felipe Garcia fez a intervenção, Albertinho. É, na jogada que ele mais gosta, né? O Bruninho, ele vem de trás, ali pelo lado esquerdo, ele parou, dominou. Ah, não tem ninguém? Eu vou mandar aqui. Mandou sapatar, a bola quicou na frente do goleirão do Carcará, que fez a defesa. A primeira finalização do Guarani no gol. Segue no Brinco de Ouro, 0-0. A informação para Iga Atacado. E só para responder o nosso querido Ellison Valmir, perguntando quem tem desfalque no Tomense. Daqui a pouquinho porque vem Bugre. Bola na ponta esquerda, vem cruzamento, Derek fechou, tocou de cabeça, a bola bate na marcação do Roger, sem sair escanteio, evitou a saída, deu bobeira, a defesa do Carcará. Volta o Guarani pela ponta esquerda, balança o esqueleto, vem pro campo de ataque, João Vitor. Fatiou, jogou mais atrás lá com o Mike devolveu com o João Vitor. João Vitor olhou pra dentro da área, cruzamento, a bola fechada, passa, a esquerda do gol, vai fora. Mais outra boa descida do Bugrão pela ponta esquerda. O cruzamento que saiu do João Vitor, a bola que veio fechada, passou por todo mundo, tira a tinta da trave esquerda do Felipe Garcia, Albertinho. É, fazendo a dobradinha, ali era o Bruno, né, o Bruninho. Ali ele fazendo, ali o Mike puxou toda a marcação para a linha de fundo, e ali o Bruninho ficou livre, leve e solto. Ele fez o cruzamento na primeira trave, ali o platinado, o Lewanderick, ele foi pra bola, é verdade, a bola quicou na frente dele. Faltou aquela unha que ele cortou na noite passada para colocar a bola dentro do gol. A informação para Shimozono Mega Sorte Loterias. Então os desfalques do Guarani, o Pegorari e Matheus Barbosa, suspenso por 3 cartões amarelos. E no caso do Tombense, o Kekel, Kevin, também o Wesley, lesionados. Essa informação para o nosso querido Ellison Valmir. Vem Bugre, lá pela esquerda, Derek vai pro chão. O árbitro manda seguir, retoma a posse de bola o time do Carcará. Vem Tombense, bola recuperada com Robert, tenta a jogada. Acha o passe lá pelo meio, tentativa de bola esticada pro Fernandão. Vai ficar de graça lá com o goleirão Douglas Borges. Canais Futebol Interior, Dali App e Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. E hoje quem tá no Facebook pra ler a mensagem é ele. Vai lá, Alberti Cavalcante. Santiô, vamos lá, mano. Bigode Nascimento, boa tarde, Bigode. Tudo bem? O Renato Silveira, boa tarde a todos. Meu palpite é 2-1 Bugrão. Tamo junto, amigo. A Marinês Oliveira, 2-1 para o Guarani também. A Ana Piovesan, boa tarde. Hoje vitória do Bugrão pra cima deles. E o Jaldovaldo... Olha a tentativa de jogada do Guarani pela esquerda, a bola bate e volta com o Bruninho. Completa aí, Albertinho. O Jadovaldo Tibério, Guarani 2-0. Todo mundo postando os 2 gols do Guarani. Mas eu sei o que é, né? Vocês querem a liderança, eu também quero. E o José Augusto Luiz, boa tarde a todos. Hoje vamos chegar no topo da tabela. Vem Guarani, sai jogando lá pela ponta esquerda. Lucão domina, passa a metade do campo, engata a primeira, segunda marcha. Se deixar, Lucão vai embora. Carregou pela canhota, soltou pra Mike. Mike olhou pra dentro da grande área. Encarou a marcação do Robert e deixou camisa 7 do Carcará pra trás. Faz recuo com o Matheus Bueno, domina o carteador do Bugre. Lá vem Matheus Bueno, jogando mais avançado hoje. Abriu pela esquerda com o Mike. Mike pra cima da marcação do Fernandão. Fernandão ajudando a defesa. Voltou com o Matheus Bueno. Matheus Bueno prefere o tapa curto com o Bruninho. Bruninho na intermediária, campo ofensivo. Chamou a tabela pelo meio. O juiz atrapalhou a tabela do Guarani. Tira a defesa do Tombense. E o Maguielson mandou seguir. A bola bateu no árbitro, atrapalhou o ataque do Bugre. Desce o time do Tombense. Bola esticada na ponta direita para Cleiton. Cleiton ganhou a parada, linha de fundo. Atenção. Desceu o Tombense. Tentativa de jogada. Sai do gol. Douglas Borges faz a defesa. Tudo isso começou por conta do Maguielson. O Maguielson, o árbitro da partida, Maguielson Lima Barbosa, que atrapalhou o ataque do Guarani e deu um contragolpe lá pro Tombense, viu, Albertinho? É, a bola no campo de ataque pelo lado esquerdo ali, o Guarani ia tentando ali subir as suas peças quando veio o Guarani de novo. Vem Bugre, bola esticada na ponta direita para Bruno José, o jogo é eletrizante, o jogo é corrido, Bruno José chamou a marcação, decidiu para dançar, cruzamento, a bola fechada no segundo pau, aparece Pedro Costa, toca de cabeça, a bola vai fora, escanteio. Escanteio para o Guarani, pelo menos foi a impressão que eu tive. Eu também tive escanteio, mas eu não sei na não. jogada lá pela direita, uma boa descida, uma descida rápida do Bugre, Albertinho. É, pelo lançamento tudo começou lá atrás, né? Ali o Maguielson acabou atrapalhando, mas pelo lado esquerdo, a bola fez a curva por trás. É, foi chamada aquela parábola por trás, assim como diria o nosso presidente. É, mas aqui tudo começou lá na frente, né? O Guarani com a bola dominada pelo lado esquerdo, ali o Bruninho tentou fazer a jogada, a bola pegou no juiz. E na minha terra, quando a bola pega no juiz, você tem que parar o jogo.
jogo e dar a bola ao chão a favor do Guarani. Ali não, o Maguielson Lima Barbosa deixou o jogo seguir, um contra-ataque monstro pela direita. Ali o Alan Santos acabou perdendo ali na corrida. Isso não aparece ali, o Douglas Borges fazer a defesa. Olha, eu vou falar pra você, viu, Lucas de Souza, não sei não, viu? Poderia ser o primeiro gol da partida. A informação para Ovo Satoshi. Rapaz. A gente sabe que tem muitas formas de você acompanhar a nossa transmissão, mas o nosso público do YouTube é sensacional. Quase 100 simultâneos na nossa transmissão. Lateral para o Guarani, pelo lado esquerdo, o Mike balança o esqueleto, acha Bruninho. Quase 100 simultâneos na nossa transmissão do YouTube, muito obrigado. Bola na ponta direita, recupera a posse de bola, o time do Tombense sai jogando ali pela meia direita com Bruno Matias. Bruno Matias carrega no terreno, cabeça erguida, busca alguém para jogar ali pelo meio, fechadinho o Guarani. Ainda Bruno Matias, carrega a jogada, volta o lance com Bruno Silva, o carequinha. Jogou aqui pro Campinas também. Ele abre a bola na esquerda com o experiente Egídio, linha lateral dos técnicos, volta tudo no campo de defesa, Canais Futebol Interior. Dá-lhe a PP e Essência FM, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Bola invertida da direita para a esquerda, buscando Egídio. A bola passou por todo mundo, sai pela linha de lado lateral para a equipe do Guarani, campo de defesa. Wagner Ferreira, lance anterior envolvendo aí o Maguielson Lima Barbosa. A bola bateu no árbitro, atrapalhou o ataque do Guarani. Tinha que ter parado o jogo, não? E proporcionou um contra-ataque monstro do Tombense ali pela direita. É que falta qualidade, né, pro time adversário, para conseguir algo melhor. A bola parou nas mãos do goleiro do Guarani. O Guarani já criou umas 2 ou 3 chances, um pouquinho mais de capricho aí para sair o primeiro gol. Bola recuperada no meio, Bruninho tentou o giro, foi desarmado, vem Tombense. Bola aberta na ponta direita com Robert, volta na metade do campo, volta com Bruno Silva. Bruno Silva abre na ponta esquerda com Egídio, experiente Egídio, passagens por Palmeiras, também pelo Fluminense, aquele Egídio. Na ponta esquerda ele estica a jogada, faz o passe com Cleiton, linha lateral do técnico, chama a marcação do Bruno José para dançar, ele volta o lance com o Egídio da esquerda para a direita, faz a virada de jogo lá com camisa 3, Augusto passa a metade do campo, abre bola na ponta direita com Pedro Costa volta a jogada, volta o lance no campo de defesa com Augusto, você ouviu o toque da mesa digital do Bolacha, passa o tempo, passa o tic-tac do relógio, não para, o tempo e placar de jogo você confere nos canais de futebol interior, também na Dália PP e na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, 28ª rodada, faltam 10 pro fim do Campeonato Brasileiro da Série B, por enquanto 0 pra lá e 0 pra cá, placar ao vivo, futebol interior informando, daqui a pouquinho, a bola rola para São Paulo e Flamengo e São Paulo, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, e logo mais às 18 horas pela Série B, Vitória e Avaí. Essência, a frequência da vida. Lucas de Souza. Meu instrumento é a voz, minha alegria é narrar. Aqui, alegre sempre até o fim da minha vida. Vai lá, Albert Cavalcante, scout do jogo. Vamos para os números do jogo, Lucas de Souza e amigos, você que nos acompanha por todas as plataformas. É uma felicidade, uma alegria imensa, viu, Lucas de Souza, estar aí ao lado de vocês, né, pra gente poder falar aí sobre essa partida, uma partida tão importante, né? O Guarani que precisa tanto dessa vitória, o Guarani que, dependendo do resultado, né? Se o Guarani conseguir uma vitória de 2 gols, e dependendo também se o que acontecer, né, na outra partida, o Guarani pode ser aí, até mesmo estar na liderança. E só aqui, né, passando os números do jogo, o Guarani tem 54% de posse de bola contra 46% do Tombense. Finalizações, uma para o Guarani e uma para o gol. E o Tombense, nenhuma, né? Faltas e quando vem chegando o Guarani. Tentativa de jogada lá pela ponta direita, Bruno José, desarmado por baixo. Tava esperto no lance por ali o Bruno Silva, a bola vai pela linha de fundo. Tem escanteio o Guarani, Alberti. O Guarani vai apertando, ou é pela direita ou é pela esquerda, o Guarani vai apertando, vai tentando aí conseguir o seu primeiro gol aí. Lembrando, hein? Uma vitória do Guarani deixa o Guarani dentro do G4, independentemente da situação, independentemente da vitória. Se o Guarani conseguir a vitória, meu amigo, o Guarani passa todo mundo e pode dormir até na 3ª colocação. Lembrando que o Guarani, né, nas 5 partidas, né, o Guarani, essa aqui é a 5ª partida dessa rodada, né, a 28ª rodada, o Guarani só está esperando, todos esperam, né, uma vitória do Guarani com essa torcida imensa, né, que vem chegando aí, uma expectativa de 9 mil, né, torcedores aí, o Guarani possa, quem sabe aí, conseguir os seus 3 pontos. Wagner Ferreira, 12 minutos deste primeiro tempo, por enquanto 0-0. Me parece que eles estão sentindo realmente o clima, né, não há muita velocidade no jogo, não. O Guarani está procurando, sem muita sede ao pote. E eu acho que está correto. Não tem que se desesperar para fazer o primeiro gol. Deve sair naturalmente. Tem mais time? Tem mais time. O Tombense veio para jogar por uma bola. Está totalmente jogando atrás. Então é só
um pouquinho mais de capricho, abrir um pouquinho mais do jogo, explorar as laterais, né? Que os laterais não estão descendo. Quando desce lá pela esquerda com o Mike, sempre vem bom cruzamento. Vamos torcer para que aconteça logo o primeiro gol para tirar essa angústia aí do torcedor. Bola recuperada, retoma a posse de bola Guarani, vem pro campo de ataque Bruninho do Rabisco, estica pra Derek, tentou a tabela curta, passe errado, agradece Matheus Friso, sai jogando o time do Carcará pela esquerda, campo de defesa com Egídio, inverte a página, vira a fúria da direita pra esquerda, a bola passa ali pro Robert, chega no Pedro pra Robert, lá vem o camisa 7 do Carcará, adiantou no terreno, foi desarmado, retoma a posse de bola Guarani no campo de defesa, Canais Futebol Interior, Dália PP e também Rádio Essência FM, aqui nós torcemos por você. Vem Bugre, bola esticada na ponta esquerda, João Vitor, a bola bate, volta com o Bruninho, vai pro chão, o árbitro manda seguir, rebote e volta com o time do Tombense, bola pela meia com o Robert com o Matheus Friso chama a jogada pelo meio com o Bruno Matias, voltou com o Matheus Friso, o camisa 10 do Carcará é bom de bola, canhotinho, enjoado tal do Matheus Friso, ele volta a jogada na ponta esquerda com o Egídio, passa a metade do campo, busca alguém pra jogar, domina, para, volta o lance no campo de defesa, Canais Futebol Interior e Rádio Essência FM e também Dália app, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Lateral bola para a equipe do Guarani pelo lado esquerdo, campo de defesa, Lucão, estica a jogada com Matheus Bueno, campo de defesa, domina, para, pensa, pisa, olha, carrega a jogada na intermediária, 2 passos para frente, vai avançando no gramado, vai ganhando jadas, ele abre na ponta direita, campo de defesa ainda com Alan Santos na zaga central, soltou para Diogo Matheus, lá vem o Diogo Matheus, parou, pensou, chegou na metade do campo, devolveu com Matheus Bueno, é quem distribui o jogo no time do Guarani, lindo passe para Derek no comando de ataque, antes do Derek chega o Augusto, toca de cabeça, rebote e volta com Egídio, manda a bola para frente, ela sai pela linha de lado, explode a jogada em cima da marcação do Guarani, lateral para a equipe do Tombense, campo de defesa, momento que mostra a imagem aí, o tal do almoço do Humberto Lousa, né, pelo horário aqui, vamos dizer assim que o Humberto Lousa acabou de almoçar ali, pedindo para os jogadores do Guarani saírem, né, saírem tocando a bola, sem esse negócio de ligação direta, senão o Derek vai morrer de fome, o Guarani, que sempre, né, vai trabalhando as jogadas, né, bola de pé em pé, não adianta dessas bolas petelas, né, por mais que o Derek esteja com o seu cabelo platinado, ele não vai fazer milagre, né, Lucas? E vem Bugre, bola esticada na ponta esquerda, João Vitor domina, encara a marcação do Pedro, um pra lá, 2 pra cá, bico da grande área, cruzamento, a bola fechada, tira a defesa, afasta do jeito que dá o Augusto, rebote voltou pela direita, domina a parada, Pedro Costa, carrega na contramão, recebeu a marcação, tá com espaço pra tentar o passe, achou Matheus Friso domina, para, pensa, pisa, olha, volta o lance no campo de defesa com Pedro Costa, avança no terreno, engata a primeira, segunda marcha, se deixar ele vai embora, Pedro Costa, passa a metade do campo, esticou a jogada na ponta direita pra Robert olha pra frente, encara a marcação de Mike, parou, pensou, voltou com Matheus Friso de primeira com Robert, tabela curta do Carcará, Robert domina, sai da direita, vem pro centro, volta o lance no campo de defesa, Canais Futebol Interior, Rádio Essência FM e Dália app, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte pra você, Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Tombense no ataque, tentativa de chute do Robert, a bola explode na marcação, pega o rebote João Vitor e tome contra-ataque do Guarani, bola esticada na ponta esquerda, na correria do João Vitor, dominou, parou, tá marcado, ficou sem espaço, volta a jogada, volta com o Lucas Araújo, abriu pela ponta direita para Bruno José, pouco acionado no jogo, Bruno José dominou, passou o jogo, Matheus Bruno José, fatiou no segundo pau, Pedro Costa sobe e tira, rebote e volta dentro da área, Egídio completa o serviço, a bola voltou para Diogo Matheus, olha para dentro da grande área, cruzou no capricho, a bola no segundo pau, toque de cabeça, ficaram pedindo pênalti, a bola voltou, João Vitor foi derrubado, Maguielson Lima Barbosa manda o jogo seguir. Manda o jogo seguir, tem VAR do Carlos Eduardo Nunes Braga do Rio de Janeiro na sala da TI, galera ficou na bronca aí, Albertinho. Tô esperando aqui chamar o milionário Zé Rico, ele colocar a mão no ouvido, o VAR chamar para ver o lance. Cruzamento dentro da grande área. Ali, ó, a cabeçada do João Vitor. E ali pegou ali. No braço do Pedro Costa, exatamente. O Pedro Costa, ele até tentou tirar. Mas ali eu não sei não, hein? Não tem essa. Ele pulou meio de lado, é verdade. Mas a bola acabou acertando o braço. Eu, na minha terra, quando é assim, é pênalti. Na minha terra, né? E o Maguielson também, a equipe do VAR também não chamou o Maguielson. Vamos aguardar aí, acho que a turma deve estar a famosa parada técnica, que o calor deve estar ensurdecedora, como diria assim o presidente. Mas pra mim a bola pegou no braço. E aí, presidente? Não dá pra entender esse tipo de critério, né? Eu tenho visto jogos e jogos, acontece esse tipo aí, é pênalti. Consulta o monitor,
E não tem outra, é na cal. Agora, será que com essa parada aí vai desviar o foco, não vai voltar mais no lance? Pra mim, houve um toque visível. Exatamente. E outra coisa, se ele tivesse pulado com os braços, se ele tivesse com o braço na Colado, linha do corpo, exatamente, no corpo, beleza. Mas a gente vê que quando ele pula, o braço não é normal você pular com o braço pra trás. Ela ampliou Exatamente, o espaço. ampliou o espaço, né? Então, assim, o critério, tem hora, é não ter critério. A informação para a Rede de Comunicação. Pra 90 simultâneos na nossa transmissão no YouTube. Vem comigo, família. Vamos chegar a 100 simultâneos ainda no final do primeiro tempo. E aí no Facebook, daqui a pouquinho, o Albert lê a sua mensagem. Guarani recupera a posse da bola com o Matheus Bueno. Protegeu, foi pro chão, falta. Opa! Falta marcada. Opa, e ele atingiu. A falta do Agressão, Bruno hein? Matias. Agressão, tá hein? no chão, Matheus Bueno sentindo Bem no rim. dores. Bem na rinhada, como diria o outro. Rapaz, o Bruno Matias, o jogador tá no chão, ele Opa, chegou com o isso joelho aí é direito agressão, em cima do né? Matheus Bueno. Exatamente. Isso não se faz, Albertinho. Exatamente. O Bruno Matias ali, ele acabou ali perdendo a bola e o Matheus Bueno tomou a bola. Quando ele foi sair no contra-ataque, ele tomou um empurrão. Ali o camisa número 8, o Bruno Matias, ele chegou ali, né, fingindo, entre aspas, né, que a gente viu ali que ia acertar a bola, com a bola debaixo do Matheus Bueno no chão. Você acertava, você acabou acertando a famosa rinhada, como diria o outro. E o árbitro mandou seguir o jogo. E vem Bugre, bola esticada pra Bruninho. A bola se perde em linha de fundo, tiro de meta para o Tombense, Canais Futebol Interior, Dália, PP e Rádio Essência FM, unidos no Campeonato Brasileiro da Série B. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Alô, Chotoco Maccabi, lá em Nagoya, acompanhando a nossa transmissão. Antônio Celso, também o Neumax Oliveira Rezende, muita gente mandando mensagem, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Daqui a pouquinho o Facebook, vem Bugre, bola com Derek domina, faz o rodopio, encara a marcação do Bruno Silva, bola na ponta esquerda com o Mike, de primeira, boa bola lá com o João Vitor dominou, parou, pensou, Lucas Araújo se movimenta lá pelo meio, ele prefere voltar a jogada lá com o Matheus Bueno, agora sim com o Lucas Araújo, ele de primeira, volta a jogada com o Lucão na quarta zaga, chega na intermediária, chega na metade do campo, para, pensa, pisa, olha, abriu pela ponta direita com Alan Santos dominou, parou, pensou, puxa a jogada pelo meio com o Matheus Bueno com toda a sua categoria, na ponta direita para Lucas Araújo, fatiou, bola vem fechada, sobe a defesa, tira, subiu, desceu, vai cair dentro do tumulto, Derek ajeitou, a bola caiu na entrada da grande área, não tem ninguém do Bugre, Matheus Bueno ganhou a parada, pé direito, bateu golaço! Gaveta! Gol! Do futebol, nos canais Futebol Interior, na Dália PP, na Rádio Essência FM. Olha ele aí, Matheus Bueno, camisa 18 é a dele. Jogada que começa na ponta direita, um cruzamento pra área. A zaga do Tombense tirou parcialmente. A bola subiu, desceu, ficou dentro do tumulto. Derek ajeita no peito na raça, a bola fica esticada na entrada da grande área. Matheus Bueno no peito na raça, ganha a parada, enfrenta a zaga do Carcará, de pé direito manda uma bomba no alto do Grorão Felipe. Estufa a rede do Tombense. Matheus Bueno, camisa número 18, é bola na rede. É bola na rede. Caiu na rede, é gol do Guarani no brinco. É festa na tábua, faz a festa o torcedor do Guarani. Gol, palavra mágica que arrepia o torcedor do Mugrão em Campinas, em São Paulo, no Brasil, no mundo inteiro. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, também da Dali e também da Rádio Essência FM. Guarani 1, Matheus Bueno no peito na raça. 0 para o Tombense, Felipe Garcia. Essa aí passou, meu querido, vai buscar lá dentro e na intimidade do lance. Alô, Albert Cavalcante, me dá o detalhe do gol. Matheus Picotton Bueno, ele que durante a semana estava em busca, hein? Em busca do seu primeiro gol com a camisa do Guarani. Ele falou que estava batalhando muito, que ele queria muito fazer um gol para o Guarani. E assim foi feito, o cruzamento da direita. Ali o Derek atrapalhou a zaga, a bola sobrou para ele. E vem mais Bugre, Bruninho pra Derek, dominou, limpou a marcação, vai daí, perna esquerda na trave!
O Guarani acorda no jogo. Derek na sua principal característica, na velocidade, na habilidade, armou no pé esquerdo uma pancada, a bola explode na trave, quase o segundo gol do Guarani, Albertinho. E o Derek, ele que ajeitou pro Matheus Bueno chegar de trás, bater firme, bater forte com a perna direita. A bola foi, morreu, explodiu lá no fundo do goleirão Felipe Garcia, que até pulou. Mas nada pode fazer, agora o Guarani vai vencendo a Tombense por 1-0. E nesse lance, hein, o Levanderek está em busca, hein, de fazer o 9º gol e ficar mais coladinho na tábua de artilheiros do Bugre. O Guarani, com esse resultado, o Guarani está lá dentro do G4, Lucas de Souza. Wagner Ferreira, o Bugrão abre o placar e quase faz o segundo. O Guarani acorda no jogo. Eu tava dizendo, o Guarani tem que explorar as beiradas do campo. E por onde saiu o gol? Pela direita, um cruzamento do Bruno José. O Derek disputou muito bem com a zaga, acabou ganhando, na bola sobrou pro Bueno. Olha, o Bueno não tem característica de artilheiro, né? Cai entre nós. Mas foi muito feliz. Ele ganhou do zagueiro num toque e quando viu o goleiro ali, tacou no ângulo. Um golaço do Guarani, vamos chamar assim. Agora a gente estava merecendo já fazer esse gol. Abre a contagem, agora a porteira está aberta. Vamos ver até quanto vai. Ih, rapaz, vem Bugre. Olha lá, Bruninho recebeu, dominou, girou com o Lucas Araújo. Toca curta, jogada com o Mike. Mike chama a jogada, tem João Vitor na ponta esquerda, a bola pro ponteiro. João Vitor dominou, devolveu pra Mike na linha de fundo. Fez o break, 2 em cima dele, devolveu pra João Vitor. Olhou pra dentro da área, vai na calma o Guarani. Bola atrás pro Lucas Araújo, passe errado, tira a defesa, tira Bruno Silva. Rebote voltou, Lucão no peito, na raça, retoma a posse de bola pro Bugre. Bola na esquerda com João Vitor. Desarmada, a bola voltou com o Lucão. Canais, Futebol Interior, Essência FM, Dá-lhe app, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Vai lá, Alberti, a galera no Facebook. Vamos passar no Facebook. O Anderson Luiz Grigoleto mandando uma ótima tarde pra gente aqui. Grande Grigo. Exatamente. Grande Grigo. Ele que vai estar na Dali daqui a pouco, hein? Exatamente. O Grigo, né, que também tem a Rádio Grigo. Nós tivemos a semana, né, final de semana aqui. O J. Júnior, o Carlos Eduardo Lemos Matozinho, boa tarde a todos. A Ana Piovesan, o Osiel Porto de Jacarepaguá, do Rio de Janeiro. O Cardinale Paguá, né? também. Jacarepaguá? Não, Jacarepaguá, o que ele tá falando aqui, ó. Mas eu acho que é Jacarepaguá, acho que escreveu errado aí. E se ele for, e se existir isso aqui? Então tudo bem, muito obrigado, viu? Agora você também quer saber aonde tá morando o ouvinte. Olha o Guarani, Derek na perna esquerda, uma bomba, ela passa a esquerda, vai fora. Tiro de meta para o Carcará, completa aí, Alberti. O Reinaldo Catinari, né, mandando uma força para o Claudinei Corsi. Claudinei Corsi que está nos ouvindo, um beijo no seu coração. Ney, estamos rezando por você. A Maria Alice Palmeirão Santos, boa tarde, amigos, ótimo jogo, um grande abraço ao Claudinei Corsi. O José Augusto Luiz também mandando boa tarde a todos. O Pedro Amorim mandando aquela famosa figurinha do futebol, né, aqui do chutando e fazendo gol, quem sabe, hein, né, com essa figurinha o Guarani possa fazer mais gols. E a Eli Santos, esse aqui todos ligadinhos no Facebook do Futebol Interior. Alô, Paulo César Mattioli, vamos Guarani, bora Série A. Chotoco Maccabi feliz da vida com mais um gaveta do Guarani, né, Chotoco? Marina Araújo, Antony Celso, Paulo Marques, que beleza! É um show de audiência, um show de transmissão aqui nos canais Futebol Interior. Você já ouviu o toque da mesa do Bolacha, hein? 26 no relógio, passa o tempo, passa o tic-tac do relógio não para. O tempo e o placar de jogo você confere na Dali app, Futebol Interior, também na Rádio Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, 28ª rodada. Faltam 10 pro fim da Série B. Por enquanto o Guarani tá na frente, 1-0 pra cima do Tombense, gol marcado pelo Matheus Bueno. Hoje pela Série C, daqui a pouquinho, hein, tem Brusque e Operário. E jogando nesse momento o Paysandu contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. A alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, na Dália PP, também na Rádio Essência FM. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Parou por quê, Alberti? É a famosa parada técnica, né? Um som pra cada um, né? Então ali o árbitro preferiu ali, né? Mas também seria desumano deixar eles correrem, né? Apesar de serem atletas, não são de ferro, né? Que tá um sol. Tá uma lua lá no brinco, hein? Exatamente. Pra quem tá na Dália PP, né? Galera que tá no Facebook e no YouTube, tá acompanhando aqui a transmissão com
o nosso som, né? Com a nossa transmissão no pique do rádio. Mas na Dália App, você que ainda não baixou a Dália App, vai lá rapidinho, Por você favor. faz o seu cadastro. Na Dália App, procura pelo futebol interior, você vai ter a imagem do jogo. E mostra o detalhe do sol aqui na câmera, rapaz, que calor foi E em eu Campinas. esqueci meu óculos escuro na partida de hoje, hein? Que nem da última vez, hein? Mas tudo bem, vamos passar os números do jogo. Vamos lá, Alberti. Scout do jogo, 53% de posse de bola para o Guarani, 47% para Tombense. Finalizações, 5 do Guarani e uma só da Tombense. Mais finalizações no gol, hein? 2 do Guarani, uma foi gol, outra foi na trave, né? Da travessão do goleirão Felipe Garcia, nenhuma do Tombense. Finalizações para fora, 2 para o Guarani e nenhuma para o Tombense. Chutes travados, empatados, 1-1. Escanteios, essa aqui o presidente já fica se coçando, porque ele olha pra mim e vê se eu vou acertar ou não. 2 escanteios para o Guarani e nenhum para o Tombense, tô certo, ô presida? Aqui é um só aqui, vamos conferir. Então tá bom, então é uma do Bruno José, que quando a imagem deu aquela famosa piscada, foi um, que ele não viu, a imagem piscou e não viu, então 2, então presida pela primeira vez. Depois de 3 anos, presidente, 3 anos você perdeu um escanteio, que o presidente não perde 2-0 então de escanteio. 2-0 de escanteio. Tá então bom. já estamos ganhando já na partida, 1-0, escanteio também 2-0, presida. O Albert, ele é sensacional, é um jeito autêntico, é um jeito novo de fazer a comunicação no esporte e isso reverbera no nosso chat. Olha que mensagem legal do Domingos Bergantin. Ouvir a equipe do futebol interior é fantástico. E com a imagem do Albert não precisa nem estar em campo, é uma figura. Continue sempre assim. Tem a mensagem do Domingos Bergantin Júnior pra você, viu, Albert? Domingos, hoje é domingo. Domingos, um abraço pra você. Muito obrigado que você gosta do nosso trabalho, né? Que aqui a gente faz informação, descontração, tudo pra você. Que bom que essa aqui é a nossa torcida virtual, viu? Nós estamos também, né, torcendo pra vocês, né, fazendo pra vocês. É recíproco. É recíproco, né, que continue sempre assim. E vamos junto, que hoje nós vamos derrubar o estúdio. Vamos aproveitar que o Ney ainda não tá bom. Olha, vamos aproveitar. depois começa a chegar o WhatsApp aqui, viu? Hoje nós vamos fazer a festa. Se o Guarani ganhar, não vai ganhar, né? Com esse resultado, o Guarani saindo pra segunda posição, com a mesma pontuação da Vitória. Então já sabe, né? Troquem a resistência. Secadores ligados para daqui a pouco. Exatamente. Bola lançada na metade do campo, após tiro de meta do Douglas Borges. Briga no meio campo, Derek. Volta a jogada com Lucas Araújo na ponta direita. Ele tem Diogo Matheus. Na linha lateral dos técnicos, ele estica a jogada com Lucas Araújo. Olha o Lucas Araújo. Pra Diogo Matheus, engatou a primeira, segunda marcha. Esticou na ponta direita para Bruno José. Atenção, linha de fundo, cruzamento, a bola no meio da área. Que golaço! De voleio, que pintura. Faz um quadro. Bruninho, fantástico! Gaveta! Golaço! É do Bugrão! Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol dos canais de futebol interior na Dália PP, na Essência FM, um golaço, uma pintura, não há palavras para descrever o gol de Bruninho, camisa 27, jogada na ponta direita, Bruno José na linha de fundo, cruzamento perfeito, Bruninho, de voleio, um voleio autêntico, uma jogada de habilidade, de craque, de quem conhece, é um gol para sair do estádio, pagar o ingresso e voltar de novo, é um gol para ficar marcado na história do Guarani, um gol nessa campanha sensacional que o Guarani vem fazendo na Série B, é pra ficar marcado na história, pra ficar marcado na cabeça do torcedor do Bugre. Bruninho, você é o cara, Bruninho, camisa 27 a dele, um voleio sensacional, não deu chance pro Felipe Garcia, bola no fundo do barbante, Bruninho, camisa 27, é bola na rede, caiu na rede, é gol do Guarani no brinco, é festa na tábua de novo, gol, palavra essa que arrepia o torcedor do Guarani no brinco de ouro em Campinas, em São Paulo, no mundo inteiro. Olha lá no placar digital do futebol interior da Rádio Essência FM, também da Dália PP, Guarani 2, Bruninho, nome da fera, nome da emoção, 0 para o Tombense, Felipe Garcia, essa aí passou de novo, vai buscar lá dentro, de arrepiar o segundo gol do Guarani, Bruninho, Alberti. Jogada pelo lado direito, ele que no segundo turno vai fazer o segundo turno quase perfeito, Bruno José, a sua sexta assistência, ele fez o cruzamento na segunda trave, ali estava ele, o Bruninho do Rabisco, faz o seu 6º gol no Campeonato Brasileiro, mas esse com diferencial, foi um voleio,
Foi um golaço! O goleirão Felipe Garcia até pulou, mas pra ficar bonito na foto. Porque podia colocar 5 goleiros que não pegava. Que voleio! Um voleio bateu firme, bateu forte, lembrou até o tempo de Bebeto. O Bebeto que fazia gols assim, imaginem só. Um voleio, uma pancada no gol. Nada pôde fazer o goleiro Felipe Garcia. O Guarani está no G4, galera. O Guarani está no G4, galera. O Guarani vai atrás dos 3 pontos, galera. Nós vamos subir, Bugre! 2 para o Guarani, 0 para o Tombense. Que gol, presidente. É um gol, a gente fica emocionado porque não é todo dia que se vê um gol desse. Vocês não deixaram nada pra mim, né? Esgotaram o assunto. Mas, olha, eles devem estar ouvindo a transmissão nossa aqui. Porque o que eu disse há minutos atrás aí? O Guarani jogo pelos lados do campo. Só vai chegar se abrir o jogo. Aconteceu a mesma coisa, a jogada quase idêntica do primeiro gol, só que agora, né, prevaleceu a categoria, né, individualidade. Cruzamento do Bruno José e aquele voleio espetacular que vai sair tudo quanto é... Nossa, pelo amor de Deus, é capa de jornal, vira meme na internet depois, hoje com as redes sociais, esse lance vai ser reproduzido no Brasil, no mundo inteiro. Que golaço do Bruninho, vai lá, presidente. E eu espero agora que a TV mostre de novo a escalação, que o Guarani é líder do campeonato. Se o campeonato terminasse agora... primeiramente, se a partida... lembrando, mais uma vez, que o Beto Loser, e agora ele é o segundo, oficialmente, segundo treinador mais vezes com a camisa do Guarani no século XXI. E se o campeonato terminasse agora, terminasse hoje, o Guarani estaria na Série A e, presidente, também amigos, o Guarani já estaria com a terceira estrela no peito. Olha o feito do Guarani. E vem de novo o Bugre. Tá bonito, viu, o Guarani? Bola na ponta esquerda, Mike tentou a jogada, desarmado lá pelo Bruno Matias. 34 minutos deste primeiro tempo. Passa o tempo, passa o tic-tac do relógio, não para. O tempo e placar de jogo eu confirmo nos canais Futebol Interior, na Dália PP, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio Brinco de Ouro da Princesa. É o palco do espetáculo e por enquanto, olha lá no placar digital, Matheus Bueno e Bruninho num golaço de voleio, foram pra rede. Guarani 2, Tombense 0, placar ao vivo informando. Já temos 22 minutos da primeira etapa lá no Maracanã. Por enquanto 0 Flamengo, 0 São Paulo. Primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Essência, a frequência da vida. Lucas de Souza. Meu instrumento é a voz, minha alegria é narrar. Estou aqui feliz e contente até minha vida terminar. 35 minutos da primeira etapa, o scout do jogo, Alberti. Vamos para os números do jogo. Eu vou falar para você aqui as mensagens, eu não sei aí, Lucas. Aqui não para, mas também, aqui não para. Aqui é gol. Felipe Silva, maior do interior, voltou. Golaço, vamos subir, Bugrê. Gol do Bruninho, lá Bebeto, lindo gol. A turma aí lembrou mesmo aí o gol, o grande momento do Bebeto. Ele é cheio de fazer esses gols, né? E o Bruninho acabou aí acabando com a minha voz. Gritei errado, né, Lucas Souza? Um pouco da minha também. O pouco que a gente tem, gritamos errado na emoção, mas vamos lá, os números da partida: 51% de posse de bola para o Guarani, 49% para o Tombense. Finalizações, 7 para o Guarani. 7 e 1 pro Tombense. Escanteios, presidente, 2-0. E vem de novo o Bugre, Lucas Araújo na linha de fundo. A bola bate em cima da marcação do Roger, vai fora. Seguinte, hein, Lucas Araújo. Claro, quando o time vai bem, parece que tudo vai bem. Mas o Lucas Araújo meio assanhado no ataque hoje, não, Albert? Exatamente. Tanto que a gente vai perceber, né? Até o presidente depois vai comentar, né? Que tanto o Lucas Araújo e o Matheus Bueno, eles vão se alternando, né? Ali quando tem os espaços, o Matheus Bueno fica mais centralizado, o Lucas Araújo cai pelos cantos para poder ajudar, ou se não, ao contrário, né? O Lucas Araújo fica, o Matheus Bueno cai pelas pontas, não sei não, viu, Matheus Barbosa. Eu sei que o critério do loser é outro, né? Mas eu vou falar pra você, viu? Mas também todo jogador que entra melhor também não quer tirar. O Kaique faz a mesma coisa. E escanteio pro Guarani pela ponta direita, jogou o Matheus na bola, levantou, caprichou no segundo pau. No segundo pau veio o chute cruzado em cima da marcação, em cima do Roger, vai fora, novo escanteio. Chute do João Vitor lá do outro lado, pegou de primeira de perna direita. Já pensou mais um golaço desse aí, Alberti? Aí pô, parar, aí já pode colocar voz artificial aqui, hein? Mas que saia mesmo, que eu saia aqui sem voz, mas que o Guarani consiga fazer o terceiro, o quarto, o quinto gol, que agora, nesse momento, nós estamos precisando de saldo de gols, é verdade. E nesse momento é muito importante, Bolacha, né? Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo ganho aí, o Bolacha, ele percebeu, muito obrigado pelo ganho. E eu vou falar pra você, porque já tinha sumido a voz aqui.
Aí o Guarani mais um escanteio, agora pelo lado esquerdo, primeiro pelo lado esquerdo, lá vem a bola jogada na área, o Mike na Vai bola. pintar chuveirinho na área, Mike na bola, caprichou na perna canhota, levantou, passa pelo Lucas Araújo, tira a defesa do Tombense, rebote e volta na entrada do meio campo, na intermediária com o Matheus Bueno, abre bola na ponta direita com o Alan Santos, na verdade com o Diogo Matheus carrega a jogada na ponta direita, tem Bruno José ao seu lado, bola com camisa 17, Bruno José no pé de ferro, perde a posse da bola na sequência, ele faz a falta em cima do Bruno Matias, Canais Futebol Interior, vai tomar cartão amarelo Bruno José, hein? Cartão amarelo pro Bruno José, não estava pendurado. Primeiro canário do jogo. Canais Futebol Interior, Essência FM, também Dália PP. Aqui nós torcemos por você. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery. 3256-7626. Confirmação aí do cartão amarelo pro Bruno José. E agora quem toma cartão amarelo é o João Vitor, João Vitor, eu não sei o que anda acontecendo aí. Agora descambou de dar cartão amarelo, né, pro João Vitor agora, então foi a dupla aí, né, o Bruno José e João Vitor acaba levando o cartão amarelo, e só lembrando o retrospecto, né, entre Guarani e Tombense, são 7 jogos, 4 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. O Guarani ainda hoje também não, né, não perdeu ainda pro Tombense ainda nesse confronto. A informação para Jump Sports. Tá bonito, o Guarani vence por 2-0. Um gol marcado pelo Matheus Bueno, o segundo gol, um golaço de voleio do Bruninho. Derek foi dominar a bola na metade do campo, foi pro chão, é falta. Falta marcada, o jogo parado, Wagner Figueira, 38,5 da primeira etapa, o Guarani domina o jogo no brinco. Os gols estão saindo na medida correta, né? Sem muita afobação para buscar o gol. Eu dizia no começo do jogo que o Guarani devia ter pressa. Normalmente o gol ia sair por ter mais time, não há comparação entre Guarani e Tombense, com todo o respeito. Então o Guarani foi dosando, gradativamente foi fazendo os gols, fez o segundo, deve fazer o terceiro ainda no primeiro tempo e depois no segundo tempo é administrar e comemorar a liderança. Muito bem, palavras de Wagner Ferreira, análise tática do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Vem Guarani, vem com o João Vitor, volta a jogada na quarta zaga, domina para dar Lucão seguro, tranquilo, volta a jogada lá com Alan Santos, domina, pensa, olha, chega na metade do campo, fatia de perna direita, acha boa jogada com o Lucas Araújo, de cabeça ele tentou ligar com o Bruno José, tira a defesa, tira Egídio, a bola voltou, Lucas Araújo de peito, tentou botar o Guarani no ataque de novo, Egídio, rebate, manda a bola pra frente, rebote, volta com o Lucas Silva, estica o lance com o Fernandão domina, faz a parede, ele é bom pivô, volta a jogada, volta o lance com o Egídio, Canais Futebol Interior, Essência FM, Dália PP, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Descida do Tombense lá pela ponta direita, domina a parada Augusto, zagueiro central, pensa, pisa, olha, chega na metade do campo, junto ao círculo central do gramado, na roda gigante, no carocinho do abacate, ele abre na ponta esquerda com Roger Carvalho, adiantou a parada com Bruno Silva carrega a jogada no terreno, avança no gramado, parou, pensou, abriu lá na ponta direita com Pedro Costa dominou de primeira, esticou a jogada, tentou o passe com o camisa número 7, o Robert tentou devolução, a bola bate em cima da marcação do jogador do Guarani, vai fora, é lateral para o Tombense, lateral já cobrado, carrega a jogada Bruno Matias, volta o lance no círculo central, domina o lance, o camisa 4 Roger na ponta esquerda, ele tem Egídio, troca passes, roda a bola o Carcará, tenta diminuir a vantagem ainda neste primeiro tempo, perde por 2-0, corre atrás do prejuízo, Egídio, abriu na ponta esquerda, boa bola lá com Cleiton, devolveu para Egídio dominou o bico da grande área, pelo lado esquerdo, balançou para cima da marcação do Lucas Araújo, fez o cruzamento, tentativa de devolução, Egídio dentro da grande área, atenção, ainda insiste o time do Tombense, Egídio carregou pela ponta esquerda, cruzamento por baixo, dominou Cleiton, perna esquerda, bateu, espalma, o goleiro tem rebote do Fernandão, ela passa pelo Fernandão, vai fora! Deu sorte o Guarani em proporções inimagináveis. O chute do Cleiton dentro da grande área, Douglas Borges espalmou, a bola passou, isso aqui, ó. Isso aqui do Fernandão que entrou de peixinho, quase diminui a contagem no brinco, Albertinho. Eu vou falar pra você, hein, a batida cruzada, ali o Douglas Borges se esticou todo, com a bola entrar no cantinho dele, no cantinho esquerdo, ele se esticou todo. Ali o Fernandão, hein, ele é matador, ele não é de perder lances assim. Porém, entretanto, a Nossa Senhora do Brinco de Ouro estava lá e acabou não deixando atingir a bola. Escanteio pro Tombense o primeiro, hein? Vai pintar chuveirinho na área, vem pra cobrança, Egídio levantou, bola fechada, Lucas Araújo. Firme, seguro, toca de cabeça, manda a bola pela linha de fundo, é novo escanteio. Novo escanteio em favor do Carcará lá pela esquerda, pressão do Tombense, Albertinho. Essa bola manteigada aí do Egídio aí na primeira trave aí, tem que ficar esperto com ele. Fernandão, hein? Fernandão, ele é alto, gosta de lances assim. Vem novo levantamento, a bola fechada, Douglas Borges. Opa. Dá um
tapa na bola, veio direto, veio fechado, Douglas Borges evita o gol olímpico. Rebote é do Tombense, vem no levantamento, Pedro Costa dentro da grande área, sobe a defesa do Bugre, tira, amacia o lance, vai lá Douglas Borges, faz a defesa, Canais Futebol Interior, Essência FM, Dália app, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Trabalha de bola do Guarani, campo de defesa, Douglas Borges. Abre na ponta esquerda, campo defensivo com o Lucão carrega no gramado. Engata a primeira, segunda marcha, chega na intermediária, se deixa, ele vai embora. Ainda o Lucão com a posse da bola, carrega no terreno, avança no gramado. Acha Matheus Bueno, parou, pensou, protegeu na sua melhor característica. Volta o lance com o Lucão na zaga central ele tem Alan Santos. Na ponta direita para Diogo Matheus, cabeça erguida. Engata a primeira, segunda marcha, pensa, pisa, olha, chega na metade do campo, volta o lance com Alan Santos, Canais Futebol Interior, Dália app e Essência FM, aqui nós torcemos por você. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Guarani controla mais o jogo, fez o segundo gol, vai controlando, vai jogando com inteligência. O Tombense, quando tem a posse da bola, procura jogar mais à frente, tenta diminuir ainda no primeiro tempo. Mas o Guarani é quem tem a bola e vem pela ponta esquerda, Bruno José, esticou pra Mike, linha de fundo, atenção, cruzamento no meio da área, Bruno Matias tira. Jogada lá pela esquerda, Bruno José pintou por ali, cruzamento por baixo na marca penal. Tava esperto, Bruno Matias tirou, Albert. Agora ele vai rodando a bola, rodando, com toda a tranquilidade, também se poupando, é verdade. Mas quando chega aquele perigo daqueles. A equipe do Carcará tenta marcar o ataque bugreno, mas não consegue. Lá vem o Bugreno. Vem Buri, Lucas Araújo levantou no segundo pau, bola fechada, Bruno José subiu, tocou de cabeça no meio, Bruninho tentou o toque de chaleira, tira a defesa. Rebote é do Derek dentro da grande área, foi pro chão. O árbitro manda seguir, Guarani retoma, Bruno José pé direito para a defesa do Felipe Garcia. Faz a defesa o arqueiro do Tombense, mais uma boa descida do Bugre, Alberti. Primeiramente com o Derek, né? O Derek dentro da grande área, mais uma vez, incomoda muito, hein? O homem platinado, o Levan Derek, pelo lado esquerdo, ali ele acabou ali brigando pela bola e não teve jeito, a bola sobrou pra ele, pro Bruno José que bateu fino, bateu forte, porém o goleirão fez a defesa, Felipe Garcia segue no brinco de ouro, 2-0 em cima do Tombense. Vem mais Guarani, Diogo Matheus domina, carrega a jogada, volta o lance, volta a jogada lá no campo de defesa com Alan Santos. Alan Santos joga parada na ponta esquerda, domina Lucão domina, passa a metade do campo, volta a jogada, vai voltar lá com Alan Santos, Canais Futebol Interior, Essência FM e também Dália app, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. 44, quase 45 minutos deste primeiro tempo passa. O tempo passa. O tic-tac do relógio não para. E o tempo e placar de jogo você confere na Dália app, Canais Futebol Interior, também na Rádio Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, é o palco do espetáculo por enquanto. Guarani 2, Tombense 0, Guarani se aproximando. Guarani é líder do Campeonato Brasileiro da Série B. Placar ao vivo informando que às 18 horas é um jogo importante para a torcida bugrina, hein? É Vitória e Avaí, lá no estádio do Barradão. Futebol é aqui. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Lucas de Souza. Do Oiapoque ao Chuí, de norte a sul do país, futebol é aqui, futebol interior e Rádio Essência FM junto com a Dali. A frequência da vida, a frequência da bola, a parceria que já deu certo. O Albert, participação da galera nas redes sociais. Aqui no Facebook, a turma aqui toda comemorando, vocês são sensacionais. Só lembrando, hein, não se esqueça, hein. Não se esqueça de curtir aí nossas transmissões, mandar aquele like, né? O Lucas de Souza que adora. O Lucas de Souza é o Omnichannel. O Omnichannel. Agora acertei. Gostei da pronúncia, viu? Omnichannel, né? O Osiel Porto, a Cláudia Oliveira mandando aqui abraços para todos. Felipe Silva, vamos Bugrê. Wilson Corrêa, Lula dos Santos, falando que a situação é complicada. Que o time, né, da Ponte Preta torcendo para o Guarani para tentar não cair. Pois é. Mas tá longe, acho que o negócio de cair tá longe. Eu acho demais também. Pra mim, a Ponte Preta vai permanecer na Série B no ano que vem. A Ponte Preta não cai. Esses times assim, ó, tem que torcer pra esses times aí, ó, sempre se afundar. A Ponte Preta não cai, não. E vem Tombense, bola pela ponta esquerda, Egídio. Chama a jogada curta com o Matheus Frias, olha pra dentro da grande área, cruzamento, a bola vem fechada, vem com efeito, afasta, Lucão. Completa o serviço, Matheus Bueno, a bola caiu, desceu, caiu na intermediária, Derek. Foi tentar pegar
o rebote, tomou, foi um chapéu ali do camisa 11, Cleiton. Ainda Cleiton, carregou, sai da esquerda, vem pro centro, desce o Carcará, bola aberta na ponta direita, Pedro Costa domina, 2 toques na bola, chamou o Cleiton pra tabela, Cleiton tentou a devolução na ponta direita pro Robert, passe errado, tiro de meta pra equipe do Guarani, Canais Futebol Interior, Essência FM, Dália PP, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada, acesse ridger.com. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Wagner Ferreira, 47 da primeira etapa, 2-0, o Guarani vence merecidamente. Vitória tranquila do Guarani, sem passar susto nenhum, apenas um susto, né? Aquela bola que passou na ponta da chuteira do Fernandão e só. E veja as sinalizações, foi mais a segunda do Tombense contra 7 ou 8 do Guarani. Uma vitória tranquila. Agora é bom ficar esperto, né? Que no segundo tempo pode bater um cansaço e o Guarani pode se acomodar. Isso não deve acontecer. Espero que o Mozart, o Mozart hoje está no Mirassol, 11º lugar. Não, mas eu te entendo pelo Mozart. Espero que o Loser, né, mantenha esse mesmo ritmo, não venha com alterações para segurar resultado não, para procurar ampliar porque tem condições para isso. Viu, vou defender o presidente, porque nós estávamos falando até mesmo da pontuação do segundo turno, né, presida? Que o Mozart Santos, querendo ou não, o Guarani ficou na 10ª posição, ele fez aí 33 e 25 pontos. Se caso Humberto Loser queira imitar a pontuação, tá? Que o futebol do Mozart era, pelo amor de Deus. E olha o Tombense, daqui a pouco o Matheus Criso no meio da grande área para receber o passe após o cruzamento do Robert, tira a defesa do Bugre, rebote e volta, vem o chute de fora, Douglas Borges. Firme, seguro, faz a defesa do arqueiro do Bugre. Vai lá, Robert. E caso o Guarani, né, o Humberto Loser, faça a pontuação do Mozart Santos, o Guarani aí estará seguramente na segunda divisão. Na Série A, não estará na segunda divisão. Lembrando que em 2021, também ele, Daniel Paulista, fez 30 pontos no segundo turno, né? O Guarani brigou até o final. Com 30 pontos agora, com 50 que nós estamos... E aí, presidente, será que sobe? 80 pontos. Sobe campeão fácil. Sobe com os 2 pés nas costas. Um abraço especial. Beijo pra ele. Beijo no coração dele. Homem. Ele Anderson é sensacional. Grigo. Beijo no seu coração. Se espirrar saúde, viu, Grigoleta? Não, ele é sensacional. Anderson, que saudade. Saudade do Anderson Grigoleta. Do Grigoleta. Ele que vai narrar. Ele vai narrar o jogo. Ele vai narrar o jogo Ele vai narrar o segundo jogo mais importante do Guarani nessa rodada. Avaí e Vitória. Iremos secar todos juntos na Dali. Não perca, hein, na Dali. Avaí e Vitória com ele. Nada mais, nada menos na narração de Anderson Grigoleta, também estará com ele, o Israel também estará. Nosso professor Israel Moreira. Professor Israel Moreira, mas não perca, hein? Após essa partida aqui na Dali, fiquem ligados com o secador ligado, hein? Se caso houver uma derrota do Vitória, olha que legal, hein? O Guarani fechará a 28ª rodada? Na liderança. Na liderança, então. E olha o Egídio, rapaz, recebeu pela ponta esquerda, tentou uma inversão de jogada. Obrigado. Deu um escanteio de graça pro Guarani. É nóis. É o quinto. É o 5º escanteio do Guarani. Tamo e é junto, o seguinte, em todos esses anos dessa indústria vital, já dizia o nosso Pica-Pau, aquele personagem icônico, foi a primeira vez que eu vi o lateral esquerdo fazer um negócio desse, Alberti. Então, mas ele devia ter um pouquinho mais fechado, né? Você tava dentro do gol, aí seria maravilhoso. A impressão que eu tive é que essa bola é dentro do gol. Ela tomou uma outra direção, foi pela linha de fundo. Mas que virada de jogo horrível do Egídio, Alberti. Virada de jogo horrível para a equipe do Tombense, agora para nós foi sensacional. Egídio, continue assim. Escanteio, vem Bugre, último lance do primeiro tempo, o Mike na bola, quem sabe o terceiro gol, levantou a bola no segundo pau, Lucas Araújo subiu, tira a defesa, rebote e volta, Diogo Matheus vai dominar, vai voltar essa bola no campo de defesa, não há tempo para mais nada no primeiro tempo, trila o apito, o árbitro parou pra ouvir o VAR, alguma coisa? Não. Ele parou pra ouvir o VAR, mas não teve nada. Trila o apito árbitro. Aponta o centro de campo. Maguielson Lima Barbosa termina a primeira etapa no Brinco de Ouro. 2 para o Guarani. Matheus Bueno aos 20, Bruninho num golaço de voleio aos 30 na primeira etapa. 0 para o Tombense, intervalo de jogo, intervalo inteligente FI, com o Albert Cavalcante trazendo o seu destaque, o seu teaser da primeira etapa, Albert. Com o primeiro tempo de gala, o Guarani vai vencendo o Tombense por 2-0. O Guarani que teve mais posse de bola, 54% contra 46% do Tombense. Finalizações, 10 finalizações para o Guarani e 3 para o Tombense. Finalizações do gol, hein? Na direção do gol. Ali foi 5 do Guarani e 2 do Tombense. Lembrando dessas 5, 2 entraram. E só lembrando, Matheus Bueno
Com esse gol, ele é o primeiro gol dele com a camisa do Guarani. Ele que durante a semana se cobrava bastante, dizendo sobre isso, de fazer o seu primeiro gol. Já o Bruninho é sensacional. 6º gol com a camisa do Guarani nesse Campeonato Brasileiro, um golaço. E no banco de reservas, Humberto Loser, 70 jogos, vai se tornando o 2º maior treinador à frente do Guarani no século XXI, atrás de nada mais nada menos do que o Vadão com 150 jogos, Lucas de Souza. Muito bem, Wagner Ferreira, o seu destaque neste final de primeiro tempo, tá falando o Bruno Silva do Tombense, se der tempo a gente coloca a fala do jogador do Guarani, mas a sua impressão desta primeira etapa, 2-0 Bugre. Bem, já era esperado, né? Só era, o que havia dúvida é de quanto seria a vitória do Guarani, que a vitória estava escrito nas estrelas, né? Porque não há tempo de comparação entre as campanhas, né, de Guarani e de Tombense. O próprio jogo disse isso. O Guarani foi sem muita sede ao pote, mas foi gradativamente chegando, empurrando o Tombense para trás e o gol tinha que sair. Agora, a gente estava dizendo, quando estava 0-0, que a saída era abrir o jogo pelas direitas, que estava pelas beiradas do campo, porque o Tombense estava fechado, muito fechado. Então, ali pelo meio, dificilmente ia sair alguma coisa. E não é que por 2 oportunidades pela direita com o Bruno José, saíram os 2 gols do Guarani. Vitória merecida, sem susto nenhum, e espero que o Guarani faça aquele famoso, aquela brincadeirinha de rua, né? 2 vira, 4 acaba. Essa é a expectativa, parece que é o Bruninho que vai falar ali com a imprensa. Vamos ver se a gente consegue ouvir a palavra do Bruninho, que marcou um golaço. Acho que é ele mesmo que tá falando, vamos ouvir o Bruninho. Esse ano eu fiz um gol bonito aí, no mesmo estilo. Mas o mais importante é que a gente conseguiu abrir uma vantagem boa aí pro segundo tempo, e também que o Guarani está na frente. Para nossas pretensões no campeonato, é de suma importância voltar a vencer em casa. Bruninho, 6º gol, hein? Né? Que humildade, hein, Bruninho? Joga muito, Bruninho. Quem sabe agora ele faz uns 3, 4, 5, 6, 10. Fotos ali, já vou fazer um quadro já com a batida. Mas tá tudo certo, o importante é estar vencendo. Lucas, ele ouviu você. Ele vai fazer um quadro, tem que fazer um quadro mesmo, viu? Porque para fazer a dificuldade, né? Até lembrávamos aí os lances. A assistência do Bruno José foi sensacional. Exatamente, também, o Bruno José, e vamos aí, na verdade, agora vamos falar a verdade. Humberto Loser, ele é sensacional. Até coloquei também que treinador, né? A gente vai abordar mais isso depois do primeiro break, mas que contratação acertada do Guarani, a vinda do Loser, né? E nós conversamos, né, com o Alberto, né, Oliveira e eu lá até, da CBN, eu até relembrei, né, na noite de ontem, coloquei, compartilhei sobre o que ele disse mesmo, que nessa Série B ele seria um dos tops dessa Série B no Guarani. Se ele ainda se encaixar, aí tá, a resposta tá aí. Antes da gente ir pro intervalo, gente, eu fico muito agradecido com todo o carinho que eu recebo aqui no chat, também depois no nosso direct, até no Instagram, alguns torcedores vêm e mandam uma mensagem, mas Chotoco, obrigado, viu? Ele manda aqui, Lucas de Souza, o melhor locutor de futebol do Brasil, me faz lembrar o Osmar Santos, né, o nosso pai da matéria. Inclusive, Chotoco, Osmar Santos é a minha maior referência no rádio, eu ouvi muito Osmar Santos do meu pai falando, e depois quando eu comecei a entender mais o que é o futebol, comecei a ouvir muita narração do Osmar Santos e realmente aplico alguma coisa, claro que jamais querendo copiar, nem fazer nada, é mais manter viva na memória de quem nos ouve o que foi o Osmar Santos, que na minha opinião é o maior locutor de esportes da história do rádio. Então, obrigado, fico emocionado, fico muito feliz com esse carinho. Vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente aborda o que foi esse primeiro tempo, fala mais de Série B, canais Futebol Interior, Dália PP e Essência FM, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto.
Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Agora, nos canais Futebol Interior e na Essência FM, Intervalo do jogo. Lucas de Souza. Meu instrumento é a voz, minha alegria é narrar. Tô aqui feliz da vida até minha vida terminar. Intervalo inteligente aqui do Futebol Interior, repercutindo aí a vitória parcial do Bugrão, 2-0 pra cima do Tombense, gols marcados pelo Matheus Bueno e um golaço do Bruninho. E olha, vai ser difícil esquecer esse gol do Bruninho. Abraçando o Paulo Marques, André Luiz, o repórter feliz. Beijo pra você, André. Boa tarde, amigos, bela transmissão, forte abraço a todos e ao meu mestre dos mestres, Wagner Ferreira, a figura, André Luiz, né? Sensacional. Joelson Gomes, Rodrigo Luna, o Paulo Marques, né? Falando pro Guarani jogar mais tranquilo no segundo tempo, aproveitar o contra-ataque. Mas é o seguinte, Bolacha me deu um toque aqui, o Edu Toletino, grande Dudu, ele tá lá no Brinco de Ouro e também deu o seu destaque do que foi esse primeiro tempo, por enquanto 2 para o Guarani, 0 para o Tombense. Fala, Dudu! Terminado o primeiro tempo no Brinco de Ouro da Princesa, Guarani 2, Tombense 0, 2 belos gols, o primeiro marcado por Matheus Bueno, o segundo por Bruninho, a torcida ensaiando várias vezes aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, o canto de vamos subir Bugrê. O Guarani com esse resultado assume momentaneamente a primeira colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. Muita festa no Brinco de Ouro da Princesa, um primeiro tempo quase perfeito do Guarani, basicamente não sofreu, pouquíssimas oportunidades de gol teve o time do Tombense e o Guarani vai encaminhando mais uma vitória no Brinco de Ouro da Princesa. No momento em que a escalação foi passada aqui, a torcida aplaudiu demais o nome de Bruno José, um dos mais queridos da torcida nesse momento. Regis, camisa de número 78, também um dos mais aplaudidos. E também o que hoje completa 100 jogos pelo clube, Bruno Mendes. No momento em que o seu nome foi anunciado, a torcida gritou: não é mole não, o Bruno Mendes calou o Chiqueirão. Para quem não lembra, no jogo do primeiro turno, o derby campineiro do primeiro turno, a Ponte Preta vencia por 1-0 até os últimos minutos, quando Bruno Mendes empatou o jogo para o Guarani. 2-0 no Brincão, intervalo de jogo é com você, Lucas. Valeu demais, Dudu, e chega a informação do Maracanã, hein? Tem gol no Maracanã. É gol tricolor, faça a festa, torcedor do São Paulo. O São Paulo abre o placar contra o Flamengo na final da Copa do Brasil, hein? O Flamengo sai na frente, abre o marcador do Maracanã. 1 para o São Paulo, 0 para o Flamengo. Primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Mas é isso, Alberti. 2 para o Guarani, 0 para o Tombense. Wagner Ferreira, primeiro tempo muito bom, a gente já havia destacado isso, né, que o Guarani fez uma partida muito tranquila, sem sofrer susto, afinal era o que era esperado, e o que esperar, né, qual vai ser a expectativa aí para essa segunda etapa, para o Guarani conseguir manter esse resultado e, melhor do que isso, aumentar o placar. Ele não precisou forçar muito, né, o Guarani foi numa atuada, sabendo que era mais time, que tinha melhores condições, outros objetivos dentro do campeonato, então era natural que o gol saísse naturalmente, sem forçar muito, mesmo porque a temperatura está muito elevada e o jogador é inteligente, tem que se dosar, porque o jogo não se resume ao primeiro tempo. Então no segundo tempo tem que ter com novas energias aí para não só manter esse placar, como tentar ampliar. Por motivos óbvios, né? Se o Guarani vencer por uma diferença de um gol, ele não vai para a liderança. Se vencer por 2, como está vencendo, é o líder do campeonato, pelo menos por enquanto o Vitória não jogar. No caso de um tropeço do Vitória, tá aí, o Guarani vai dormir na liderança e talvez não saia mais de lá.
Agora, o campeonato é muito traiçoeiro, a diferença de pontos, né, do primeiro para o quinto, para o sexto, para o sétimo é muito pequena, de 1 ponto, 2 pontos. Então é preciso somar pontos e fazer gols, porque pode ser critério de desempate para a classificação. Então é importante que o Guarani não sente em cima desses 2-0, como nós cansamos de ver várias vezes, sai vencendo e no segundo tempo dá uma amolecida, uma titubeada, aí o adversário vai lá e belisca lá o primeiro gol, entra de novo no jogo, empata. Ó, vou bater na madeira para que isso não aconteça, mas não é para acontecer. A diferença técnica entre Guarani e Tombense é muito grande, com todo o respeito ao Tombense, e por isso que ele está nessa situação. Se tivesse um time melhor, não estaria lá. Então o Guarani fez uma vitória tranquila, os gols saíram naturalmente, pelo lado correto que tinha que sair. Não estou dizendo que teria que ser exatamente pela direita, mas jogando pela esquerda também. Mas foi, por coincidência, pela direita com o Bruno José. Os dois gols, né, presidente? As duas jogadas ali pela beirada do campo, pela direita. Ele fez o cruzamento. No primeiro, o Derek participou do lance também. A bola sobrou para o Matheus Bueno. Ele fez um gol bonito também, meteu no ângulo, sem chance para o goleiro. E o segundo, então, foi uma pintura. Eu acho até que... Eu ouvi falar naquele troféu... Prêmio Puskás. Prêmio Puskás, sim, sem dúvida. Se bobear, o gol do Bruninho tá ali, ó, pra merecer um prêmio. Realmente uma bola muito difícil de pegar, de primeira, de voleio. O goleiro não teve, quando ele olhou, a bola já tinha passado por ele. Então foi um golaço, o segundo do Guarani, uma vitória tranquila no primeiro tempo, todos os números favoráveis ao Guarani. O scout aí, o Alberto Cavalcante veio aí durante todo o primeiro tempo. O Guarani tem mais escanteios, mais finalizações, tem posse de bola. Então, o resultado tá aí 2-0. Muito bem, vamos para mais um rápido intervalo. Na volta a gente já fica em definitivo para a segunda etapa. 2 para o Guarani, 0 para o Tombense. Canais Futebol Interior, Essência FM, Dália PP, juntos no Campeonato Brasileiro da Série B. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriani na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte-Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol. Estamos apresentando Intervalo do Jogo. Lucas de Souza. Muito bem, estamos de volta já com alterações no time do Tombense, hein? Vai saindo
o camisa número 7, o Robert, para a entrada do Marcelinho. E vai entrar o 18 também no lugar do Matheus Friso, hein, o Robert? Graças a Deus, muito obrigado. Matheus Friso, se espirrar saúde, viu, filho? É verdade, Moacir Júnior, muito obrigado, viu? Muito obrigado, que continua principal assim. Jogador dos caras não volta pro segundo tempo, algo de errado não está certo, Albertinho. Exatamente, né? Mas ele sabe o que está fazendo, acho que pegou o calor, né? Não, pegou o calor, né? Assim esperamos, né? Mas muito obrigado, viu? Continua assim, Moacir Júnior, que a partir da próxima rodada você pode sair ganhando todo mundo. Essa aqui não. Trila, o apito árbitro, apita, Maguelson Lima Barbosa, tá rolando, tá valendo, começa a segunda etapa no brinco. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, nação bugrina, vem comigo, torcedor espalhado no Brasil, no mundo inteiro, curtir a segunda etapa de Por Enquanto Guarani 2, Tombense 0, Wagner Ferreira. O Moacir Júnior tira o craque dos homens, coloca o Rafinha, também tira o Robert pra colocar o Marcelinho. Ele coloca o Tombense no ataque, né? Ele coloca 2 atacantes. Rafinha, jogador conhecido, né? Rafael, ele jogou pelo América de Rio Preto, do Capivariano aí na última temporada. E o tal de Marcelinho, ele jogou no Palmeiras, no Vasco, no Cruzeiro, na Ferroviária. Então, coloca o Tombense no ataque, né? Porque pra ele tá perdido por 2, perdido por 4, mesma coisa. Aí o Fernandão domina na intermediária, dorme no ponto, perde a bola para Matheus Bueno, autor do primeiro gol do Bugre. Abre a bola na ponta direita com o Diogo Matheus, engata a primeira, segunda marcha, passa a metade do campo, camisa 13 do Guarani, estica para Bruno José, chuteirinha verde a dele, domina, para, pensa, olha, volta o lance com o Diogo Matheus chama a jogada por dentro com o Matheus Bueno, cabeça erguida, domina, para, pensa, olha, fatia, penteia, firula, solta na ponta direita com o Diogo Matheus, aí com o Matheus Bueno de primeira, o carteador do Guarani com o Bruno José tem toda a evolução na ultrapassagem do Diogo Matheus, tira a defesa, dorme no ponto, perde a posta da bola, o Tombense vem Guarani, vem com o Bruno José, engatou a primeira, segunda marcha, invadiu a área, pintou golaço na trave, tem rebote, bola na entrada da área, Bruninho domina, abriu com o Lucas Araújo, esticou para Diogo Matheus, pintou o terceiro gol do Bugre, cruzamento no segundo pau, sobe a defesa, tira, rebote, volta, Matheus Bueno dominou, parou, girou, volta na intermediária, Guarani começa com tudo, segundo tempo, Albertinho. Bruno José, 1 minuto do segundo tempo, hein? Bruno José do Rabisco, ele foi pra cima da zaga da Tombense, passou por 1, passou por 2, passou por 3, ele pisou na área e bateu firme, bateu forte, a bola explodiu na trave esquerda do goleirão Felipe Garcia, que até pulou, mas nada pode fazer, a bola explodiu, hein? Quase, o Guarani faz o terceiro gol e o Bruno José, hein? Que tem 6 assistências no campeonato, está em busca do seu 5º gol. A informação para a construtora Patriani. Vem mais Guarani pela ponta direita, Lucas Araújo volta o lance, volta a jogada com Alan Santos de primeira, esticou para Matheus Bueno com espaço, ele faz estrago, abriu na ponta esquerda para Mike domina, na verdade é Lucão dominou, camisa 3, quarto zagueiro do Bugre, carrega na contramão, chega na metade do campo, parou, pensou, soltou pela meia com o Diogo Matheus invadiu a área territorial inimiga, partiu na velocidade, chega na intermediária, esticou para Bruninho, no corta-luz para Derek, devolveu para Bruninho, pintou golaço, chute, a bola passa à direita, vai fora. Que jogada trabalhada do ataque do Guarani. Derek, Bruninho, Derek para Bruninho, um chute de fora. Bola passa à direita, vai pela linha de fundo, chega de novo o Bugre, Albertinho. Bruninho do gol bonito. Ali é o mais fácil, ele errou. É verdade, ele pegou o Derek e Bruninho, fizeram a tabelinha, a bola sobrou, de frente, no corredor central, afeição para o Bruninho. O Bruninho bateu firme, bateu forte, buscou o ângulo, é verdade. A bola passou lambendo o travessão, quase, o Guarani faz o terceiro gol quando vem o Bugre. Vem Bugre de novo, irresistível, Guarani pra cima do Tombense, é flechada no Carcará, Bugre. Bola na ponta direita, Bruno José, vem cruzamento, bola fechada, tira a defesa, voltou para o Lucas Araújo, não tem o domínio da bola. Se salva o Tombense, que tenta partir no contra-golpe, Fernandão esticou na ponta esquerda para Cleiton e tome contra-golpe do Carcará. Cleiton carregou pela esquerda, pediu Marcelinho na ponta direita. Cleiton carregou, esticou, sai da esquerda, vem para direita, soltou na ponta para Marcelinho, invadiu a área, abriu para a perna esquerda, bateu, espalma Douglas Borges. Douglas Borges, espetacular, salva a pátria do Guarani, Albertinho. Terceiro gol do Guarani aí agora, hein? O Marcelinho, com a perna direita, ele foi ajeitando o corpo e levando pro meio. Ele falou, vou bater cruzado. O Douglas Borges disse, pode chutar. E ele chutou. O Douglas Borges, que defesa, hein? Lá embaixo, mandou a bola pela linha de fundo. Escanteio pro Tombense, o Tombense vai colocando as suas manguinhas de fora. Vai pintar chuveirinho na área, tá armado o Pagode na defesa do Guarani. Todo mundo na boca do gol, Egídio na bola, vem levantamento fechado, tira a defesa do Guarani.
afasta, manda pela linha de fundo, é novo escanteio pro Carcará pela ponta esquerda, Albertinho. Começou agora a famosa bola aérea, né? Começou ali, ainda bem que os jogadores do Guarani estão espertos, hein? Não estão olhando só a movimentação dos jogadores, assim, acompanhando a bola, mais o escanteio de um lado pro outro, lá vem a pressão do Carcará, informação para Jump Sports. Vai pintar mais um chuveirinho lá pela esquerda, é sempre Egídio na bola, vai pintar, chuveirinho tá armado, o pagode no gramado do Guarani lá pelo lado esquerdo. Atenção, Lan Santos, vamos tirar essa, Lucão, levantamento, bola no meio da área, tira a defesa mais uma vez do Guarani, rebote volta pela direita, domina a parada lá, o camisa número 2, o Pedro levantou no segundo pau, sobe a defesa, tira o árbitro para o jogo da falta. Falta marcada, jogo parado, falta de ataque em favor do Guarani, ficou caído. Pelo jeito ficou caído ali, é o Alan Santos, Albertinho. Exatamente, choque de cabeça, né? Essa bola aí é perigosa. E quando é o Lucas Araújo. Lucas Araújo. Mas são parecidos o Alan Santos e o Lucas Araújo, né? A diferença dos dois é a chuteira, mas na jogada envolvendo o Bruno Matias, levou a pior o camisa 21 do Guarani, Albertinho. Porque ele veio na verdade, ele cabeceou a cabeça, né, do Lucas Araújo, que ali foi ao solo. É o camisa número 4. É o Roger. É o Roger, e o Roger é grande, hein? É grande, imagine só, hein? A bola jogada na grande área, e ali o Lucas Araújo, ele cabeceou a bola, obviamente, para trás, e o movimento com a cabeça para trás, o Roger veio para frente, então houve ali o famoso pancada, né? Coco com coco. Isso dói pra caramba e tem que parar. Meu Deus, e choque de cabeça, dá um medo. Você lembra o Diogo Matheus, né? Rapaz. Diogo Matheus, o próprio Regis, Regis, o Londrina, então, enfim. assim, é sempre muito perigoso. Perigoso. Canais Futebol Interior, Essência FM, Dália app, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Wagner Ferreira, 6 minutos da segunda etapa de um segundo tempo animado. O Guarani teve 2 chances, o Tombense respondeu com esse chute do Marcelinho. Com 6 minutos o Tombense fez muito mais nesse comecinho de segundo tempo do que fez durante todo o primeiro tempo. E o técnico fez o correto, né? Tratou de tirar um meio-campista, botar um atacante. E trocou uma outra peça no ataque também, botando de novo o Tombense no jogo. Tá certo que o Guarani continua, né, soberano no jogo. É só ter um pouquinho mais de tranquilidade para fazer o terceiro, aí sim liquida de vez com a partida. Guarani no campo de ataque, derrubado o Mike, é falta nele! Falta marcada, jogo parado, derrubado o Mike, subiu o Canário pro camisa 5 do Carcará, hein, Albertinho? E o Bruno Silva, hein? Camisa número 5, ele chegou por baixo em cima do nosso Speed Mike. Ele acabou tomando encontrão e ali quando ele tomou, o Maguielson levantou, né? O Maguielson Lima Barbosa levantou o cartão amarelo. Nossa, ele ficou, Bruno Silva, ficou bravo, mas não teve jeito, meu amigo. Cartão amarelo, tomou um canário amarelo no peito. Agora o Guarani tem uma falta perigosa pelo lado esquerdo. Quem sabe agora o terceiro gol? Quem sabe na bola parada o terceiro gol do Guarani. Vem pra cobrança, Diogo Matheus ajeita a bola com carinho, passa açúcar, passa azeite na criança. Vai mandar essa bola dentro do tumulto. Atenção, Derek, hein? Quem sabe agora o 9º gol do Derek no Campeonato Brasileiro da Série B. Diogo Matheus pra bater de perna direita, Mike pra bater de perna esquerda. Parece que o Mike já sai um pouco. É o Diogo Matheus pra bola. Vai bater de perna direita, vai mandar fechadinha. Levantou na entrada da grande área, tira a defesa do Tombense. Rebote e volta com o Matheus Bueno, bota a criança pra dormir no gramado. Põe a gorduchinha no relvado, joga fácil, Matheus Bueno pra Mike, esticou na ponta direita. Tentativa de lançamento buscando o Bruno José, tá fácil pro Felipe Garcia. Canais Futebol Interior, Dália app. E Essência FM, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro meu amigo Wanderson Machado. Ele é lá de Belém, no Pará. Falando em Belém, no Pará, eu trouxe aqui, né, a questão da Série C. O Paysandu vai jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Adivinha onde ele tá? Tá lá no Papão da Curuzu, meu amigo. Verdade. Wanderson Machado mandou uma foto dele lá no estádio. Boa! Machado, tamo junto e misturado. Um abraço pra você, pra toda a sua família. Ele é torcedor fanático. Inclusive eu chamo ele de Paysandu. E vem Tombense. Bola esticada no comando de ataque. Tira a defesa do Bugre. Rebote e volta pela direita. Bruno Silva Macia. Deixa a jogada mais à frente. Lá com o Pedro Costa. Ele volta o lance. Volta a jogada lá com o Augusto. Augusto devolve a jogada lá pelo meio do Mina. O lance Rafinha. Acabou de entrar. Rafinha, camisa 18. Joga a jogada na ponta direita com o Pedro Costa. Pedro Costa pra Marcelinho. De novo
novo, Pedro Costa, tenta o toque de cabeça, afasta Matheus Bueno, rebote e volta, Pedro Costa domina, linha lateral dos técnicos, encara a marcação de Derek, volta o lance no campo de defesa, domina a parada Augusto, camisa 3, zagueiro central, volta a jogada na quarta zaga, domina a parada Roger domina, chega na metade do campo, na altura do círculo que divide o gramado, no carocinho do abacate, no miolo da laranja, na roda gigante onde tudo acontece, daí pra Augusto tentou lançamento no comando de ataque, tira a defesa do Guarani, tá tranquilo e favorável a defesa do Bugre, Lucas Araújo, esticou pra Derek de calcanhar pra Bruninho, que linda jogada, Bruninho na ponta esquerda, pintou o terceiro gol, pra João Vitor, invadiu, abriu na perna direita, tentou mais um drible, foi desarmado, a bola voltou pra Derek esticou na ponta direita, vem cruzamento por baixo, facilita o trabalho da defesa do Tombense, consegue tirar por ali o Augusto, teve boa chance o time do Guarani lá pela esquerda, Albertinho. O Bruno barriga de 7 almoço, hein? Que fome, se ele tivesse tocado no meio ali, o Derek estava livre, leve e solto, contra-ataque monstro, Bruno. Ô Bruno, eu sei que estamos ganhando, você fez um golaço, mas toca a bola aí, quando aparece o scout, né, 11 finalizações para o Guarani e 6 para o Tombense, toca a bola, vamos fazer o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo, o que vale além dos 3 pontos agora é saldo de gols, lembrando, hein, que você tem um adversário duríssimo, né, você vai enfrentar, próxima rodada, vai pegar o CRB, que meteu 6 no Vitória, perdeu pro Juventude, é verdade, mas aqui, lembrando, ano passado, sofremos com o gol do Richard Rios, exatamente, para poder continuar essa caminhada nossa para permanência da Série B, e o Dani Paulista vem aí. Canais Futebol Interior da APP e Essência FM, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. 10 minutos e meio deste segundo tempo, você já ouviu o toque da mesa digital do Bolacha, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio, daqui a pouco que o Guarani recupera a posse da bola no campo de ataque, Bruninho, esticou para Bruno José, pintou o terceiro gol, pé direito, bateu, pega Felipe, rebote e volta para Bruno José na linha de fundo, dominou, girou, soltou para Lucas Araújo, linha de fundo, cruzamento, dominou, Bruninho, girou, bateu, gaveta! Gol! Guarani! Do Bugrão! É gol, futebol é a nossa paixão. É gol, bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior na Dália PP na Essência FM, Bruninho de novo, camisa 27 a dele, bola recuperada no campo de ataque, Bruno José abriu na ponta direita para Lucas Araújo, na verdade foi o Bruninho que começa a jogada, ele estica no Bruno José, que chuta, o Felipe Garcia pega no rebote, Lucas Araújo agora sim, faz o cruzamento, o Bruninho domina, com toda a categoria, gira de perna direita, manda pro fundo do barbante, bola na bochecha da rede, no canto direito de Felipe Garcia, que nem pulou, fuzilando o goleiro do Tombense, Bruninho, camisa número 27, é bola na rede, quer na rede, é gol do Guarani no brinco, gol, palavra mágica, que arrepia o torcedor do Guarani em Campinas, no Brinco de Ouro, no Brasil, em São Paulo, no mundo inteiro, olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, na Dália PP, também na Rádio Essência FM, Guarani 1, 2, 3, Tombense 0, Felipe Garcia, essa aí passou de novo, vai buscar lá dentro e na intimidade do lance, o Albert Cavalcante me dá um detalhe do gol, do segundo gol do Bruninho no jogo. Retiro o que eu disse, Bruninho joga muito, ele ali quando o Flamengo de barriga de 7 almoço, tava com fome, ele acabou servindo o Bruno José, ali o Bruno José foi bater ali, a zaga acabou tirando mal e sobrou. E Tombense no ataque, cruzamento fechado, Douglas Borges tira. Meu Deus. Entrou o Alexandro no time do Tombense, o cruzamento pela direita. Uma bola fechada na primeira do Alexandro no jogo. O Douglas Borges entrou dividindo, mas o árbitro só deu tiro de meta aí, Albertinho. Exatamente, camisa número 11, o Cleiton foi embora e entrou camisa número 19, o Alexandro. Então Cleiton, camisa número 11, foi embora, entrou 19, Alexandro. E ali o Bruninho, livre, leve e solto, né? Ele achou ali o Bruno José entrando na velocidade. Ele acabou ali concluindo e o goleirão Felipe Garcia fez a defesa, é verdade.
ali o Bruno José, com toda a sua categoria. O Bruno José tá jogando demais. Ele viu ali o Lucas Araújo. O Lucas Araújo pela ponta direita levantou a cabeça e fez o cruzamento. A bola foi na primeira trave. O Bruninho teve todo o tempo do mundo de ajeitar com a perna direita, virar o corpo em cima da zaga e bater cruzado. Ele não bateu forte, é verdade, ele bateu com jeito. O 7º gol do Bruninho no Campeonato Brasileiro. O 7º gol agora está empatado, hein? Com vice-líder, os gols do Guarani. Tem Bruno Mendes, artilheiro, com 8 gols. Bruno Mendes com 7, Bruninho também com 7. Olha só o Guarani, artilharia prezada. Agora no estádio Brinco de Ouro Princesa, o Guarani vai vencendo o Tombense por 3-0. A informação para a construtora Patriani. E vem de novo o passe no comando de ataque. Derek foi pro chão, é falta nele! Falta em cima do Derek. Que partida faz o Lucas Araújo, amigos. A melhor partida do Lucas Araújo com a camisa do Guarani. Quando a fase é boa, presidente, até quem tá meio escondido começa a aparecer. Que partida do Lucas Araújo. Você acaba de falar do Araújo, realmente tá bem, Bruno José tá bem, Bruninho nem se fala. Agora tem gente que defende o Regis no lugar do Bruninho, né? Será que o Regis ia aparecer na área desse jeito que aparece o Bruninho? Finalizar que nem finaliza o Bruninho? Todo respeito ao Regis, sou fã do futebol do Regis, mas do jeito que tá o Guarani, não tem como colocar o Regis no lugar do Bruninho. E outra coisa, o Regis, né, querendo ou não, que ele tá na sua boa forma física, né? O Regis é o capitão sem a tarja. Então ele ele entende a importância dele no vestiário, né? Aliás, gostaria de parabenizar o Regis, porque em nenhum momento a gente fica sabendo de nenhuma briga por causa de imposição do Guarani. Muito pelo contrário. Falta para o Guarani, acima de tudo a união para poder subir para a Série A. Vem para a cobrança na perna esquerda, Mike no capricho, a bola sobe e vai fora. Canais Futebol Interior e Essência FM, juntamente a Dália PP, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Eu fiquei de chamar o tempo e placar de jogo. Vamos lá, 15,5 da segunda etapa. Passa o tempo passa o tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Inteiro também na Rádio Essência FM. Informando o placar do Brinco de Ouro da Princesa, 28ª rodada Campeonato Brasileiro da Série B. Por enquanto no Brinco, 3 para o Guarani, 2 de Bruninho, 1 de Matheus Bueno, 0 para o Tombense. E na Copa do Brasil, hein? O São Paulo vai vencendo o Flamengo em pleno Maracanã por 1-0. Essência, a frequência da vida. Lucas de Souza. Meu instrumento é a voz, minha alegria na rato. Aqui feliz da vida até minha vida acabar. Sai jogando a equipe do Tombense, campo de defesa. Domina a parada Augusto. Augusto passa a metade do campo, cabeça erguida, solta a bola na ponta direita para Pedro Costa. Linha lateral dos treinadores, bem pertinho do Humberto Louser. Ele volta o lance, volta com Augusto. Augusto domina, passa a metade do campo, invade a linha territorial bugrina, carrega no gramado, avança no terreno. Vai avançando jardas o time do Tombense. Tenta voar o Carcará no jogo, mas já tomou 3 flechadas, hein? A asa do Carcará tá meio quebrada. Bola na direita, Pedro Costa. Lindo lance. Um pra lá, 2 pra cá, cruzamento, bola na área. Tentou o domínio, tentou a jogada, Rafinha foi derrubado, o árbitro manda seguir. Era o Alexandro na jogada dentro da área, foi derrubado, o árbitro manda seguir. Insiste o Tombense, Egídio bota na frente, sai com bola e tudo, é tiro de meta. Canais Futebol Interior, Essência FM, Dália PP, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Jogada anterior ali, rapaz. O Egídio dividiu com o Bruno José. Foi pra fora do campo, rapaz. Virou uma estrelinha em cima da placa de publicidade. Ainda bem que ele está ali, né? Soube aterrissar, que se fosse a gente, Lucas de Souza... todo quebrado. Exatamente. Bem Bugre, bola na ponta esquerda, tentativa de passe, buscando o Bruninho, o tapa do João Vitor não foi bom, bola de graça no campo de defesa. Lateral bola pro time do Tombense. Canais Futebol Interior, Dália PP e Essência FM, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Lucas, vai lá, Albertinho. Mandar um abraço especial para o Dudu, né? O Eduardo, né, ali do Guarani Relíquias. Ganhei uma camisa oficial do Guarani. Ele que tem um acervo, ele é igual o presidente, viu? Ele tem um acervo de itens do Guarani. Se vocês... É um acervo grande. Grande. E eu ganhei uma camisa do Guarani. Mandar um beijo pro Dudu, pra toda a sua família. Bugrino, hein? Aquele é bugrino roxo. Dudu, um abraço pra você. Bugrino agora, verde.
Mas tá roxo, né? Roxo de alegria, de tanto gritar. Olha os homens. Olha a equipe do Tombense, Fernando domina, faz o pivô, soltou na intermediária para Pedro Costa, encarou a marcação ali do João Vitor, balançou de um lado pro outro, volta a jogada na intermediária, domina a parada, vem pro jogo lá o Bruno Matias, volta o lance, volta lá no campo de defesa com camisa 4 Roger, abriu pela meia esquerda, chama a jogada com o Bruno Silva, devolução de bola com o Egídio, agora lá pela ponta esquerda, chama a jogada, vem Carcará, bola lá pela esquerda, na verdade é o Rafinha para Alexandro, dominou, abriu na perna direita, mandou pro gol, a bola subiu e foi pela linha de fundo, tiro de meta em favor do Guarani, Canais Futebol Interior da LAPP e Essência FM, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Vai pintar substituição no Guarani aí, Alberti. É, substituição dupla, né? Camisa número 19. João Vitor. Só o que ele vai fazer, o João Vitor. O que ele vai fazer? Ele tira o João Vitor e o Mike. Ele vai tirar o João Vitor e o Mike. Então ele vai colocando aqui o Pablo Tomás no lugar do João Vitor, né? O camisa número 7. E entra o 36, até que enfim, pedimos tanto, ele me ouviu. Também o camisa número 36, o Kaique, né? O Kaique 36. Entra no lugar, então vamos lá. O Mike, camisa número 6, vai embora. E entra o 36, Kaique. E foi embora o João Vitor. Jogou muito, hein? João Vitor jogou muito. Camisa número 19, exatamente, amarelado. E entra o camisa número 7, Pablo Tomás. A informação para Iga Atacado. O técnico mexeu, o comentarista falou, vai lá, presidente, a entrada do Kaique e também do Pablo Tomás. Bem, eu não sei qual é a tentativa do Humberto Loser com a mudança na lateral esquerda. Que o Mike não tá mal, mas talvez tenha sentido algum cansaço em função aí da temperatura, então vai botar um moleque mais novo lá, o Kaique, né, que descansado pode melhorar inclusive o rendimento por esse setor aqui. Agora, tirar o João Vitor, olha, o Guarani perde com isso. Agora vamos ver como é que entra o Pablo, né? Vem Tombense, bola levantada na área sobre Fernandão, tira a defesa do Bugre, completa o serviço Lucas Araújo, achou o Derek sozinho e tome contra-ataque do Bugrão, pintou o quarto gol, são 2 contra 3, passou o Bruninho, Derek segurou o pé esquerdo, bateu, espalma Felipe Garcia! Contra-ataque rápido do Guarani, como quer fazer o gol, Derek. Ele quer fazer o seu 9º gol no Campeonato Brasileiro. Tinha o Bruninho do lado esquerdo passando, preferiu segurar, ganhou do Bruno Silva, mandou um petardo de perna canhota. Felipe Garcia, esperto, espalma, manda a bola pela linha de fundo, Albertinho. Leva Derek em busca do seu 9º gol no Campeonato Brasileiro. Ele foi levando no campo de defesa, colocou o corpãozinho na frente e ninguém tira, hein? Ele bateu fino, bateu forte com a perna esquerda. Ali o goleirão fez a defesa, mandou a bola pela linha de fundo, escanteio pro Bugrão. Quem sabe agora? Quem sabe o Kaique quarto gol, Kaique na bola, capricha aí, Kaique. É a primeira do ala esquerda no jogo que entrou agora no lugar do Mike. O sol tá contra o Felipe Garcia. Vai atrapalhar o goleiro do Tombense. Vai pintar chuveirinho na área, vem levantamento, a bola fechada, o toque. Sobrou no segundo pau. Bruno José, pé direito. Manda uma bomba, a bola bate na zaga, vai fora, novo escanteio. É novo escanteio, pressão total, flechada do Bugre em cima do Carcará, Albert. E o Guarani vai apertando, assim como a escola de samba vai evoluindo o samba, vai querendo o quarto gol, escanteio, hein? E olha, o sol tá contra o goleiro do Carcará, hein? O Guarani tem que aproveitar essa chance. Ali a bola acabou sobrando para o Bruno José, que bateu fino, bateu forte, a bola pegou no zagueiro. Foi pela linha de fundo, escanteio pro Bugre pelo lado direito, Diogo Matheus na bola. Diogo Matheus na bola lá pela direita, vai mandar essa bola aberta, capricha aí, Diogo levantou, ela veio fechada, na verdade afasta a defesa do Carcará. Rebote vai voltar lá pela ponta direita, Bruno José na bola de segurança, volta tudo com Douglas Borges, Canais Futebol Interior da LAPP e Essência FM, aqui nós torcemos por você. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Pra quem acompanha a nossa transmissão no YouTube e no Facebook, né? Apesar do pique do rádio, você tem a nossa imagem aqui no estúdio, né? E o Albert é o seguinte, ele vai dando a tônica do jogo, né? Então às vezes a gente chama o teaser aqui, no momento que o Lucas Araújo toma cartão amarelo por uma falta em cima do Bruno Matias. Mas teve um lance envolvendo o Derek lá, Albert, a galera nem precisou entender muito o que aconteceu, porque você já fez toda a plástica e a arte cênica do negócio. Ah, é engraçado, né? Não dá falta no Derek, depois agora no Lucas Araújo, numa dividida e dá cartão amarelo. Critério não ter critério. Aí não tem como não ficar nervoso, Lucas de Souza, mas assim, ó, e o Guarani tá ganhando 3-0, nós estamos cornetando a arbitragem, mas assim, no cômputo geral, como diria o presidente, o Maguelson tá indo bem. E agora a falta do Pablo Tomás, lá do lado direito, o jogo tá parado de novo.
Abriram a gaiola, né? Pois Pra é, sair os rapaz. canários, tá voando tudo da gaiola. Abriram, tem que ficar esperto aí. Desce a ladeira, vem Tombense, tenta diminuir o jogo, o time de Minas Gerais, o time que briga pelo rebaixamento. Desce o Carcaraça, jogando na direita com o Augusto. Passa a metade do campo, tenta alguém pra jogar mais à frente. Tá todo mundo marcado no time do Tombense, ele volta o lance lá com o Roger. Roger domina junto ao círculo central do Gamada, viu pela ponta direita, vem domínio do Augusto. Augusto domina, passa a metade do campo, cabeça erguida, busca alguém pra jogar. Recebe ali a marcação do Pablo Tomás, que acabou de entrar. Tentativa de jogada do Marcelinho, se enrola tudo com a bola. Informação, Berti. Com esse cartão amarelo, Lucas Araújo está fora da próxima partida contra o CRB, mas, porém, entretanto, nós teremos aí a volta do Matheus Sniper Barbosa. Bola recuperada, vem Tombense, Marcelinho na ponta direita, chamou a marcação do Kaique pra dançar. Ainda Marcelinho tem habilidade, tem ousadia, tem alegria, volta o lance, volta a jogada com Pedro Costa. Pedro Costa tentou passe no comando de ataque, passe errado. Agradece o presente, Matheus Bueno, domina, protege na sua melhor característica, vai pro chão, é falta! Falta e cartão amarelo pro Rafinha. Eu falei pra você. É, rapaz, abrir a caixa de ferramenta no time do Tombense. Canais Futebol Interior, Essência Firme da app. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. É, cartão amarelo pro Rafinha na falta em cima do Matheus Bueno. Tá amarelado o meio-campista do time do Carcará aí, Alberto. É, ele pegou por baixo, né? O nosso Matheus Carteador Bueno, ele que distribui as cartas, né? Aquele, tem o nome certo do... É o dealer. É o dealer? É. Exatamente. Também tinha também do X-Men É o também. dealer. É, e o X-Men também tinha. É o Gambit, né? O Gambit, É. o Gambit Bugre, boa, né? É. Essa aí é o Essa Matheus. é na velha guarda, essa hein? é boa. É. Matheus Gambit Bueno. Ali que distribui as cartas e as cartas explodem no gol. E ali tomou uma pancada o por Gambit, baixo. o Bolacha falou que conhece. Ele conhece, ele lembra, né? Quando passava o desenho, do né? X-Men, né? Então tá certo. Então o Gambit, boa. Então essa aí é a informação para Plano Alimentos. 25, você ouviu o toque da mesa digital do Bolacha, 25 minutos do segundo tempo, passa o tempo passa o tic-tac do relógio não para, o tempo e placar do jogo você confere na Dália app Futebol Interior, YouTube, Facebook e também na Rádio Essência FM. Brinco de Ouro da Princesa ao palco do espetáculo, 28ª rodada Campeonato Brasileiro Série B, por enquanto 3 para o Guarani, 0 para o Tombense. Placar ao vivo Futebol Interior informando, logo mais às 17 horas, Brusque Operário pela Série C e pela Série C o jogo lá em Belém do Pará, por enquanto o Paysandu 0, Botafogo da Paraíba também 0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, na Dália app, também na Rádio Essência FM. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Você tá com o resultado da enquete aí, Albert, no YouTube? Pode passar pra gente, vamos lá. Opa, legal. Happy Me, Happy You. Então vamos lá. Quem vence o jogo? Guarani, 81%. Tombense, 14%. Empate. Loucos ainda está no empate, 3%. Eu vou falar pra vocês, amigos. A gente brinca assim, mas por mais que tenha um retrospecto, a equipe do Tombense, ele veio com empate, ele estava perdendo por 2-0, lógico que o Ceará, né, ele briga por outro, entrou no campeonato com um dos postulantes, né, e quando eu vi esses resultados aí, uma vitória contra o ABC, por mais que, né, o ABC esteja nessa derrocada, vamos dizer assim, né, mas você conseguir 5 pontos, né, você trocou o treinador. A gente pensa que o Guarani, por mais que tenha semana cheia, nós sabemos que o Guarani, ultimamente, a semana cheia, acabava dando aquela famosa escorregada. Eu fiquei com medo do empate, viu? Pois é, rapaz, mas o Guarani tá jogando e jogando muito. E vem de novo Pablo Tomás, mata a gorduchinha no peito, chamou pra dançar a marcação, esticou no comando, boa jogada, Bruninho, linha de fundo, cruzamento no segundo pau, afasta a defesa do Tombense. Alô, Diniz. Tira o carequinha ali, Bruno Silva manda a bola pela linha de lado. Alô, que tá Diniz. jogando o Bruninho, é brincadeira, Albert. Alô, Diniz. Esse aí não é perninha! Perninha! Esse joga, hein? O Bruninho E como vem joga o camisa 27 Como do joga? Guarani? Que quando vai entrar, hein? Agora o brinco de ouro vai abaixo, hein? É, lá vem Bruno Mendes com sua camisa 100. 178, na verdade, agora nós temos aí. E o Fernandão vai sair também no Tombense pra Obrigado. entrada do Daniel Amorim. Exatamente, Daniel Amorim, muito obrigado Fernandão, também. falei Olha lá. poucas vezes o nome dele no jogo, hein? Ah, então você apagado, Fernandão. É, graças a Deus, assim, continue assim, que ele fica apagado até o final da partida. Então foi embora o Fernandão, camisa número 9, entrou 17 o Daniel Amorim. Agora vamos ver quem vai entrar, quem vai sair. Provavelmente ele vai tirar o Bruninho para alegria eu acho que deve ser o Bruninho. Ele vai tirar alegria, para a alegria do presidente, que aqui já está fazendo careta por conta disso. Mas ali o árbitro ali tá, o que tá acontecendo? Queimou a lâmpada? Será que Nosso cabe amigo 3 dígitos ali naquela prancheta? Não cabe. Olha lá. Ele tava tentando, presida. Será que ele tava tentando? Eu acho que ele tava tentando colocar. Ele tava por o presidente matou agora, hein?
Então vai ele, o Bruno José. Ó, e é o seguinte, é o Bruno José que vai sair pra entrar o Regis, viu? Exatamente. E o Derek também, ó lá. Bruno José vai embora pra entrar o 78 Regis. Certo. E o Lewanderick, platinado, hein? Platinado em tudo. Vai indo embora e vai entrando ele. O camisa número 100. Ele que fez 100 jogos, né? 100 partidas, camisa do Guarani. Bruno Mendes. A informação para Café Canecão. Jogo festivo pro Bruno Mendes, que ele consiga entrar, fazer gols, porque é realmente um jogador importante pro Guarani. Daqui a pouquinho o presidente fala, porque vem Bugre, bola com o Bruninho, dá aí pra Kaique levantou, a bola vem fechada nas mãos do Felipe Garcia. Wagner Ferreira, seguinte, entrada do Bruno Mendes e também do Regis no time do Guarani, e entrada do Daniel Amorim no time do Tombense. Bem, o Derek não estava fazendo uma má partida, mas estava infeliz, né? Tentou, brigou, participou do segundo gol do Guarani, mas né, não chegou nas redes, né? Então, vamos colocar o garoto aí da casa, que é o Bruno Mendes, um soldado da torcida, quem sabe ele pode fazer aí o quarto gol. A entrada tirou o Bruno José, não tiraria. Botou o Regis, que é para dar uma cadenciada no jogo. Não tiraria o Bruno José, não. Da mesma forma que não tiraria o João Vitor. Mas, enfim, o treinador está querendo aí dar uma administrada nessa vantagem de 3-0. Do outro lado, Fernandão, jogando com o nome só, né? Só pelo que ele fez no jogo contra o ABC também, que ele foi bem, fez até gol. Então entrou o Daniel, esse Daniel aí, camisa 17. É um atacante, jogou no Avaí, no Vasco, no Vila Nova. É conhecido esse Daniel Amorim, ele costuma, nome, né? Costuma aprontar. Mas, enfim, substituições, os técnicos mexem nas peças desse tabuleiro chamado campo de futebol, mas por enquanto no placar 3-0 Bugre, Canais Futebol Interior, Essência FM, Dália PP, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elísio. Tombense no campo de ataque, bola aberta na ponta direita. Marcelinho recebeu, mandou pro gol. Opa! Mandou pro gol, a bola passou à esquerda. Passou longe da meta lá do Douglas Borges. Só tiro de meta em favor da equipe do Guarani, que sai jogando lá pela direita. Domina a parada, Diogo Matheus. Estica a jogada no corredor. Faz o domínio de bola. O Lucas Araújo devolveu ali pro Diogo Matheus. Saída de bola errada, recupera a posse de bola. O Carcará vem com o Alexandro. Tentativa de passe. Daniel Amorim soltou pela direita com o Marcelinho. Marcelinho tentou o passe. Lucas Araújo tira. Rebote voltou pelo meio. Voltou com o Bruno Matias. Abriu na ponta esquerda para Egídio. Atenção, linha de fundo. Vem cruzamento. A bola bate na marcação do Diogo Matheus. Aparece a sequência, Lucas Araújo afasta o perigo, rebote e volta, é da equipe do Tombense que tá todo no campo de ataque, busca pelo menos um gol pra botar pimenta no jogo, bola aberta de Augusto na ponta direita pra Pedro Costa no corredor pela direita, ele faz o passe, a bola bate em cima da marcação do Bruninho, que agora ponta pela esquerda aqui, né, o Pablo Tomás parece que vai jogar lá pela direita, o Bruninho vai jogar pela esquerda, com o Regis armando o jogo por dentro e o Bruno Mendes no ataque. E vem a equipe do Tombense, daqui a pouquinho scout do jogo. Tentativa de passe do Alexandre, passe errado. Agradece Lucas Araújo, toma, deixou com o Bruno Mendes e pode pintar o contra-golpe. Bruno Mendes vai pro chão, foi calçado, o árbitro manda ele levantar. Foi falta. Manda ele levantar, recupera a posse de bola o time do Tombense. Na sequência da jogada, o Bruno Mendes derruba, o Alexandre falta. Bom, um lance bem parecido, o árbitro não deu nada. Aí quando o Bruno Mendes foi, deu bote por baixo, o árbitro Maguielson Lima Barbosa deu a falta aí, Albertinho. Tudo bem, vamos pros números da partida, porque assim, vamos aí pegar leve, né? Não é de 3-0, né? Mas o critério é não ter critério. Mas vamos lá, com o scout do jogo, 51% para o Guarani, 49% para o Tombense. Finalizações, pasmem amigos, 18 do Guarani, 5 da Tombense, finalizações no gol, 8 do Guarani e 3 gols, né? E 3 para o Tombense, escanteio 7 para o Bugre e 4 para o Tombense, estou certo, presidente? 7-4. Então, a informação, dito assim, presidente assinou, a informação para restaurante do Dadá. Tombense no ataque, Alexandro domina, tem habilidade, o camisa 19, abriu na ponta direita, boa bola para Pedro Costa, não teve o domínio da pelota. Se perdeu, a bola foi pela linha de lado lateral para o Guarani, campo de defesa, Canais Futebol Interior, Essência FM, Dália PP, aqui nós torcemos por você. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
Sai jogando a equipe do Tombense, recupera a posse da bola no campo de ataque. Daniel Amorim ajeitou pra Rafinha, daí pra Alexandro, bonita tabela pelo meio, tira a defesa do Guarani, completa o serviço. Lucas Araújo sai jogando lá pela direita com o Diogo Matheus. Diogo Matheus domina, tem espaço, esticou na ponta direita buscando o Pablo Tomás. Ele mandou o passe em profundidade no corredor, o passe não foi bom. Tira, Egídio. Alberti, pelo que eu tô vendo aí, o Iago Teles vem aí, não? E o bicho vai pegar. É. Ô, Lele, ô, Lalá. Ele mesmo, vai sair o Bruninho, hein? Bom, Bruninho tá, cansado, mãe, né? 2 gols, né? Tá certo, vai. Iago vai Teles. ganhar aquela moral com a torcida. Exatamente, ele que já disse, né, que vai fazer um quadro, né? Um quadro com esse gol que tem, que é um quadro mesmo, né? Lá Bebeto, ali na Copa América, né? Copa América de 89 no Maracanã. Exatamente, né? em cima da Argentina. Gols. Exatamente. E facilidade em bater na bola, aquela bola fatiada, né? Sensacional. Então, ali o Iago Teles, o 37. Que é quem tá com a bola e parte em velocidade. Daqui a pouquinho o Albert confirma a informação. Iago Teles, um pra lá, dois pra cá. Opa, Tomás puxado, é falta! Vermelhou? Falta do Egídio em cima do Pablo Tomás, tá amarelado, camisa meia dúzia do Tombense, Albertinho. É, o Iago Teles. Boa tarde, Tombense. Boa tarde, Egídio. Toma essa aqui pra você ver. Contra-ataque monstro, o cara já entrou. Levou 3, 4 tá animado, né, o Iago Teles. Exatamente, ele deu um tapa ali para o Pablo Tomás, né? Desculpa, Pablo Tomás, ele ia entrando com bola e tudo. Ali não teve jeito, o Egídio só deu a famosa puxadinha, ali falta frontal. E Lucas de Souza e amigos que estão vendo, eu não sei não, mas eu tô sentindo o gol aí do Regis sair de falta. É, rapaz, é o Regis hein? Pra bater de perna esquerda, é uma falta ideal pra quem é canhoto, afinal é uma falta pela meia direita, mas é bom lembrar que o Diogo Matheus já fez gol de falta nessa temporada e bate bem com a perna direita. Regis, também colocado pra cobrança o Lucas Araújo, que vem fazendo um grande jogo, Lucas Araújo pra bater mais com força. Regis e Diogo Matheus pra bater com carinho. Uma legião de jogadores do Tombense na barreira, autoriza o árbitro, é Regis na perna esquerda, ameaçou, vai o Lucas Araújo, ameaçou também, é Diogo Matheus na perna direita, bateu, espalma Felipe Garcia, rebote e volta dentro da área, a bola não sai, Iago Teles levantou, a bola desvia na zaga, cai com o Alexandro domina, bota a velocidade, foi desarmado, vem Guarani, pressiona a saída de bola, Diogo Matheus lindo lance, puxou pra perna esquerda, tenta o cruzamento, a bola bate na marcação, vai fora. Bate na marcação, vai fora, o Guarani irresistível pra cima do Carcará, Albertinho. É um detalhe, você quer ver que o negócio tá bom? É quando até falta tem jogada ensaiada. O time vem sendo treinado com maestria pelo técnico Humberto Lousa, o Diogo Matheus ali com 3 jogadores só ameaçando, o Diogo Matheus bateu, o goleiro fez a defesa, o Guarani arruma o escanteio, vem ele na bola, o camisa 78, Regis. Vem Regis pra bola na perna esquerda, caprichou, Messi Careca levantou no primeiro pau, tira a defesa do Tombense, rebote cai com o Marcelinho, tá pressionado pelo camisa 78, ainda Marcelinho, carregou, evitou a saída na linha de fundo, deu o drible em cima do Regis, tem habilidade, faz o passe, a bola ali dentro da grande área, tira a defesa do Carcará, a bola sobe e desce aqui na metade do campo, Daniel Amorim, na verdade o Rafinha, chamou a marcação de 2 pra dançar e foi embora, engatou a primeira, segunda marcha, ainda Rafinha dominou, mais um drible, novo break, faz o passe no comando de ataque, Daniel Amorim, a bola passa pelo camisa 17, vai nas mãos de Douglas Borges. Firme, segura o goleiro do Bugre para fazer defesa, Wagner Figueira, 36 da segunda etapa. Um belo jogo no Brinco de Ouro, no placar 3-0 Bugre. É o tal negócio, né? Agora ele já começa a administrar a vantagem de 3-0. Tá errado, tá certo. Acontece que o Tombense não oferece perigo nenhum. E os jogadores devem estar meio desgastados aí pelo calor e tal, pelo que é apresentado durante todo o jogo. E por isso essas alterações. Eu sempre digo, toda vez que o Humberto mexe no time, a qualidade cai. Aí o rendimento também cai. Então, vamos esperar que essa escrita seja quebrada no jogo de hoje, que aconteça o 4º gol, apesar das alterações. E vem de novo dessa ladeira, vem Guarani, jogando com o Lucão lá pela ponta direita. Ele trocou a posição com o Alan Santos. O Alan Santos agora joga do lado esquerdo da defesa, seria o 4º zagueiro. O Lucão foi jogar do lado direito da defesa, portanto o zagueiro central. Vem aí Lucão, volta a jogada lá com Douglas Borges. Douglas Borges domina dentro da sua grande área, abre bola na ponta esquerda com o Alan Santos. Alan Santos, quarta zaga, lado esquerdo do campo, volta a jogada com Douglas Borges. Público e renda, Alberti. Torcedores, amigos de todo o Brasil, você ligado na Rádio Essência FM, você nos canais, né, nas multiplataformas dos canais de futebol interior. Público em renda, 9.041 torcedores. Que beleza, hein? E daqui a pouquinho se completa porque vem Guarani. Pablo Tomás esticou a jogada com Regis, linha de fundo, ainda Regis voltou com Pablo Tomás, bico da grande área, volta, jogada na intermediária, volta o lance com o Diogo Matheus, esticou pro Carequinha, voltou na ponta direita, na verdade é o Pablo Tomás, bota na frente, leva no fundo, foi pro chão, é falta!
Falta em cima do Pablo Tomás, que quer jogo, hein? Pablo Tomás quer jogo pela direita, forçou a barra em cima do Bruno Silva. Falta para o Guarani, Albertinho. É, por incrível que pareça, quem entra quer estar nesse time aí, quer estar sendo titular. Quando o camisa número 5, ele já tem cartão amarelo, hein? O Bruno Silva ali discutindo com o árbitro apontou a cabeça e disse, ó, presta atenção, meu amigo, usa a cabeça, senão você vai ser expulso. Público total no Brinco de Ouro da Princesa, 9.041 torcedores para uma renda de R$ 199.830. Repita. 9.041 torcedores para uma renda de R$ 199.830. A informação para Iga Atacado. E tá entrando o Guilherme. Guilherme, camisa 16, vem aí no lugar do Egídio, Albertinho. Ah, que pena. Ah, ele mexeu mal. Desculpa, pra mim, você me desculpa, eu não sou técnico, não sei que o presidente pode dizer melhor que eu, mas pra mim, ele mexeu mal, depois o presidente fala. Falta para o Guarani pela ponta direita, vem pra cobrança Regis na perna esquerda, o Diogo Matheus na perna direita, quem sabe agora o quarto gol, Diogo Matheus na bola, caprichou, levantou no meio da área, o toque de cabeça do Alan Santos, ela passa, a direita vai fora. O Alan Santos me assustou, rapaz, ele subiu com tanta, volúpia, com tanta altura, que eu imaginei que quando ele tocasse de cabeça ia sair uma bomba de cabeça, mas saiu um traquezinho, a bola passou à direita, foi pela linha de fundo, na sequência falta em cima do Daniel Amorim, Albertinho. Ah, mas faz parte, né? Tem que ser assim mesmo, tem que ali mostrar ali medo, tem que pôr medo na zaga adversária, mas chega lá na frente, é meio perigoso, né? Choque de cabeça, mas aí só informação, né? Lucas de Souza e amigos, o Egídio, camisa número 6, foi embora, amarelado, e entrou camisa número 16, o Guilherme Santos. A informação para Bebidas Poti. Tem falta o Tom Benci lá pela ponta esquerda, vem para a cobrança Pedro Costa, 39,5 no relógio, 3 para o Guarani, 0 para o Tom Benci. Faz a festa do torcedor na tábua, tá bonito o Brinco de Ouro, quase 10 mil pessoas, mais um público grande no Brinco de Ouro, importante isso nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Pedro Costa na bola, fatiou, vem levantamento na entrada da grande área, Diogo Matheus, tira para onde o jornalista estava apontado, a bola volta, sobe e desce, cai na intermediária, campo ofensivo do Tom Benci, Regis, no peito, na raça, retoma a posse da bola, tentou fazer a jogada, acabou se enrolando, sai com bola e tudo, lateral para o time do Tombense, campo de ataque, canais Futebol Interior da LAPP e Essência FM, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Saída de bola do time do Tombense lá pela ponta esquerda, domina a parada, vem pro jogo, o time do Carcará busca a jogada, busca pelo menos diminuir a contagem no Brinco de Ouro, tá difícil pro Carcará, bola na ponta direita, campo de defesa, Augusto volta, o lance volta com o Roger, abriu pela ponta, canta com o Guilherme, acabou de entrar, Guilherme esticou a jogada pela ponta esquerda, recebe Alexandro chama a jogada por dentro, recebe ali o camisa número 19, chuteirinha laranja dele, domina, sai da esquerda, vem pro centro, chamou a jogada com Bruno Silva, lá pelo lado esquerdo com Guilherme intermediária, campo ofensivo do time do Carcará, faz o passe por dentro, tenta a jogada com Bruno Matias e primeira volta, o lance volta a jogada com o Roger na ponta direita, campo de defesa, intermediária, campo defensivo, na metade do campo, recebe a jogada Augusto, estica a jogada mais à frente com o Bruno Matias, boa a bola com o Alexandro, chamou a jogada por dentro, na ponta direita para Pedro Costa dominou, fez o break, pra cima da marcação do Pablo Tomás, na verdade do Iago Teles, agora sim ele chama a jogada por dentro com o Alexandro, volta a jogada, volta o lance com o Bruno Matias, aí pelo meio com o Carequinha, Bruno Silva no círculo central do gramado, ele adianta a jogada mais à frente com o Bruno Matias olhou pra dentro da grande área, preferiu fazer o lançamento lá pela ponta esquerda, tira a defesa, afasta do jeito que dá, defensivo do Bugre, rebote voltou, o árbitro parou o jogo, marcou falta em cima do Pablo Tomás, canais Futebol Interior da LAPP e Essência FM, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada, acesse ridger.com. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. 41,5 desse segundo tempo, passa o tempo, passa o tic-tac do relógio, não para. O tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na LAPP e na Rádio Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B, 28ª rodada, Campeonato Brasileiro Série B, nos canais do Futebol Interior, também na Dália PP e Essência FM, por enquanto no placar tá assim, 3 para o Guarani, 0 para o Tombense, placar ao vivo, Futebol Interior informando, Série C, por enquanto 0 Paysandu, 0 Botafogo da Paraíba, um pouco mais tarde, Brusque e Operário jogam lá na Augusto Bauer, em Brusque, e na Copa do Brasil, São Paulo vence o Flamengo pelo placar de 1-0, primeiro jogo da final no Maracanã. Essência, a frequência da vida. Lucas de Souza. Meu instrumento é a voz, minha alegria é narrar. Estou aqui feliz da vida até minha vida acabar. 42 da segunda etapa, Wagner Ferreira e o jogo. Guarani administrando a vantagem estabelecida de 3-0. Naturalmente não força mais nada. O Tombense não oferece perigo nenhum. Vamos nos arrastando aí para os 3-0. Contagem suficiente
para manter o Guarani na liderança da Série B. O Albert, quando ele faz esse sinal assim, né, de esperar, olha aí, ó, é sempre uma surpresa. Lá vem o azinho dele, ó. Albert Cavalcante, 42 da segunda etapa, 3-0 Bugre. E o Guarani vai, hein? O Guarani, com esse resultado, né, obviamente, irei trocar a resistência do meu secador. Daqui a pouquinho, Natália e APP, nós teremos, hein? Com ele, Anderson Grigoleto e o professor Israel, né? Teremos Vitória e Avaí. Adivinhe só pra quem eu vou torcer, Lucas de Souza. Eu e toda a nação bugrina somos Avaí desde criancinha. Alô, Eduardo Barroca e amigos, hein? O Avaí... secador está no ponto. E o Vitória, que vem de um resultado até surpreendente, mas vejatório, tendo em vista a situação do Vitória na competição, 6-0 fora de casa contra o CRB. Enfim, é jogo pra ninguém botar defeito. Vai lá, Albertinho. E eu passei na Eletrolar, comprei umas 10 resistências, porque essa rodada que passou acabou queimando a resistência do meu secador. Eu acabei comprando 10 resistências da Eletrolar. Certo. Então agora, daqui a pouquinho, nós iremos secá-los. E vem Guarani, na ponta direita trabalha a jogada, Regis domina, troca passes, roda a bola, pó do Guarani pra cima do Tombense. É bonito ver esse time do Guarani jogar, Regis, na ponta esquerda, bola esticada pra Kaique, dominou, passou no fundo, Iago Teles, bola pra ele, Iago Teles fez o cruzamento por baixo, pra Pablo Tomás, voltou pra Regis, abriu na perna esquerda, mais um drible, vai pintar o golaço, bateu, pegou o goleiro, tem rebote, Pablo Tomás, espalma Felipe Garcia! Que jogada maravilhosa do Guarani! Pablo Tomás pra Regis, um drible, nova finta, pó, é o Chiruliro lá, Pablo Tomás teve a chance no rebote do Regis, Felipe Garcia, um milagre do goleiro do Tombense, Albertinho. Não pode perder, né? Tudo começou com ele, né? Com Iago Teles, hein? Ó, que belo jogador, fez a jogada, achou o Regis que entrou livre, leve e solto, fez ali o rabisco, né? O X1, como diz o Lucas de Souza, bateu firme, bateu forte, o goleiro fez a defesa. Depois a bola soprou a feição pra ele, Pablo Tomás. Ele bateu firme, bateu forte, mas com muita força, sem mirar direito. O goleirão ali, o goleirão Felipe Garcia fez a defesa. Quase o quarto gol do Guarani. E quando erga a placa ali de 5 minutos, a informação para Ovo Satoshi. Vem mais Guarani, quem sabe o quarto gol. O povo bugrino no chat, em Campinas, em São Paulo, no mundo inteiro, quer o quarto gol, torcida, Guarani. Lucas. Olha a torcida, ouve o som da galera no estádio. Torcedor faz a festa, a Taba tá bonita. A Taba faz a festa, o torcedor do Guarani, vivendo a expectativa assim como foi em 2021, assim como foi em 2009, num trabalho fantástico do Vadão, que subiu uma equipe desacreditada. É claro, tem muito chão ainda pela frente, faltam 10 jogos, hein? Faltam 10 jogos, mas cada passo a partir de agora se aproxima. Coloca o Guarani cada vez mais próximo do Campeonato Brasileiro da Série A, Albertinho. Presida, uma pergunta para você que não quer se calar, presidente. Wagner Ferreira, o nosso presida. Presida, mais 5 vitórias na Taba, onde nós estaremos? Estamos por 5 vitórias para chegar na Série A. E vem Bugre, bola na ponta esquerda, Bruno Mendes tenta o cruzamento, a bola bate no Augusto, vai fora. Mais 5 minutos, vamos até 50. Mais 5 minutinhos para o Guarani confirmar a primeira colocação. Mais do que subiu, o Guarani agora garantindo a primeira colocação, chegando na liderança. Posição essa que o Guarani conquistou na primeira rodada. E quem sabe nesse sprint final, o Guarani chegando na liderança e dali para não sair mais, para garantir acesso e quem sabe o título. A segunda estrela dourada vem aí. Escanteio para o Guarani pela ponta esquerda, vem para a cobrança Kaique. Atenção, todo mundo na boca do gol, levantamento, a bola fechada, sobe a defesa, tira. Rebote e volta, Lucas Araújo, um monstro, Lucas Araújo. Volta o lance com Regis, Regis domina. O camisa 78, Messi Careca, volta a jogada. Cartia o jogo, congela o jogo. Vem Guarani, Regis dominou, engatou a primeira, segunda marcha, se deixar ele vai embora, abriu pela ponta esquerda, foi derrubado, é falta nele! Falta em cima do Regis, o jogo tá parado, derrubaram o Messi Careca aí, Albertinho! É, o Regis quer jogo, eu senti que depois daquela jogada, dentro da grande área, que ele fez o famoso rabisco, e ali o Pablo, né, Tomás acabou perdendo o gol, ali parece que deu um ânimo no homem, hein? Quer jogo, quem sabe agora ele vai ajeitando a bola com carinho. É mesmo, a bola tá meio na diagonal ali, Lucas de Souza. Ali tá mais pra você fazer ali o cruzamento, assistência, né?
Mas quem sabe, né? O Messi careca é o Messi careca, né, Lucas de Souza? Abraço pro Marcelo Borges, lá de Chapecó, tá triste com a Chapecoense dele, mas aqui com o Guarani ele tá feliz da vida, o Guarani vai garantindo a primeira colocação da Série B. Falta marcada, queimar a largada, o árbitro mandou voltar essa falta aí, Albertinho. O Regis quis dar um despertinho, né, fazer ali a dobradinha rapidinha, mas ali o juizão falou só depois que eu apitar. E agora apitou, agora tá valendo. Guarani prende bola, Guarani ganha tempo, mais 2 minutinhos no relógio pro fim do jogo. Troca passes, põe na roda o Guarani. Vem Matheus Bueno, carteia o jogo, solta a bola na ponta direita, domina a parada, Diogo Matheus. Diogo Matheus domina o capitão do Bugre, solta no meio novamente com o Matheus Bueno. O carteador, o homem que pensa o jogo no Guarani. Matheus Bueno protege na sua característica, volta, jogada no campo de defesa, domina a parada, Alan Santos no círculo central do gramado, na ponta esquerda ele tem Lucão de primeira, no corredor pela ponta canhota. Achou Iago Teles, boa bola pra Kaique, atenção, linha de fundo, Kaique, a bola foi um pouco esticada, chega por baixo, a marcação do Tom se tira, manda a bola pela linha lateral para o Guarani. Guarani vence por 3-0 e não quer saber de segurar o jogo não, tá no ataque, prende bola como manda o figurino, prende bola mas no campo de ataque, vem Guarani, Kaique, na tabela curta com o Bruno Mendes de novo pra Kaique, linha de fundo, quem sabe agora o quarto gol, acabou saindo de campo. Saiu com bola e tudo, o árbitro deu o quê? Deu tiro de meta ou escanteio? Deu escanteio. A bola antes de sair tocou na marcação do Tombense, escanteio, Alberti. Não, deu tiro de meta. Eu tive tanta convicção. Eu também. Eu vi o árbitro apontando pra linha de fundo, rapaz. Pro lado, né? Pra bandeira de escanteio. Mas é que o Maguielson Júnior, né? O Maguielson confundiu nós. Exatamente. Ou a gente olhou e acabou se confundindo. Mas o que ele fizer tá tudo certo, viu? Guarani 3-0. Tamo dentro do G4 e por incrível que pareça, amigos, estamos na liderança momentaneamente. Quem sabe daqui a pouco na Dali nós iremos ver se é só por esse momento mesmo, né? Liguem os secadores na São Bugrina contra o Vitória. Eu quero ouvir o hino do Guarani. Bolacha. Sobe o hino do Bugre. Uma trajetória que começou um tanto quanto inconstante, com Bruno e seus pivetes, com 3 vitórias em 3 jogos. Aí veio a primeira derrota e um momento de oscilação. Aí chega aquele que pode ser um dos principais responsáveis por essa mudança do Guarani, Humberto Louser. Com seu jeito pacato, com seu jeito tranquilo, mas enérgico de trabalhar. Ganha o vestiário. Algumas peças começam a aparecer, Bruninho uma delas. Bruno José é outra. Derek é outra, e o Guarani momentaneamente é o líder do Campeonato Brasileiro da Série B. Trila o apito árbitro, aponta o centro de campo, Maguielson Lima Barbosa, termina o jogo, é festa na tábua, é festa no campo, jogadores se abraçam, jogadores ali se elogiam, é sorrisos e mais sorrisos do lado alviverde de Campinas para tudo que é lado. Uma campanha digna, uma campanha de respeito. Agora o Guarani com 14 vitórias. O Guarani agora com 14 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. É um dos times que menos perderam no Campeonato Brasileiro da Série B. E agora é o líder do campeonato. Caminhando a passos largos, rumo ao acesso e quem sabe ao título do Campeonato Brasileiro da Série B, Alberti. Vamos aí, né? Já pensando, fazendo essa projeção, lembrando, hein? E o momento que você acompanhando ali na Dali, os melhores momentos do jogo daqui a pouco. Antes da gente encerrar, vamos ter os melhores momentos na Dali. Vai lá, Alberti. Exatamente, só lembrando, o Guarani tem mais 5 jogos em casa e vai pegar aí Vila Nova, né? Vai pegar essas equipes aí que estão aí brigando, e cada partida já vai começar a próxima, será fora de casa, é verdade, mas contra o CRB, que também, né, vem querendo fazer aquela famosa gracinha. Então o Guarani, quanto mais pontos conquistar, mais perto fica do acesso. Só lembrando que eu só estou pensando no dia 11 de novembro. Essa é a data aí, se o presidente já está com a papeleta dele aberta aí, dia 11 de novembro. Esse aí é o seguinte, dependendo como for a situação, aí eu vou até pedir aí uma folguinha aí, eu, presidente, Lucas de Souza, nós vamos uma folguinha, antepenúltima, é brincadeira, né? Não, nem inventa. A última partida, ó, o Brinco de Ouro estará lotado. Mas, antes de toda essa festa, vamos olhar o hoje. O Guarani está assim na liderança, agora nós temos que secar, né? Ligar o secador para o Vitória. O Guarani faz o gol número 36, né? Nessa sua campanha, se iguala no número de gols do Vitória. Então o Guarani vem trilhando o seu caminho
tudo pensando, arrumando o acesso, viu, Lucas de Souza? Muito bem, deixa eu entregar a nossa transmissão, encerrar com a Essência FM, que tem o culto da Igreja Família... da família Church, né? Igreja do nosso querido pastor Josimar Ferreira. Contei com os trabalhos técnicos do Lucas Boa Pessoa, a direção do Gil Kleber e do pastor Josimar na Rádio Essência FM. Encerrando a transmissão na Rádio Essência, mas você nos canais Futebol Interior no YouTube, no Facebook e também na Dália App. Continua com a gente. Canais Futebol Interior, Dália App, Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Essência, a frequência da vida. Agora sim, seguindo em frente com a nossa transmissão, com o nosso pós-jogo aqui de Guarani 3, Tombense 0. Você na Dália App agora acompanhando os melhores momentos, Wagner Ferreira, com imagens para quem tá no aplicativo e claro, né, quem tá nos acompanhando no Facebook e no YouTube não vai conseguir ver, a não ser que vá lá na Dália acompanhar. Aí o primeiro gol, Matheus Bueno, no peito na raça, ganhou a parada, fez 1-0, um belíssimo gol do Matheus Bueno, hein, que não é de pisar na área, mas pisou muito no jogo de hoje, presidente. Coisa rara, né, do Matheus Bueno, é um leão ali no meio campo... distribuindo o jogo, mas hoje foi feliz, né? Finalizou uma bola indefensável pro goleiro, abrindo a contagem, né? Fez 1-0. É um belíssimo gol que abriu, né, o caminho para essa grande vitória. Engraçado, né, Albertinho? O Matheus Bueno, que tem essa característica de ser um jogador técnico, mas quando precisa botar o pé firme para desarmar e sair jogando, ele também tem esse recurso, né? É, exatamente. Ele se cobrava bastante, né? Do seu primeiro gol, ele que tem essa qualidade, né? E essa bola na trave do Derek? Isso aí, o Derek também errou também. Eu lembro que no Campeonato Paulista o Derek tinha 3 chances, né? Mandou a bola na trave. Vamos ouvir aí vamos só acompanhar. A gente tá com os melhores momentos na Dália para poder encerrar com a Dália. Entendi. Então a gente tá acompanhando aqui os melhores momentos na Dália, mas o Matheus Bueno é quem tá falando lá pra televisão, realmente um dos melhores jogadores em campo. E aí o segundo gol, olha que golaço. Olha que golaço do Bruninho, uma jogada do Bruno José, um cruzamento. E esse gol que tá na história aí por conta da beleza, né, da jogada do Bruno José e também do recurso do Bruninho, presidente. A bola veio cruzada do Bruno José. O Bruno José não pode sair do time do Guarani. Impressionante na parte tática, o que ele resolve. Quando não é ele finalizando, ele prepara para os companheiros. Essa jogada agora foi de mestre. Foi ao fundo, cruzou e o Bruninho, uma pintura. Prêmio Puskás para ele. Exatamente. Vamos cobrar isso da FIFA, hein? Nas redes sociais, hein? E agora o lance do Tombense, ó. O chute do Matheus Friso. E, bom, no rebote do Douglas Borges, eu imaginei que eu ia gritar gol do Tombense aqui, mas... Nossa Senhora do Brinco de Ouro evitou que essa bola entrasse, né? Quando a fase é boa... Um número maior na chuteira. Era meio número maior. E olha que o Fernandão é grande, né, então, Albert? Aquela Joanete lá que ele foi lá mexer esses dias aí, foi na podóloga, faltou ela, hein? Mas que lance, hein? E aí já no segundo tempo, olha que lance do Bruno José, hein? Que dó. Mereceu o gol, Bruno José. É uma jogada bonita, ele puxa o lance, ele fez isso contra o Ituano também, vocês vão se lembrar. Uma jogada muito parecida, só que ele chutou de fora da área. Inter de Limeira. Contra a Inter de Limeira também, ele tem esse recurso. Aí o lance do Marcelinho foi o único lance mais perigoso do Tombense no segundo tempo. E a boa defesa do Douglas Borges. E assim, a gente vem falando, né? Quem tá entrando no time do Guarani não tá deixando a desejar. Pegou horário e saiu, Douglas Borges ainda invicto na meta do Guarani, Albertinho. Exatamente, né? Sua quarta partida como titular, só tomou um gol, lembrando que foi contra o Avaí, né? E que não acabou... perdeu um jogo. Exatamente, ele entregou a paçoca, foi contra o Avaí. E aí o terceiro gol, jogada que começa com o Bruninho, Bruno José bate, o Felipe Garcia pega, Bruno José muito inteligente, volta o lance com o Lucas Araújo. Que partida do Lucas Araújo hoje, hein? E aí ele acha o Bruninho, que gira e faz o terceiro gol do Guarani, faz a tábua explodir 3-0, presidente. Essa jogada, o detalhe, né? Pra mim foi o Lucas Araújo, né? Como ele esteve à frente, né? Fez a do Matheus Barbosa mesmo, que muitas das vezes a gente vê ele avançando, pisando na área. Ele não aparece muito por torcedor, né? Mas taticamente apareceu muito bem, principalmente nesse terceiro gol aí. Recebeu do Bruno José e fez o cruzamento. Bruninho não é outro craque também, não pode deixar o time do Guarani, diga-se de passagem. Até eu esperava que a gente brincava aqui, né? Parecia pelada de rua. 2 vira, 4 acaba. Infelizmente não deu isso, mas 3-0 suficientes para manter o Bugre na liderança. E aí esse lance com o Derek, né? O Derek queria o gol dele, né? Queria o 9º gol dele no campeonato. Ele corre, é um jogador esforçado, mas hoje... É uma canhota. Muito venenosa. Tentou 2 vezes, né? As mais perigosas. Uma na trave e a outra o Felipe Garcia pegou. Quem sabe, né? Contra o Douglas Silva lá, contra o CRB, ele não faça o gol. E aí, mais uma vez, a cobrança de falta do Diogo Matheus. Pra boa defesa do Felipe Garcia, mas fala um pouquinho do Derek, né, Albert? Faltou pouco pra ele conseguir o seu gol hoje. O Lewanderick, né? Ele que vai tentando, né, fazer seu 9º gol, ele que ficou um tempo aí no estaleiro e agora vai voltando aos poucos. Então nós estamos acompanhando como ele vem evoluindo, né, novamente.
Porque o Derek, quando ele recebeu a lesão, lembrando no começo, né, do Paulistão, ele ficou um bom tempo fora e demorou algumas rodadas aí para ele poder performar da melhor forma física. Essa semana aqui foi crucial para todos os jogadores do Guarani, porque todos entraram nesse torneio. Parecia que o Guarani, né, começou ontem a temporada e os outros times estão bem atrás, que o Guarani, ele soube jogar e também soube controlar o jogo. Muito bem, vamos encerrando a nossa transmissão na Dália app, agradecendo aqui ao Albert Cavalcante. Destaque final rapidinho pra gente poder encerrar aqui na Dália, Albert. O Guarani na liderança momentânea, né, com 50 pontos, deixando aí o Vitória e Sport na segunda colocação, eles que se virem, e vamos agora ligar o secador na própria Dália, e lembrando que a próxima partida do Guarani é fora de casa, com o CRB, no sábado, dia 23, às 8h45, Lucas de Souza. Muito bem, Wagner Ferreira encerrando os trabalhos aqui na Dália, o seu destaque final. Merecida a vitória do Guarani, não passou sufoco nenhum por parte do Tombense. Aliás, Tombense teve no goleiro Felipe Garcia, seu principal jogador. Se não fosse ele, a Contagem poderia ir lá para cima, para 4, 5, até 6, tantas as defesas que ele fez. Então o Guarani não tomou sufoco nenhum do Tombense e agora, com os 3 gols que fez, deixou o Sport para trás e agora o novo líder do campeonato da Série B. Muito bem, encerrando este primeiro jogo na Dália, na seguidinha tem Vitória Avaí, narração dele, Anderson Grigoleto, nos comentários do professor Israel Moreira. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Você fica conosco aqui no Futebol Interior, no YouTube e Facebook. Vamos fazer uma rápida pausa. Na volta, o fim de jogo com as notas do jogo, o melhor em campo e também a entrevista do técnico Humberto Loser. Canais Futebol Interior, Essência FM e Dália app, juntos no Campeonato Brasileiro da Série B. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Lucas de Souza. Meu instrumento é a voz, minha alegria é narrar. Estou aqui feliz e contente até a minha vida acabar. Gostou da frase, Albertinho? É, a minha terra. Lançamento 2023. Eu também vou inventar uma também. Então manda. Unidunité, Salamé Meguê. A Série A estará com vocês. Gostei. Boa. Pra semana que vem você traz ela de novo. Eu já esqueci. Intervalo inteligente aqui. Intervalo não, né? Fim de jogo. Fim de jogo. Ei, Guarani, é o que você faz. E fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior, repercutindo a belíssima vitória do Guarani diante do Tombense. Wagner Ferreira pediu destaque do Albert, né, no final da partida, acabei esquecendo você, mas uma vitória
convincente e mais do que convincente, né? Uma vitória que credencia o Guarani agora na liderança da competição e dá um recado muito claro para quem tá atrás. Fala, olha, para nos tirar daqui vai ser complicado. A vitória era esperada, só não sabíamos quanto ia ser. E nem como essa vitória viria, né? Com todo o respeito ao Tombense, mas estava escrito nas estrelas, né? A diferença de categoria entre um time e outro é realmente muito grande. Os objetivos são claros. Olha, vou falar pra E você, o Guarani fez por onde, né? Fez prevalecer a sua condição, jogando em casa, um torcedor aí quase 10 mil, se não foi mais do que isso, porque os números nunca batem, né? Nunca são exatos. Mas de qualquer maneira, tá aí o recado dado para os demais concorrentes, né? Vão ter que jogar muito para superar o Guarani. Então, veja bem, tá momentaneamente na liderança. Tem o jogo do Vitória agora. Todo mundo torcendo, né? Um tropeço do Vitória. E o Guarani permanecer nessa posição. Mas isso vamos chamar de. É o que pouco importa. Porque são 4 campeões. Né? Já era, isso é verdade. Mas o Guarani sofreu tanto, né? O presidente, esses últimos anos. Lembrar da campanha do ano passado, né? Que escapou pelo. Muitos da nossa imprensa colocavam o Guarani já na Série C, né? E a gente fazia. Eu lembro que você tava, né? O Lucas, no ano passado tava, a gente ficava, antes de começar a jornada, a gente já começava a fazer a conta. Quando a gente começa a fazer, eu fazia as contas lá pra baixo. Fulano não pode vencer, lembra, presida? Ciclano não pode vencer, aí eu não sei. E a grande virada veio a partir do jogo contra o Náutico, todos se lembram, né? Que o Lucas Perry, hoje no Botafogo e também na seleção brasileira, jogava no Náutico, foi pra área no último lance. O Kozlinski, ainda era o goleiro, fez uma defesa genial. Gênison fez um dos únicos gols do Gênison. Ele fez 2 gols ou 3 gols. Ele fez 2 gols pelo Guarani, o segundo dele contra o São Bernardo esse ano, né? Na goleada sofrida por 5-1 ainda no Campeonato Paulista. É verdade. Enfim, é engraçado, né? Ao longo da temporada, e fica uma lição até pra vida, né? Ao longo da temporada, nada é muito decidido assim na hora. Ainda é possível que você, mesmo no meio de tanta bagunça, mesmo no meio de uma temporada, você consiga ajeitar, né, algumas coisas para poder melhorar o seu desempenho. O Bolacha tá me chamando a atenção. Áudio do Bruninho, ô Bolacha? Vamos ouvir um áudio do Bruninho, então? Foi a entrevista com o Toletino. Então vamos lá, vamos ouvir a entrevista do Dudu Toletino com o Bruninho. Vamos lá. Com certeza. Nós aqui dentro temos um pacto. Quando a gente sobe aqui no corredor, tem a foto dos ídolos. E a gente já falou que a gente quer a nossa foto lá também. A gente quer a nossa foto ali, fazer história e marcar a história do clube. Tá aí. Quer marcar a história no clube, presidente. Então, inclusive, pegando esse gancho do Bruninho, o Guarani conseguiu se remontar no meio da temporada, agora é o líder da Série B. E aquilo que eu disse no meu comentário final quando o jogo acabou. Alguns jogadores, e um deles é o Bruninho, mostrando o seu melhor futebol, sendo fundamentais aí nessa remontada do Guarani no meio do Campeonato Brasileiro da Série B. A campanha dá muita confiança para o jogador. Vejam bem, um título ou até uma classificação, o que não representa para o jogador. Subir com o Guarani no currículo, vai facilitar um contrato aí pro ano que vem. Exatamente. E o Guarani amarrou, né, contrato atrás do Bruninho para amarrar o contrato, né, atrás do Bruno José, amarrou com o Derek. E não vamos esquecer que no primeiro semestre o Guarani estava com aquela famosa salários atrasados, etc. Houve todo um problema administrativo, a recuperação, né, muito judicial, onde o Guarani colocou ali o famoso marco zero. O Guarani, tanto que o Guarani não pode cometer erros administrativos. Muito feliz nessa fala. Exatamente, né? Ele não pode cometer esses erros administrativos, senão o clube aí sofre aí como mesmo. Eu não sei qual foi o Figueirense que pediu esses tempos atrás a recuperação judicial e não foi acordado, porque você tem que apresentar o seu plano, né? Então, temos aí que até mesmo lembrar, vou lembrar de um fator principal, que eu não sei se todos vão concordar, mas ele se chama Rodrigo Pastana, tá? Rodrigo Pastana também fez muito pro Guarani. Lógico que ele saiu de uma maneira que não era para sair, obviamente, assim, não, o trabalho dele era muito bom o trabalho dele, porém, entretanto, o tete-a-tete, o relacionamento não era tão bom, mas querendo ou não, 70% desse elenco que está disputando a Série B teve o dedo dele. Então, assim, aí agora chegou o Drubski, que ele também entende também do riscado, acabou dando aquele up, e ele acabou tendo a sorte, entre aspas, de pegar vamos dizer, agora o Guarani está agora navegando em águas tranquilas, porque se chegasse no começo do ano, com eliminação, com Jamerson sai ou não sai, com
o Yuri fica ou não fica. O Yuri, antes de terminar o campeonato, o presidente Lucas de Souza lembra, né? O Yuri, ele já começou a ficar no banco de reservas. Ele recebeu a proposta para poder ficar, né? Tanto que o Guarani comprou uma porcentagem dele, porém, entretanto, ele já tinha uma proposta da China. E ele não quis ficar. O que acontece? Aí o Gênison começou a aparecer, o Mozart Santos começou a... Então, assim, o primeiro semestre do Guarani, esse Guarani que nós estamos vendo, nem é de longe o que vimos no primeiro semestre. Aliás, eu tô pra dizer o seguinte, se é esse Guarani que tá no Campeonato Paulista, nós faremos a final com o Palmeiras, né? Eu vou falar pra você, acho que pelo nível... O Água por Santa, essa bola todo jogada. Respeito ao Água Santa. Presidente, a gente vai falar besteira, você pode falar. Um trabalho fantástico do Thiago Carpini, que depois veio pro Juventude, mas se é esse Guarani que joga o Paulista... Aí sim, aí a brincadeira é outra. A brincadeira é outra. Nós fizemos uma live, né, a Hora do Bugre, da qual você não participou, foi Sim. isso? Não sei se você acompanhou ou não, nós fizemos uma projeção. Ele não acompanha. A projeção de vitórias e empates e derrotas, né, do Guarani. Chegamos à conclusão que o Guarani empata um jogo ou outro, vence todos, só vai perder um. Sabe qual? O último. Exatamente. Atlético Goianiense e Guarani, já classificado. Já classificado. Eu ainda considero o jogo contra o CRB, o próximo compromisso do Guarani, um compromisso muito perigoso, tendo em vista o momento do CRB, que é o momento de crescente no campeonato. Apesar dessa última derrota contra o Juventude, deve ter dado uma quebrada na motivação do pessoal de Alagoas. Todavia, entretanto, quando joga em casa, realmente o time do CRB é muito forte. O Guarani conquistando ponto lá em Alagoas, aí, na minha opinião, se credencia de vez. Exatamente, só que assim, conquistar pontos, que nem o Guarani tem 6 jogos em casa. Você concorda? Como o presidente fez o ano passado, retrasado, você pode trocar uma vitória por um empate. Não é, presida? Então, assim, obrigatoriamente, né? Se o Guarani empatou fora, ele tá conquistando um ponto que depois vai jogar em casa, né? Que seria a próxima partida contra o Vila Nova, né? Vila Nova. O Novo Horizontino. Primeiro o Novo Horizontino. Novo Horizontino. Dois de seguidas em casa. Exatamente. Então Chance aí... de conquistar 6 pontos, né? Mas então, aí que entra o Contra negócio. a concorrência direta. Exatamente, a concorrência direta, e não é querer deixar todo mundo ansioso, não. Faltam só 5. Né? Faltam 5 vitórias pro Guarani ter aí o acesso. Dentro ou fora? E aí chegou onde eu queria... Se o Guarani... Pode ser em casa, como também pode ser fora. O Guarani, quais são as partidas fora? CRB e Botafogo, concorda comigo, presidente? E também tem o Mirassol também e o Vitória. Fora de casa. Não, fora de casa. O Vitória... Mirassol, Londrina e Atlético, o último jogo. Então, olha que matemática boba. O Guarani, nesse exato momento... Presidente, se eu estiver falando besteira... No momento que a bola já rola pra Vitória. Exatamente, pode corrigir. Presidente, o Guarani tem uma chance de ouro para subir com a tabela do Guarani, por tudo que ele apresentou ou credencia. Agora, o acesso, pra mim, na minha opinião, se estiver falando besteira, é questão de tempo. No momento também que termina o jogo lá no Maracanã, o São Paulo conquista uma vitória gigante contra o Flamengo, dá um passo enorme rumo à conquista da Copa do Brasil, vence o Flamengo em pleno Maracanã por 1-0. Seguinte, vamos eleger aqui o melhor em campo, tendo em vista tudo isso que nós discutimos, né? Tá difícil. Vamos eleger o melhor em campo, daqui a pouquinho entrevista coletiva do técnico Humberto Louser. Então, Bolacha, põe na tela aí o trailer do craque do jogo, a vinheta do craque do jogo aqui para Guarani e Tombense. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Muito bem, Wagner Ferreira, na sua opinião, quem seria aí o craque do jogo, aquele jogador que fez mais a diferença nessa vitória, 3-0 diante do Tombense? Eu tenho a impressão que não vai fugir disso, não. Pra mim, Bruninho, o craque do jogo. Não só pelo gol, não, mas é um jogador que não é um meia esquerda, mas é um meia ofensivo, que pisa na área, finaliza. Então, pra mim, é um jogador completo. Bruninho, pra mim, o craque do jogo. E ele também é um jogador que eu acho que ele vem mudando a característica dele desde que ele chegou ao Guarani. Ele chegou como ponteiro, né? A gente lembra muito bem, jogador liberado de campo. Só que, apesar dele ser um meia de origem, o Albert trouxe essa informação quando ele jogava no Atlético Mineiro, né, Albert? Ele tem se reinventado, voltado às origens, né? E nessa posição aí do 10 no Guarani, sendo esse cabeça pensante, ele tá indo muito bem, dando passes, pisando na área, como bem observou o presidente, e claro, fazendo muitos gols. E outra coisa, né? O Bruninho, no começo dessa partida aqui, nós estávamos aqui dando aquela famosa cornetada, né? Começou a errar uma, começou a errar duas, depois, meu amigo, começou aí o repertório.
Primeiro ele tentou ali a bola em profundidade, depois ele fez um cruzamento que faltou ali a unha do Derek que cortou ontem. Então, assim, o Bruninho tem um repertório, vamos dizer assim, que ele seria o meia moderno, né? Nós vamos olhar o Regis, né? O Regis seria, vamos pensar aí, né? O meia moda antiga. É, né? exatamente. Você olha pro Ganso. Riquelme, você olha pro Ganso, entendeu? Você olha que mais cadencia mais a bola. E o Bruninho, não. O Bruninho, ele tem todas as qualidades para poder fazer. Ele é versátil. E isso aí, a contratação do Guarani, tanto nessa janela de contratação, muito se foi conectado sobre isso. Mas o Drubsky, junto com a comissão técnica, pensou que queriam jogadores versáteis, que fizessem mais de uma função. Assim como, vou dar um exemplo, o Kaique. Ele pode jogar de ponta, gente. Ele precisa voltar para marcar, não. Ele pode jogar de ponta ou de lateral esquerdo. Mas, depois de tudo isso, o meu voto vai pro Mike, tô brincando. O voto vai pro Bruninho, né? Golaço, jogou muito. Bruninho do Rabisco, como diz Albert Cavalcante, o melhor em campo. Deixa eu ver se tem voto da galera. E lá na Dali bombando, hein? Lá na Dali, futebol interior bombando, transmissão de Vitória e Avaí, assim como foi a transmissão de Guarani e Tombense, né? Muito obrigado, viu, galera? Ainda tem muita gente aqui conosco. Por enquanto, nenhum voto, mas se até o intervalo, né, desse primeiro bloco aqui do fim de jogo tiver algum voto do ouvinte aqui, a gente considera na votação do melhor em campo. Bom, chegou minha vez de votar. Temos 2 votos aqui para o Bruninho e o meu voto fica para ele também. Só que menção honrosa, um jogador que eu gosto muito porque ele é muito voluntário, ele é um jogador que se esforça muito. Eu fiquei muito feliz por ele ter ido bem hoje, o Lucas Araújo, né? Menção honrosa pro Lucas Araújo, que entrou numa fria, vamos dizer assim. Substituiu o Matheus Barbosa, que não tem sido fácil. O Matheus Barbosa tem jogado muito bem. E o Lucas Araújo, né, vestiu a camisa e falou, deixa comigo, eu vou assumir. Ele faz o cruzamento no gol do Matheus Bueno, né? Ele que cruza aquela bola na área, que o Derek briga e o Matheus Bueno faz o primeiro gol. E o gol do Bruninho, o segundo gol dele, né? Numa assistência muito bonita, um passe lá futsal, de cavadinha, o Bruninho domina e faz o terceiro gol do Guarani. Então, pra mim, o melhor em campo o Bruninho. E menção honrosa ao Lucas Araújo. Certo, Albert? Eu lembro, se for lembrar, a gente vai falar de todo mundo, né? Mas não sei se o presidente também tem que falar, mas o José também tem que ser lembrado. Sim. É que o Bruno José já tem sido destaque no Guarani em alguns jogos, né? Então, realmente, ele também seria um dos melhores em campo. Mas seria uma grata surpresa, seria o Lucas Araújo. Exatamente. Por tudo que a gente vem falando dele quando entra, que não agrega muita coisa quando tá em campo. Mas hoje eu fiquei muito feliz pela entrega dele, claro, pelo desempenho dele em campo. Então, Presida, saudade do Lima? Saudade do Leandro Vilela? Iago. Nossa. Leandro Vilela, hein? Nossa, ele Edson Carioca. Edson Carioca que tá fazendo a torcida do Botafogo de Ribeirão Preto passar raiva. Mas eleito aqui por unanimidade, pelo menos por enquanto. A galera no chat do YouTube pode deixar seu voto. Se tiver voto aí no Facebook, Albert, você me dá um toque depois. Tá bom, pode então, deixar. Eleito por unanimidade o Bruninho, o craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. Muito bem, vamos para mais uma rápida parada. Na volta, as notas do jogo, a entrevista do Humberto Loser. Canais Futebol Interior, Dália PP, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br.
Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. Lucas de Souza. Muito bem. Estamos de volta com o nosso fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Vamos agora para as notas do jogo. Wagner Ferreira, esquadro, régua, transferidor, compasso, né? E material didático, né? Afinal, o professor Wagner Ferreira vai avaliar. Hoje, quero acreditar que não vai ter ninguém abaixo de 6. Eu acho que não. Eu votaria. Eu acho que 6 é a nota mínima, mas... professora Wagner Ferreira. Acho que o Humberto Loser não foi bem nessa. Só passando. Não, podia ter falado qualquer um, menos o Humberto Loser. Ó, falando no Humberto Loser, só cortando rapidinho, ele passou, tá? Mais uma vez, na informação, agora é o segundo treinador com mais... treinando, né? O Guarani, na frente do Guarani no século XXI. Muito bem. Ô, Bolacha, saiu a entrevista coletiva aí, você avisa a gente, beleza? Pra gente poder seguir aqui com as notas do jogo. Só passando rapidamente os resultados deste domingo. Na Série C, o Paysandu venceu o Botafogo da Paraíba por 1-0. Daqui a pouquinho, às 19 horas, jogam Brusque e Operário. E rola nesse exato momento, já temos 11 da primeira etapa lá no Barradão. Estádio José Manuel Barradas, lá em Salvador. O Vitória... O que é isso aí, Albert? Secador. E olha o Vitória lá no campo de ataque. Teve uma chance perigosa lá com o Oswaldo. E aí, narrador é o seguinte, ele começa a falar e começa a querer narrar de novo. Então, por enquanto, 0-0, Vitória e Avaí. Vamos lá, vamos para as notas do jogo com o Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Bem, tá combinando o esqueminha do secador, Albertinho? Ah, mas esse, viu? Esse aí, ó o Lucas. Famoso dedo duro. Mas gostei da ideia. Wagner Ferreira, vamos lá. Começando com o Guarani, o Douglas Borges, né? Atuação segura, mais uma vez, do reserva do Pegorário, mas que poderia ser titular também, né? Uma defesa no segundo tempo. Bola no canto, ele espalmou. E uma no primeiro, o chute do Matheus Friso, que quase o Fernandão fez, né? Entrou de carrinho. 2. Então, durante todo o jogo. Então não foi exigido. Uma nota que não pode ser muito alta por causa dessa característica aí do jogo. Mas, quando foi chamado, estava lá. Nota 6 para ele. Nota 6 para o menino Douglas Borges. Diogo Matheus, o nosso capitão. Eu acho que poderia ter rendido mais o Diogo Matheus. O jogo estava fácil para ele, era descer um pouquinho mais ali, ser um pouquinho mais assistente do Bruno José. Mas, porque normalmente é o contrário, né? É o Bruno José que é assistente do... Mas hoje o jogo não exigia. Foi promovido, hein? O jogo não pedia isso. Então, o Bruno José fez a parte dele lá na frente e o Diogo Matheus... Pra mim ficou devendo, poderia ter rendido mais, nota 6. Nota 6 pro lateral direito e capitão do Guarani. Alan Santos, mais uma boa partida do Alan Santos, né, presidente? Tranquilo, porque não chegou, né? O Tom Benci não chegou, tentou colocar poucas bolas na área. Um paredão verde ali na frente, não teve chance nenhuma. Nota 6,5 pro Lucão. Antes da gente continuar, essa questão da segurança defensiva, faltou também um pouquinho do Matheus Friso hoje, não, presidente? O camisa 10 do Tom Benz, que seria o craque do time, não jogou praticamente nada hoje. Ao ponto de ter sido substituído, né? Evidentemente que com os gols foram saindo, ele optou por mais um atacante no lugar dele, que é meia. Então, vamos lá. Muito bem, vamos para a entrevista coletiva. Na sequência, a gente continua com as notas do jogo. Humberto Loser falando aqui nos canais Futebol Interior. Obrigado. Boa noite a todos. Estamos iniciando a entrevista coletiva do treinador Humberto Loser.
Então eu começo. Loser, tudo bem? Antônio Lupe, Rádio CBN. Acho que das atuações que o Guarani teve em casa, essa foi a que ele mais chegou ao gol adversário, tanto é que marcou 3 gols. E o que chama a atenção é a mobilidade do sistema ofensivo, né? Bruninho, Derek, teve uma jogada que não foi gol, que os 3 participaram, que foi do travessão do Derek. O quanto essa vitória dá confiança ao grupo para conquistar o objetivo. Eu queria que você falasse desse trio ofensivo que tem dado muito certo nesse estilo de jogo que você armou para o Guarani. Boa noite, Lupe. A gente fica feliz, claro, pelo resultado. E hoje, diferente do jogo da Chapecoense, também feliz pelo desempenho, né? Então, hoje a equipe jogou, criou, controlou a partida quase na sua totalidade. É claro que é impossível você controlar o jogo todo. Uma hora ou outra, o adversário também que treina, que trabalha, que tem o intuito de vencer, vai ter alguma oportunidade, mas nós conseguimos controlar bem. Quanto à questão ofensiva, tem nos agradado cada vez mais esse sincronismo, né, essas movimentações, é algo que a gente gosta de ver das nossas equipes, mas muito mérito dos atletas também, não somente esse que você mencionou, mas os outros que chegaram, aqueles outros também que já tiveram a oportunidade de entrar. Então, por isso que a gente tem o cuidado nas sessões de treinamento, ofertar conteúdo para todos, para que quando eles tiverem a possibilidade de entrar em campo, seja de início ou no decorrer de uma partida, eles possam também estar em sintonia com aqueles que já estão, para que continuem a fazer essas mecânicas de movimentações ofensivas, que é isso que a gente acredita que gera desequilíbrio ao sistema defensivo do seu oponente. Então, hoje a gente foi feliz, conseguimos fazer 3 gols, não sofrer nenhum gol, criamos outras oportunidades, a equipe não perdeu o ímpeto ofensivo, não sofremos como os outros jogos. Fico feliz também que foi pauta de vídeo nosso, justamente essa questão de segundo tempo, que estava nos incomodando muito. A gente fazia vantagem e em determinado momento sofria demais, trazia o adversário para o nosso campo. Então nós mostramos o vídeo, aquilo que a gente estava entendendo, que acreditava, que estava gerando desconforto para nós, e nós conseguimos nesse jogo já ter uma resposta melhor. É continuar trabalhando, continuar evoluindo. As vitórias te trazem cada vez mais confiança, mas nós somos sabedores que a gente não está no nosso auge ainda, então por isso a gente tem margem de evolução, de crescimento, e é isso que a gente vai bater a partir de amanhã quando nos representarmos. Hoje é celebrar, comemorar, vencer é difícil demais, haja vista as rodadas, os jogos muito truncados, nós ganhamos hoje com desempenho e o resultado favorável a nós, então a gente ficou muito feliz, descansar, celebrar essa noite e a partir de amanhã já voltar as nossas atenções para o nosso próximo embate contra o CRB, que lá é um jogo muito difícil também. Pois não, Humberto. Washington Mello, Rádio Central, parabéns pela vitória. Deu para perceber, né, principalmente no jogo de hoje, que o torcedor está empolgado, né, vislumbrando um acesso. E você já viveu isso na Chapecoense. Como controlar, né, essa ansiedade do torcedor, até mesmo, né, dos seus jogadores, né, fechar o vestiário, porque não tem nada a ganho ainda, né, o campeonato está em andamento. Mas como blindar, né, o elenco para evitar um oba-oba? Mostrando, né, os exemplos, é isso que a gente tem feito, não somente agora, que temos que fazer. Claro que a gente vai dar essa continuidade. Desde quando nós chegamos, né, a gente sempre pregou o próximo desafio, como o desafio que a gente até cita, né, que é a nossa Copa do Mundo. É esse jogo próximo, que agora é o CRB, que a gente vai se preparar muito para poder chegar lá, fazer um grande jogo. São os desempenhos que te aproximam de um resultado de vitória, e em cima disso que a gente vai bater ao longo dessa preparação que teremos aí até o jogo contra o CRB. Quanto a controlar o externo é impossível, né, para nós, né? Então nós temos que olhar para dentro, fazer de fato essa blindagem, mostrar para os atletas o caminho que nós temos que seguir. Quem deseja estar dentro do G4 precisa renunciar a muita coisa, precisa trabalhar muito, precisa estar com a mente forte, precisa trabalhar com excelência no aspecto técnico, físico, tático, e é isso que a gente vai buscar diariamente, com os pés no chão, sabedor do que nós queremos, do que nós desejamos, mas entendendo também que nós temos muito a evoluir, a crescer. Então os adversários, cada jogo vai ser muito difícil, então vai exigir de você um nível mental muito forte, e que você também tem essa organização nesses aspectos que nós mencionamos. Então é isso que nós vamos trabalhar diariamente aqui, como a gente tem feito, com os pés no chão, sabedor do que nós queremos e o que é preciso ser feito para poder conseguir o que nós desejamos e tanto sonhamos. Humberto, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes.
Você tem, além de um grupo, né, além de um time de 11 jogadores, você tem um grupo com o qual você pode contar sempre, né? O Douglas Borges foi muito bem hoje, o próprio Lucas, né? Quando é preciso também o Valber na zaga, o próprio Bruno Mendes. Qual a importância, né, de ter esse grupo na mão e você poder contar com jogadores que substituem aqueles que por acaso não possam jogar? Primeiro é aquilo que eu falei, o respeito que a gente tem com todos, né? De ofertar conteúdo e igualdade para todos. E quando você oferta o conteúdo e você trata dessa maneira, você tem o direito de cobrar. Então é isso que a gente faz. Demanda um pouco mais de tempo, de trabalho, mas a gente é apaixonado por aquilo que faz. A nossa missão como comandante é justamente melhorar o atleta individualmente, se possível até mesmo socialmente. Então é isso que a gente tem feito. E isso, de novo, mostra a força do grupo, a importância do grupo. Nenhuma equipe vai ter êxito jogando somente com 11, com 12, com 13 atletas dentro de um grupo, principalmente numa competição como é a Série B de 38 rodadas. Haja visto o número de atletas e de escalações que a gente já teve que alternar. Então, a importância do pessoal que entra do banco que nos trouxe vitória. Então, já vem na minha memória aqui o jogo do Mirassol, o Mendes entrou e fez o gol, o jogo do Londrina, o Regis sofre o pênalti, o Mendes sai do banco, também vai lá e faz o gol. E outros jogos também que os suplentes, o pessoal que estava de fora, entrou e nos trouxe a vitória. Então, hoje, como você frisou, o Douglas, pela suspensão do Pegorário, foi lá, assim como já tinha feito em outras oportunidades, quando estava lesionado o Pegorário, fez grandes jogos. Parabenizar o Gustavo pelo trabalho de excelência que faz com os goleiros também. E o Araújo, que está sempre entrando, às vezes no lugar do Barbosa, às vezes no lugar do Bueno, fazendo dupla função, então cada dia crescendo mais, assim como os seus companheiros. Então a gente fica feliz por essa evolução, por isso que a gente vai atacar todos os dias na nossa sessão de treinamento, essa busca pela evolução. Como eu falei, a gente não está no nosso auge, então nós temos margem de crescimento. É em cima disso que a gente vai trabalhar muito para que todos possam estar em sintonia, em sinergia, e quando for acionado, poder representar bem a instituição Guarani, com o seu melhor futebol. Loser, boa noite, Caio Almeida, Jovem Pan, News Campinas. Queria que você falasse em específico o Bruninho. Hoje foi um grande jogo dele, marcou 2 gols. No começo da temporada ele era ponta e com você colocou ele centralizado, meio campista. Queria que você falasse um pouco sobre a evolução desse atleta. Obrigado. O Bruninho, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no Juventude, um período curto, sempre vi capacidade, talento. Infelizmente o cenário lá era um pouco conturbado, então você está inserido, e sempre acompanhei. Depois ele foi para o CRB, veio para o Guarani, fez bons jogos. Quando nós chegamos, sim, utilizamos ele por fora, fez bons jogos também, dando gol, dando assistência, fazendo gols. E entendemos, a gente enxerga a maior virtude dele é justamente essa conexão por trás, né, jogando por trás do atacante, com esse jogo de infiltração, arremate, organização, um camisa 10 de mobilidade, de intensidade nas suas ações, tem crescido assim como seus companheiros, e a gente fica feliz por fazer 2 belos gols hoje e nos ajudar com essa grande vitória. Então, é um atleta que tem crescido, tem margem também de evolução e crescimento, a gente tem trabalhado muito nesse aspecto de vídeo, parabenizar tanto o Chuva como o Benhu, e o Luiz e o Rui nessa parte de análise, que são os trabalhos de formiguinha, os trabalhos individuais que a gente tem feito com todos os componentes do elenco. Então isso tem surtido efeito, e continuar a trabalhar dessa maneira, eu tenho certeza que irão evoluir cada vez mais, e eu tenho certeza que é um atleta que logo estará representando muito bem o futebol brasileiro no cenário nacional e também internacional. Boa noite, Humberto. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Humberto, você falou das movimentações ofensivas, né? Que você está bem satisfeito. Hoje a gente viu uma movimentação defensiva diferente. Os laterais vindo por dentro, com os pontos mais abertos. Isso é fruto do treinamento desses 10 dias que esteve, ou foi especificamente para esse jogo? Não, treinamentos, né? Claro que o jogo a gente entendia que teríamos que ter essa mecânica, mas quando você tem essas semanas mais espaçadas, a gente conseguiu dar uma recuperada nos atletas que a gente vinha de 2 jogos muito desgastantes, o derby e lá contra a Chapecoense, e a gente conseguiu recuperar alguns atletas e também ter alguns dias de aquisição nesse aspecto tático, né? Então a gente sabe que são 10 rodadas que faltam, então todo mundo já se conhece, você tem que ter uma variação para que quando as coisas não estiver fluindo da maneira a qual você está habituado, então você ter algumas mecânicas ali que o adversário não estudou, não entendeu, então a gente procurou fazer essas mecânicas, não somente da parte ofensiva, mas da defensiva, entendendo aquilo que a gente precisa melhorar, que os atletas estão nos estudando, os adversários estão nos estudando e estão gerando desconforto para nós, então trabalhamos também, demos um foco nisso aí,
e trabalhar nesse pequeno período que a gente tem de um jogo para outro, a partir de quarta-feira tentar fazer alguma coisa ali também que a gente possa ter de aquisição em algum aspecto que a gente entende que a gente precisa evoluir para continuar nessa crescente aí que a gente tem muita margem ainda para evoluir. Boa noite, Loser, Eduardo Tolentino, canais Futebol Interior e Rádio Essência FM. A minha pergunta é com relação ao Derek. Desde que ele voltou, ele ainda não marcou, mas hoje ele foi muito importante com o trabalho de pivô, com as movimentações, se esforçou muito. Eu queria que você falasse o quão importante ele foi para essa vitória, mesmo sem marcar, e se ele está aguardando o golzinho do acesso. Não, o Derek tem uma importância gigantesca, não somente quando faz os gols, mas quando também no aspecto tático, né? Tanto para defender, para fazer a primeira pressão em cima da iniciação, né? de jogo da equipe adversária. Então ele é muito tático, muito disciplinado nesse aspecto. E hoje teve essa função. O gol do Bruninho de voleio acaba saindo pela movimentação dele. Então, quando o atleta ele não consegue fazer o gol, principalmente os 9, né? Então eles ficam incomodados, mas tivemos o cuidado de falar ali com ele também. Mas ele é importantíssimo, hoje foi importante novamente. Tenho certeza que, como ele vem trabalhando, se dedicando, quando a gente precisar, eu tenho certeza que fará o gol que nos dará vitórias, como ele já fez em outras oportunidades, assim como é o caso do Mendes também, que tem sido importantíssimo para nós. Então, trabalhar da confiança, da segurança para esses atletas, para que quando não conseguir fazer os gols, né, principalmente o pessoal que joga com a camisa 9, eles fiquem incomodados, mas ele tem feito um trabalho de excelência para nós, sem bola, com bola, abrindo espaço para os outros companheiros finalizarem e fazerem gols. Então, quem ganha é o Guarani. Eu tenho certeza que logo, logo será premiado e irá nos ajudar, como já nos ajudou em outras oportunidades. Muito bem, tá aí a palavra sempre serena, né, do Humberto Loser, presidente Wagner Ferreira, e alguns pontos interessantes dele trazendo, né, essa questão do Derek que a gente observou, tá ansioso para poder fazer o seu gol, mas o que eu mais gostei dessa fala dele foi em relação a essa movimentação, né, ofensiva do Guarani, que realmente, com o Bruninho, né, e a gente vinha falando em off aqui, que era um meia, foi para a ponta e agora voltou a ser meia e tem encontrado o seu melhor futebol. Quer dizer, a função do treinador também é essa, né? De extrair o melhor do seu atleta. A gente pega treinadores pedindo contratações e tudo mais, só que no caso do Lousa ele tem usado o que tem em mãos e, claro, tem extraído o melhor do seu atleta. Com o Bruninho é uma outra dinâmica ofensiva para o Guarani, né? Porque não é um meia amador, ele é mais um meia atacante, é um jogador a mais de pisar na área, de finalização, de drible e golaços, né, de plástica, como ele tem feito aí, não só hoje, né, mas em outros jogos também. Então, com o Bruninho, realmente é uma outra dinâmica de jogo e os pontas aparecem, os laterais aparecem, os jogadores, os meias chegam para hoje, por exemplo, o meia fazendo um gol. Então, olha, o Loser tem o time na mão, ele tem o time base, mexe quando necessário, às vezes até mexe quando não é necessário, mas de qualquer maneira, o que vamos falar? O time está líder do campeonato, pelo menos, né, está aí nas primeiras colocações, com enormes chances do acesso, então tem muito mérito o Lousa. Ele dá valor para os jogadores, isso é muito bom para ganhar o vestiário. Fala dos jogadores reservas também, que tem recebido isso. Valoriza o elenco, valoriza o elenco todo, então não fica aquele biquinho, né, que eu não jogo, não me impõe para jogar, aquele negócio todo. É evidente que tem um jogador ou outro aí, ou aquele que chegou aí, o menino lá, o Robinho. O Robinho, né? Robinho, por exemplo, não está sendo relacionado. Será que ele está contente? Não deve estar, mas ele está vendo que o time está evoluindo aí, ele vai ganhar junto com todo mundo. Muito bem, tá aí a palavra do Wagner Ferreira. Alguma coisa a acrescentar, Albert, em relação à entrevista? O que você achou da palavra aí do Humberto Louser? Sereno, né? O Humberto Louser ali, ele não vai também na onda do oba-oba, a gente sabe, né? Ele sabe da importância que ele tem, né? Que o trabalho que está sendo feito no Guarani Futebol Clube. E a gente sente nas palavras dele que em nenhum momento tem aquela famosa oba-oba, né? Sempre o próximo jogo. Ele enaltece o seu time até mesmo quando não quando o time não está mal, algum jogador individualmente ele não pontua. Somos nós, vamos treinar, teremos a semana. Isso é muito importante num time que quer vencer. Exatamente. Isso é essencial. Exatamente. E outra, ele sabe o que ele realmente ele enxerga, ele entende do riscado e ele enxerga e fala aonde está o problema. Ele não fica achando, né, os causadores do problema. Então, assim, o que o Guarani demonstrou na partida de hoje, a pressão da torcida, por mais que seja a favor, os resultados o resultado que o Guarani precisava,
né? E tanto que todo mundo sabe que o Guarani no segundo tempo, o Guarani tinha aquele problema de manter a regularidade, sempre, né? Fazia o primeiro, o segundo, o terceiro gol, depois ficava se defendendo. Hoje o Guarani não fez, foi a melhor pra mim foi a melhor partida do Guarani em casa, sendo que já teve, né, contra o Sport, etc, mas hoje a partida... Você considera melhor que aqueles 4-1 contra o Avaí? Eu considero sim, eu considero a primeira rodada, foi a primeira rodada, foi a primeira né? rodada. E por tudo que havia acontecido e vem acontecendo, eu acho que essa primeira partida, o Guarani jogou seguro tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, e o mais interessante de tudo, que ele controlou uma partida que normalmente ele daria bola pro adversário brincar. Então, fiz 3 gols, brinca aí. Não, o Guarani soube controlar, soube atacar. Teve chances e mais chances. Pra mim, o Humberto Louser e seus comandados vêm aí fazendo uma bela Série B. E tomara que no final do campeonato estaremos lá. Pois é, o A já tá aqui, já deu o aviso. Presidente, vamos seguir com as notas do jogo. Paramos aqui no Lucão, né? A dupla de zaga, né? A dupla de zaga. Vamos lá, Lucão, camisa 3. A mesma nota pro Lucão e pro Alan Santos. Os jogadores jogaram simples, não comprometeram nenhuma falha. O Tombense não exigiu absolutamente nada. Então vamos ficar aí com 6,5 pro Lucão. Já vou emendar com 6,5 pro Alan Santos. Muito bem. E o Mike, camisa meia dúzia, lateral esquerdo. Mesmo nível do Diogo Matheus. Não se arriscou muito ao ataque, não, nem tanto no primeiro como no segundo tempo. Vai ficar com uma nota 6 o nosso Mike, né, que acabou sendo substituído pelo Kaique. Mas o Mike é um jogador que se firmou ali na posição de lateral esquerdo, né? E evidentemente só sai ou por cansaço, ou por cartão, ou por alguma contusão. Como cresceu o Mike, né, presidente? Pois é, então é o tal negócio, né? Encontrou o time base, velho, ninguém segura. Então o time tá entrosadinho, o Mike, meia dúzia, não comprometeu, poderia ter rendido até mais. 6 para ele. Vamos para o meio-campo, né? Começar com... É o Kaique, né? Que entrou no lugar dele? Isso, exatamente. O Kaique, que entrou no lugar do Mike, na marca dos 20 do segundo tempo. Ninguém perguntou o motivo das alterações, né? Pelo menos não ficamos sabendo o porquê que ele tirou esse, porquê que tirou aquele. O Mike estaria cansado, muito calor, não vinha sendo... Não sofria a pressão do ataque do Tombense por aquele lado, para justificar uma alteração. No entanto, para mim foi cansaço. Tirou o Mike, colocou o Kaique, um ponto inferior, nota 5 para o Kaique. Indo para o meio-campo, começando com o Lucas Araújo, né? O Lucas Araújo, que fiz uma menção honrosa na votação do melhor do jogo, apesar do Bruninho ter sido eleito. Lucas Araújo... Ele não aparece muito para o público, né? Para o torcedor, mas se você prestar atenção taticamente e pela individualidade, pelo espírito de luta, né? Foi muito bem o Araújo, vai ficar com uma nota 7, uma nota boa. Ô, Lucas. Pois não, Albertinho. A informação em cima que o presidente disse, né? Ele é um dos pendurados, né? O Bruno Mendes, Kaique, Derek... Lucas Araújo e Mike. Então, acho que ele tirou o Mike por conta do que ele está pendurado. Lucas Araújo, o Lucas Araújo tomou o cartão, está fora do próximo amarelo, jogo. está fora. Muito bem. O Matheus Bueno, naquela função de carteador dele, né? No momento que o árbitro do jogo entre Vitória e Avaí vai pro VAR. Pelo em ovo. Vai pro VAR para ver um possível pênalti em favor do time do Vitória. Mas a nota do Matheus Bueno, nosso carteador, Wagner Ferreira. Uma bela apresentação do Bueno, como sempre, né? É um jogador muito regular no time do Guarani, principalmente no meio-campo para frente. E hoje foi premiado com um belo gol, né? O primeiro gol chutou com convicção de que faria o gol e fez. Um belo gol do Bueno, nota 7 para ele. O árbitro do jogo Vitória e Avaí é o senhor Flávio Rodrigues de Souza, da FIFA. Ele captou Sport e Criciúma recentemente. Indo para o ataque agora, começar com Bruno José. Bruno José, camisa 17. Bem, você vai incluir o Bruninho aí como... E o Bruninho, exatamente. Perfeitamente. Bruninho, antes do Bruno José, o Bruninho, que foi eleito o craque do jogo. Com nota 8, né? Nota 8 pro Bruninho. Geralmente só não fez chover, né? Fez golaço, pisou na área, finalizou. Então, é tal negócio, né? Jogador que não pode sair do time do Guarani. Veio como jogador liberado ali de campo, foi chamado pro meio e tá dando conta do recado. Tanto tem gente que fala, mas o Regis veio como uma estrela da companhia, né? Porque não joga. Porque o Bruninho tá acabando com o jogo, né? Então, 8 para ele. E o Humberto Louser, inclusive, explicando, né, a importância do Bruninho na entrevista coletiva. Nota 8 para o Bruninho, eleito o melhor em campo. Agora sim, o Bruno José começando com o ataque do Guarani, presidente. Nós temos que analisar o substituto, né? Porque o Bruninho não foi até o final, né? É verdade, o Bruninho foi substituído pelo Iago. Então, o Iago entrou, não fez fumaça nenhuma ali. O Guarani estava jogando tranquilo, né? Trocando bola, sem muita necessidade de se expor, né? Para fazer o quarto gol. Se saísse, tudo bem. Se não saísse, ficar do tamanho 3-0, beleza. E olha lá o que aconteceu. A arbitragem marcou o que aí, Albertinho? Deu pênalti?
Pelo jeito aí foi pênalti a favor do Vitória. Pênalti a favor do Vitória Meu contra o Avaí. A gente tá acompanhando o jogo ao vivo. Ou foi falta? Não, ele deu, na Marcou, verdade, ele marcou uma falta. Ele então, marcou, não marcou. Ele marcou pra pênalti, alegria não. do torcedor bugrino, é só falta pro Ou Vitória. se não, como diria aquele meme, para nossa alegria. É, exatamente. Bom, Seguindo 5 para o Iago. o Iago, nota 5 para o Iago. Ele que entrou aí no lugar do Bruninho. Isso com quantos minutos? Bruninho, 33. 33 do segundo tempo. Muito bem. Agora sim, duplo ataque, o Bruno José, o Calvo José, camisa 17. Caiu nas graças da torcida, né? Já estão chamando de ídolo do Guarani. Ídolo. O Bruno José. Realmente é muito útil o jogador. Né? Não é tecnicamente brilhante, mas o que corre, o que se esforça e tem melhorado muito, até nas finalizações, tanto nas assistências. Hoje meteu uma na trave. Se faz aquele gol, seria outro belíssimo gol. Então, olha, vai ficar com uma nota 7. Só não vai com 8 porque o Bruninho levou a nota máxima. Pois é, tá aí Bruno José. E no lugar dele, né, entrou aos 29 do segundo tempo o Regis. Evidentemente que não foi para fazer a mesma função, né? E o Regis tá aprovado porque não é o titular do time. Tá meio fora de ritmo, meio lento. Querem comparar Bruninho com o Regis, a velocidade que tem o Bruninho, finalização. Dinamismo que ele dá pro jogo, né? Pois é, o Regis é muito mais bola no pé, olha, examina a situação, vê para quem vai fazer um lançamento e numa dessa ele dá chance da defesa adversária se armar. Então, por esse motivo, o Regis está lá no banco e que fique por lá mesmo, porque, pelo menos, segundo consta, é um grande jogador de vestiário, de grupo, né? Jogador de grupo. E, inclusive, me parece, quando ele está fora, ele incentiva muito, né? Muito. Ele tem usado participando do jogo fora do time. Ele tem usado a sua influência para isso, né? Exatamente. Então, o Regis vai ficar com uma nota 5. Indo para a ponta esquerda, temos o João Vitor, né? O João Vitor, camisa 19, que teve uma boa participação hoje, que presidente. beirada de campo que o Guarani tem. Aquele corredor ali, tanto pela esquerda como pela direita, eu acho que é imbatível, hein? Tanto pela direita com o Bruno José, como pela esquerda com o João Vitor. O João Vitor vai ficar com a mesma nota do Bruno José, nota 7. No lugar do João Vitor entrou o Pablo Tomás. Talvez hoje tenha sido até pelo tempo que ele teve a mais em campo e também pela fragilidade do adversário. Mas gostei do Pablo Tomás hoje, presidente. Jogou aberto ali, né, na beirada do campo. Acho que deu uma ajudadinha também ali porque já não tinha mais o lateral titular, né? Já não tinha o Mike. Então era o Kaique e o Pablo, né? Exatamente. E então o Pablo agora não mostrou nada, mas também, né, fez o papelzinho dele ali. Ele entrou com que tempo aqui? Com 30... Não, entrou rápido, entrou com 19 do segundo entrou tempo. Com 19 para 20 do segundo tempo. Teve tempo para mostrar mais serviço, mas ficou com a nota 5 na média. E o Derek, né? O Derek, muito voluntarioso, meteu uma bola na trave, teve uma boa chance ainda no segundo tempo, usando da sua velocidade, mas o nono gol do Derek ainda não veio na Série B, presidente. É um jogador que, para mim, tem que ser titular do Guarani. Ele tem muito recurso, né? Muito repertório. Acho que mais até do que o Bruno Mendes. Botou a bola na trave, tem uma canhota, né, forte, que costuma dar resultado, meteu uma na trave hoje. E no segundo tempo também teve uma grande chance. E segundo o Humberto Loser, é um jogador que começa a dar combate lá na frente. Quando impedido, né, que fique à vontade a defesa contrária. É a primeira defesa do Guarani, justamente essa marcação-pressão do Derek. E ele se movimenta bem, né? Não deixa a becaiada sair jogando, a bola não chegar até os volantes. Então, por isso é um jogador importantíssimo. Vai ficar com uma nota 6 o Derek. Nota 6 pro Derek. E hoje, completando 100 jogos com a camisa do Guarani, né, no Brinco de Ouro, o Bruno Mendes, que não conseguiu marcar. Não conseguiu, tentou, né? Sofreu falta, cometeu falta. Mas é um jogador que é útil, né? Feliz no time que tem dois atacantes como o Derek e o Bruno Mendes. Vai ficar com uma nota 5 o Bruno Mendes. Nota 5 o Bruno Mendes. Eu falei que nas notas do jogo não ia ter um jogador abaixo de 6. O Bruno Mendes tomou nota 5, tá vendo só? Humberto Loser, treinador do Guarani. Nota 8, né? Treinador vencedor. Escalou o que havia de melhor, não podendo contar com o Pegorari e com o Barbosa. Escalou lá o Douglas Borges. Feliz, né? O cara não sofreu gol. Aliás, em todas as partidas que ele entrou, nós já dissemos isso aqui, mas todas as partidas que o Douglas Borges participou, o Guarani não perdeu. E ele tomou, acho que só um gol. Então,
uma bela contratação também. Bela né? contratação. Ele que tava Chegaram até a criticar essa contratação, porque Né, foi Albert? desprestígio ao Álvaro, por exemplo. Né? Tô brincando, viu, Albert? Ah, sim, mas em si, o que o presidente falou é verdade, né? Você tem o Álvaro, ainda trouxe aquele menino do São Caetano, O Arthur, novo, né? O Arthur, 19 anos, e quando veio o Douglas Borges aí, eu falei, meu Deus do céu, outro jogador do Botafogo, lembrando que o goleiro do Botafogo, ele chegou a ser apresentado no Guarani, mas ele já pegou e foi embora, não foi isso que acertaram e foi embora. E quando falou que ia vir Douglas Borges do Botafogo, eu falei, quer ver? Déjà vu, que nada, Douglas Borges aí, como disse o presidente. Muito bem, então, escalou quem tinha que escalar, o Araújo foi muito bem no lugar do Barbosa, então o Lô já está com o time nas mãos e vai levar esse time à Série A, sem dúvida alguma. Nota 8 para o treinador do Guarani. E o dono do apito, hein? O senhor Maguielson Lima Barbosa, lá do Distrito Federal. Meio enroladão, né? Um jogo fácil de apitar, não teve... Muito confuso em algumas decisões. Não teve muito choque, nada. Não gostei muito não teve influência nenhuma. Né? Não teve lance polêmico, nada, as bandeiras direitinho e tal. Escanteio bem marcado, sem problema nenhum. Mas nota 6 aí para arbitragem. No momento que sai o gol do Vitória. Léo Gamalho vai para a rede, 1 para o Vitória, 0 para o Avaí. Com esse resultado, Vitória... Léo Gamalho. Como diria J. Júnior, né? Léo Gamalho, agora o Vitória abrindo 2 pontos de vantagem na liderança. São 39 minutos, o Guarani ficou 39 minutos na liderança. Exatamente. Mas continua no G4. Muito bem, então, Maguielson Lima Barbosa, auxiliado aí pelo Leí Souza Silva. Bom, a dupla, né? O árbitro do Distrito Federal e o Leí também do Distrito Federal. Só o Wagner, meu xará, que é o intruso aí na arbitragem, veio do Paraná. Sem problema nenhum na arbitragem, viu? Eu dei a nota 6 aí pro trio e pros demais. VAR acho que não teve nenhuma, né? Não, a gente pediu aqui o Milionário Zé Rico, mas não teve, não. Não se envolvendo um possível toque de bola com o Roger, mas nada a marcar. E foi, hein? Já vi pênaltis sendo marcados dessa forma, mas a arbitragem não marcou, né? Essa questão da nova regra do toque de mão ficou muito mais interpretativo pro árbitro, né? Mas enfim, vida que segue. E o jogo, presidente? Um jogo interessante, né? Um jogo com 3 gols, bola na trave, muito mais pelo lado do Guarani, evidente, porque o Tom Benz não apresentou nada. Um jogo aí, uma nota 7 pro jogo, tá de bom tamanho. Muito bem, com a nota para o jogo, nós encerramos as notas do jogo aqui com o Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Albert Cavalcante, mais uma vitória do Guarani. Agora cai para a segunda colocação por conta da vitória do Vitória diante do Avaí, momentâneo 1-0 lá no Barradão. O seu destaque final para mais essa super jornada do Guarani aqui nos canais Futebol Interior. Tem que torcer para 2 gols do Avaí. Agora começou aí a complicar aí, mas eu sei o que é isso aí. O meu secador de terça-feira, né? Quem participou lá do Google, né? Viu? Então, queimou, mas eu comprei 10 resistências lá na Eletrolar, mas eu irei trazê-lo na próxima jornada, no sábado, viu, presida? Eu vou levar na Eletrolar, vou trazer ele funcionando e vou deixar agora item, item de série. O Cocarzinho não pode. Não, isso aqui é só pra comemoração agora que eu vi que tava dando azar. Não sei se vocês perceberam, mas eu parei de usar Cocar, agora nem começou a ganhar. E agora iremos trazer nosso secador. Só não sendo preto, viu, presidente? Pode ser verde, amarelo, secador verde. Mas do resto... Olha que o Claudinei Costa vai ficar irritado com tanta coisa. Não, mas você viu que eu vou colocando aqui no meu do lado. Você tem um espacinho aí, exatamente, né, tá exatamente, com a feira do rolo, boa. É o contra-regra. Mas agora falando aqui do que interessa, o Guarani está na segunda posição com 50 pontos. O Vitória, com essa vitória momentânea, que tudo pode acontecer. 5 jogadores de esporte do Vitória podem ser expulsos agora, quem sabe? Mas enquanto isso não acontece no mundo da minha imaginação, o Vitória vai indo. A liderança com 52 pontos, o Guarani está na segunda colocação com 50, o Sport terceiro colocado com 50 e fechando o G4 com 48 pontos, o Criciúma. Eu vou falar pra vocês, hein? Do quarto colocado pra baixo aqui, até, vamos dizer assim, que até o Novo Horizontino, do quarto ao sétimo, o bicho tá pegando. A régua tá alta. Né? Exatamente. E o Beto Loser, né, com seus comandados, vão aumentando mais o sarrafo. O Vitória intruso também tá colocando o sarrafo lá em cima. É esse final de Série B. Quem tem partidas dentro de casa, os confrontos diretos, como o Guarani vai fazer, todos serão a partir dessa rodada pra frente. Quem gosta de emoção,
quem gosta de final, campeonato de pontos corridos não tem final. Engano seu. O campeonato mais difícil de 2006 pra cá tá sendo isso aqui. Mas o Guarani volta a campo contra o CRB no sábado, né? Dia 23 de setembro, às 8h45 jogando fora de casa. E os pendurados do Guarani é o Bruno Mendes, o Kaique, o Derek e o Lucas Araújo. Ele levou o terceiro cartão amarelo, está fora. E o Mike, graças a Deus, ele levou o cartão amarelo. O Guarani vai ter ainda esse restante aqui de semana aqui para poder preparar a sua equipe para, quem sabe, Lucas de Souza passar de novo. Por enquanto, o Vitória, que está aí na liderança do Campeonato Brasileiro. Muito bem, Albert Cavalcante, um grande abraço para você. Mais uma super jornada, meu amigo, meu companheiro. E estaremos de volta amanhã, né? No Meio Campo FI, eu estarei aqui na bancada ao lado de Carlos Corsato ou Pedro Lino. A gente ainda não sabe a escala, mas eu estarei aqui presencialmente na apresentação do Meio Campo FI. Até amanhã, Albertinho. Escala surpresa agora? Você não sabe se é na escala? Mas normalmente, não sei, alguma coisa errada não tá certa. Eu acho que você não olhou direito. Deve estar na escala. Porque a escala sai com uma semana de antecedência. Eu nunca vi um negócio desse. Escala, eu acho que você... Não, a do jogo sai uma semana antes, agora do Meio Campo FI é muita, viu? Aqui é uma selva, é muita fera, então tem que ver quais são as feras que irão fazer a bancada. Bom, e o Carlos já respondeu aqui no grupo da rádio que vai estar na bancada. Então amanhã eu, Carlos Corsato e, claro, você com os destaques do Guarani no Meio Campo FI. Então, falei que tinha alguma coisa errada. Essa informação sua já era. Carlos Corsato, se espirrar, saúde, hein? Grande abraço pra você, Carlão. Carlão, um abraço, viu? Deus abençoe você aí. Muita saudade de você. Então, vamos lá. Então, o Guarani joga a próxima partida, força total, né? Não é na 200 por hora. E mandar um abraço a todos que nos acompanharam, né? Nossa audiência qualificada, todos que daqui a pouco vão correr lá pra Dali, pra dar aquela secadinha. Eu vou até pedir pro presidente não esquecer do meu secador que eu deixei lá na Eletrolar, lá. Tá com a resistência meio... Não tá dando certo ainda, presida. E, mais uma vez, é uma honra estar ao lado de vocês, Bolacha, enfim, a nossa audiência. Então, até amanhã no Meio Campo FI. Wagner Ferreira, assim como foi também o Albert Cavalcante, mais uma vez obrigado por mais essa super transmissão, sensacional, audiência lá em cima, tamo junto. E amanhã, né, estaremos de volta aí no Meio Campo FI. Vamos torcer para que tenhamos o Café com Bola, né, com o Claudinei Costa amanhã cedo, 7 horas da manhã. Meio campo, depois talvez a hora do Bugre. Exatamente, na terça-feira, né? E vamos que vamos, seguindo o nosso caminho aí, pelos caminhos da bola, como diz o nosso Claudinei Costa, a quem nós dedicamos a transmissão de hoje. Grande abraço, Ney. Até mais. Muito bem, esse Wagner Ferreira se despedindo da nossa transmissão e em 30 segundos para a Prone Alimentos você confere a ficha técnica completa de Guarani 3, Tombense 0. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. Mais uma super vitória do Guarani, mais uma grande exibição do Bugre no Campeonato Brasileiro da Série B. Técnico Humberto Louser mandou a campo Douglas Borges, Diogo Matheus, Alan Santos, Lucão e Mike, depois o Kaique, o Bruninho, depois o Iago Teles, Lucas Araújo e Matheus Bueno na frente, Bruno José, depois Regis, Derek, depois o Bruno Mendes e o João Vitor, que deu lugar ao Pablo Tomás. Ainda no banco de reservas, o Álvaro, o Ian Henrique, o Valber, o Gustavo, o Anderson, o Bernardo e também o Isaac. Já o time do Tombense, treinado aí pelo Moacir Júnior, mudou a campo o Felipe Garcia, o Pedro Augusto, o Roger Carvalho, o Egídio, Bruno Matias, Bruno Silva, Matheus Friso, o Robert, Fernandão e também o Cleiton. Substituições no time do Tombense, né? O Rafinha entrou no lugar do Matheus Friso, logo na virada do primeiro para o segundo tempo, assim como o Marcelinho no lugar do Robert. Um pouco mais tarde, aos 13 da segunda etapa, Alexandro entrou no lugar do Cleiton. Daniel Amorim entrou no lugar do Fernandão. Isso já com 21 minutos do segundo tempo. E mais ao final, aos 35 minutos da segunda etapa, o Guilherme Santos entrou no lugar do Egídio. No banco de... Exatamente, o Guilherme Santos, lateral esquerdo, entrou no lugar do Egídio. Ainda no banco, o Léo Lang, Matheus Buiatti, o Ednei, que também foi outro jogador que passou pela Ponte Preta, Lucas Marques, João Pedro e Alexandre Jesus. Um detalhe desse Lucas Marques aqui é o seguinte, hein? Ele ia vir pro Guarani, estava no CSA por conta de problemas aí físicos, ele acabou voltando para Alagoas e agora está no Tombense.
Gols da partida. 2 no primeiro tempo, um marcado pelo Matheus Bueno aos 21 e outro aos 31 com o Bruninho. Um golaço, diga-se de passagem. Um gol de voleio. No segundo tempo, aos 11 da segunda etapa, o Bruninho fez o terceiro gol em belo passe do Lucas Araújo. Cartões amarelos pelo lado do Guarani, Bruno José, João Vitor, Lucas Araújo, que não joga o próximo jogo contra o CRB. Do lado do Tombense, o Bruno Silva, o Rafinha e também o Egídio. Público total, 9.041 pessoas para uma renda de R$ 199.830. Arbitragem do Maguelson Lima Barbosa, do Distrito Federal, auxiliado pelo Leí Souza Silva, também do Distrito Federal, e pelo Wagner Júnior Bonfim Ledo, do Paraná. Quarto árbitro, Pablo Rodrigo Soares de Oliveira. E o VAR, o Carlos Eduardo Nunes Braga. 28ª rodada, Campeonato Brasileiro Série B 2023. A bola rolou a partir das 15h45 neste dia 17 de setembro de 2023. E com essas informações, a ficha técnica completa de Guarani 3, Tombense 0. Ficha técnica do jogo. E com a ficha técnica, encerramos por aqui mais uma super transmissão dos canais Futebol Interior. Hoje tivemos... Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. É isso, hoje tivemos jornada, dá pra dizer que foi tripla, né? Você acompanhou os canais Futebol Interior pelo YouTube, pelo Facebook, pela Dália App, também pela Rádio Essência FM. Sempre no oferecimento de Construtora Patriani. Quem compara, compra um Patriani. Iga Atacado, maior variedade, menores preços. Shimozono, Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery, 3256-7626. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridger, comunicação integrada. Jump Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto. E Restaurante do Dadá, Avenida Padre Manuel Bernardes, 1085, pertinho da Lagoa do Taquaral, aqui em Campinas. Ou peça pelo delivery em 3744-2121. Hoje estive ao lado de Albert Cavalcante e Wagner Ferreira. Contei com os trabalhos técnicos de Felipe Samurai Marques e do nosso querido Bolacha. Coordenação de esportes do nosso amado Carlos Corsato, ao lado do nosso diretor comercial, que hoje não esteve aqui presente, está se recuperando da quimioterapia, Claudinei Kors. Um abraço para você, mais uma vez desejando tudo de bom para você. Conte com as nossas orações, você vai sair dessa em breve. Se Deus quiser, na próxima jornada, você estará aqui conosco para a CRB e Guarani. Nosso diretor comercial, Claudinei Kors. Direção executiva do Pequeno Grande Homem, Elcio Paiola. E a direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias. Eu sou Lucas de Souza. Alegria é fazer o que gosta. Aqui nos canais Futebol Interior, eu tô feliz da vida. Amanhã eu volto com Carlos Corsato no programa Meio Campo FI. Fique com Deus. Até a próxima. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Termina aqui Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol. Rádio FI. Em sintonia com você.